Fabiane. Dinheiro no caixa da Lusa. Para esse jogo contra o Corinthians, a Portuguesa fechou 3 patrocínios pontuais para o uniforme. E o valor, de acordo com a diretoria, equivale a 4 meses de patrocínio Master no Paulistão de 2024. É o futebol da Bandeirantes. Sabe quanto rende em grana isso aí? O clube não especificou os valores, mas detalharam como 4 meses de Master, que é o espaço mais nobre do uniforme, né? É o futebol da Bandeirantes. De um lado tem Corinthians, do outro tem a Portuguesa. Você ligado no futebol Bandeirantes, mais uma do timão. Diz aí, Bruno Miliozzi. Com mais informações do Corinthians, que tem hoje como palco o Pacaembu, Ulisses, pela última vez há mais de 5 anos, contra o Palmeiras, empate 1-1 no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians também tem um histórico interessante contra a Portuguesa. Aqui, claro, clássico, adversário histórico, mas com amplo favoritismo a equipe do Corinthians. São 144 vitórias corintianas, 55 empates e 60 derrotas em 260 jogos hoje completados desse clássico histórico. De um lado Corinthians, do outro a Portuguesa, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, mais um destaque da Portuguesa, Luiz Fabiane. Pacaembu, que também é uma casa histórica da Portuguesa. Afinal, é o estádio que mais recebeu jogos da Lusa no Campeonato Paulista na história. 524 partidas contra 430 no Canindé. Futebol da Bandeirantes. Tudo bem, Pedro Ramiro? Tudo bem. Já estou com saudade de você, Ulisses Costa. Mas eu vou falar pro senhor, eu tenho uma notícia para te dar. O Luiz Fabiano é bem melhor que você. Eu não tenho dúvida. É muito melhor. 1000 vezes melhor. Parabéns, Capriotti. Que acerto. Nosso Ramiro, que tá na TV Record agora, passou para dar um abraço na gente aqui na cabine. Corinthians e Portuguesa, a bola vai rolar já já. O destaque da opinião Bandeirantes é dele, Leandro Quesada. Boa noite, Quesada. Tudo bem, Ulisses? Como é que tá? Tudo em paz? Tudo bem. Falo nada, né? Ficou quieto, eu vou seguindo. Então tá tudo bem. Jogo? E o jogo? O jogo vai ser um bom jogo aqui, creio eu, né? Tá fazendo uma conta rápida. Quantos ingressos foram colocados à venda? Pouco mais de 20 mil. 20 mil. Vamos fazer uma conta rápida aqui, tá? Quanto é que tá o ingresso? Mais barato a R$160. Então tá bom. 20 mil. Vocês acham R$50 um valor alto? Não, vamos colocar 50 cabeças. 50 cabeças, gente. Vamos lá. Vezes 50. Tá bom isso aqui? 1 milhão. Tá bom, não tá? É só pensar, cara. Se pensar, a gente faz direito. Pra que colocar cento e poucos reais? Coloca 40, 50 reais, você lota o Mas eu vou estádio fazer, Pacaembu. tudo bem, eu vou fazer um cálculo para você. Colocar a média, o mais barato 160. Mais barato 160 inteira. Tinha alguns ingressos vendidos a meia por A meia, R$80. né? Seria então R$80. Mas não vai vender Então vamos tudo fazer isso. uma média de 120. Por Então, cabeça. vai ter o quê? Vamos colocar 120 Vezes 20 mil. vezes 10 mil torcedores que teremos aqui. Certo? Igual 1.200.000. Dá 200 conto a mais. Então tá bom. Então vamos colocar 60? Aí dá mais também. Ulisses, nas verdade. arquibancadas. Mas você garante que a gente vai ter 10 mil hoje aqui? 10 mil já vendidos, quer saber? Tem 10 mil aqui hoje. Já tem aqui. 250 Já reais. não precisa falar, Milhões, eu sou do Pacaembu. Eu já sei, olhando aqui, eu sei que tem, nesse momento, 11.220. Não, você tá certo. É que a gente elitizou tudo, tá certo. Então eu vou defender o seguinte: ingressos a R$300 na próxima. Não, sou a favor do ingresso mais barato. Agora você também, que retornou agora à Rádio Bandeirantes. Tem que falar de uma conta que eu estou ao lado do povo. Eu estou ao lado daquele que tem que pagar apenas R$50 para ver um jogo de futebol. Entendeu? É isso. E se fosse nesse valor, a gente ia colocar provavelmente 20 e poucas mil pessoas aqui. Não tenho dúvida nenhuma disso. E o ingresso para a Portuguesa está 120, né? E pode trazer 2, né? Isso, e alguns dos membros que fazem parte do plano mais elevado do sócio torcedor conseguem acessar o estádio até sem custo, somente com a mensalidade. Sem E até para quem é frequenta uma boa também, né? E para quem frequenta o Pacaembu, a torcida portuguesa ocupa um setor considerado visitante, né? E por mais que seja o mandante, ocupa um espaço muito pequeno aqui do Pacaembu. Muito obrigado por você ter destruído minha tese, tá, Ulisses Costa? É o futebol da Bandeirantes, mas o que mais me Não, tudo bem, é que eu tô do lado do povo, é que você... Não. Você fez uma outra conta aí. Não, eu fiz uma outra Que conta. não é errada, não, sua conta é absolutamente certa. Mas ele não deve cobrar isso. Eu acho que ingresso a R$100 é um bom valor. Porque é um risco. A tua conta deu certo porque hoje vamos ter 10 mil.
Mas já teve jogo aqui clássico que não teve 10 mil. Essa é a questão, né? Quer dizer, arriscaram e deu certo hoje, ok. Mas uma pena não ver o Pacaembu lotado com a torcida do Corinthians e da Portuguesa. Ainda mais tendo uma torcida do Corinthians que lota qualquer lugar, em qualquer lugar do Brasil. É o futebol da Bandeirantes para você, Corinthians e Portuguesa, Portuguesa e Corinthians no microfone Bandeirantes. Você dá o destaque, fala e não deseja boas-vindas para o Luiz Fabiani. Você piscou para mim e falou para não falar nada, então eu fiquei quieto. Fabiani, seja bem-vindo, viu? Toda a sorte do mundo, que você precisar da gente, de mim particularmente, é só contar comigo. Fala que você não piscou para mim. Piscou, foi um cisco. Ele já tinha piscado pra mim também. Fala nada, fica quieto, falei, vou ficar quieto. É o futebol da Bandeirantes, fica quieto os dois aí. A bola vai rolar para Corinthians e Portuguesa, Portuguesa e Corinthians, torcedor ouvinte no Brasil. Você ligado na Bandeirantes. E o jogo, Quesada? Acho que o técnico do Corinthians acerta em colocar aquele que não é o time titular absoluto, roda o elenco e pensa no jogo importantíssimo na Venezuela contra um adversário que a gente não está acostumado a ver, para não acontecer Tolima, vírgula, o retorno. Então tá certíssimo, certíssimo, e guardar esse time não só para Libertadores, mas para as quartas de final, semi e decisão do campeonato, se o Corinthians chegar até lá, e eu acho que o Corinthians vai chegar até a final do campeonato. É o futebol da Bandeirantes para você. A bola vai rolar, Corinthians e Portuguesa. O destaque do QG Bandeirantes e Esportes, Diogo Braga. Boa tarde, boa noite já, né, Diogo? Fala, Ulisses, tudo bem? Olha, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, segue investigando as causas da queda de mais uma aeronave aqui em São Paulo. Dessa vez, o acidente aconteceu hoje no município de Quadra, na região metropolitana de Itapetininga, interior do estado. A aeronave de asa fixa caiu em um canavial e o piloto, Nelson Ponzoni, e a esposa, psicóloga Vivien Bonafé Ponzoni, acabaram morrendo no acidente. Mais informações ao longo da programação da Rádio Bandeirantes. Volto com você, Ulisses. Obrigado, Bruno Pozóvio no QG Bandeirantes de Esportes. Um abraço para você, boa noite, Bruno. Fala, Ulisses, grande abraço para você, para todos os ouvintes ligados aqui na Rádio Bandeirantes. Um sábado movimentado no mundo do futebol, começando pelo Campeonato Paulista. Mais cedo em Campinas, Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto empataram por 0-0, um belo placar para o Palmeiras, que, se vencer o São Paulo amanhã no Allianz Parque, empata em número de pontos com o time campineiro. Mais tarde, às 8 horas da noite, teremos Bragantino e Noroeste no Nabia Bichedi. Passando pelo Campeonato Carioca, também mais tarde, às 7 horas da noite, teremos Boa Vista e Botafogo em campo. Às 9h45 no Maracanã, teremos Clássico dos Milhões, Flamengo e Vasco da Gama. Já no Gauchão, Ipiranga e Grêmio estão empatando por 0-0 no Beira-Rio, a partida que inclusive foi paralisada por um tempo por conta da chuva, já foi retomada. 2-0 no placar para o Inter contra o Monson. No Campeonato Mineiro, temos o jogo de ida das semifinais entre Atlético Mineiro e Tombense, no placar 2-0 para o Galo, 2 gols de Hulk, um de pênalti e um de falta, inclusive um golaço. Para fechar nos estaduais com o Paranaense, mais cedo tivemos Londrina e Atlético. O Furacão venceu por 1-0 e o Coritiba ganhou do Paraná Clube por 2-0 no placar. Passando pelo futebol internacional, na Alemanha, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen empataram por 0-0. Na Inglaterra, o Manchester City goleou o Newcastle por 4-0 e o Arsenal ganhou do Leicester por 2-0 no placar, seguindo na cola do Liverpool, que ainda é líder da competição. Na Espanha, o Real Madrid empatou fora de casa com o Osasuna 1-1 no placar, e para fechar na Itália, mais cedo, Lazio e Napoli empataram por 2-2, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, de baixo da Bandeirantes em campo. Não, na mesa de som não é o Daniel Chingotti. Tá aqui na escala, mas ele tá aqui. O Pozov, quem tá na mesa de som aí? Rafael Palmeira. Ah, o Palmeirinha. Na central, Betão Rebeque? Exatamente. No Twitter, o Igor Nascimento e o Gustavo Tomás no digital? Confere. Isso, porque o Daniel Chingotti está aqui no estádio do Pacaembu. A bola vai rolar daqui a pouquinho para você. E o Rafael Pellegrini também. A bola rola, com o timaço coordenado pelo nosso querido Ricardo Capriotti. A bola vai rolar já já para você, torcedor do Brasil. Tem Portuguesa, tem Corinthians no Pacaembu. Bandeirantes. Alô, torcida do Timão! O recado agora é pra você! O Viva Timão chegou para transformar sua paixão em prêmios e experiências inesquecíveis. Agora, por apenas
49 centavos. Eu vou repetir, 49 centavos. Você pode concorrer a motos, carros e caminhonetes. E não é só isso. Além dos prêmios incríveis, você também pode viver experiências únicas com o Timão. Imagine conhecer o CT do Corinthians, fazer um tour exclusivo na Arena, curtir um jogo no camarote Viva Timão e ainda levar para casa uma camisa autografada pelos craques. Participando do Viva Timão, você não só aumenta suas chances de ganhar, mas também contribui com ações sociais, ajudando quem mais precisa. É a sua paixão pelo Corinthians, levando sorte pra dentro e fora do campo. Viva Timão! É pra você, corintiano! E vai, Corinthians! Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Essa tinta da Baltec na parada, tinta emborrachada pra sua fachada, pra você não ter essa parede trincada. Tinta emborrachada pra sua fachada, 100% elástica. Essa tinta realmente é fantástica. Tinta Baltec emborrachada, tinta Baltec emborrachada. Olha só que loucura, essa tinta elimina até fissura. Tinta emborrachada Baltec. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. All-Star Weekend da NBA é no Disney Plus. Um fenômeno! Uma vez por temporada, LeBron, Curry, Doncic, Tatum e todas as outras estrelas param para saber quem faz mais pontos de 3, de quem é a maior enterrada e qual time de estrelas é melhor. Incrível! Tudo isso e muito mais no All-Star Weekend, de 14 a 16 de fevereiro. Assista ao vivo no Disney Plus Premium. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. Se tem Hit, tem Estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br www.estrelabet.bet.br. Moto, caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Futebol é com a Bandeirantes,
Bandeirantes que vem pra escalar os times, começando pelo Corinthians. Manda a milhose pro ar o Timão. Salve o Corinthians! Mandando pro ar a equipe do Corinthians que lidera o Campeonato Paulista. O Timão, que vem com 32, Matheus Tonelli no gol. Na direita, 33, Léo Maná. Zaga de 3, Félix Torres, 25, Kaká. Pela esquerda é Matheus Bidu, veste a 21. Meio de campo de 37, Guian. 80, Alex Santana. 35, Charles. E 77, Igor Coronado. Dupla de ataque. 43, Thales Magno. 11, Ángel Romero, o atacante do Timão. Banco. Opções para o argentino Ramon Dias, Cauê, Palácios, Maicon, Pedro Raul, Hector Hernandes, Kaique, Fernando Vera, Bahia, Luiz Eduardo, Guinegão, Gama e João Vitor. O futebol da Bandeirantes em campo para você, torcedor brasileiro, escalando a Portuguesa, Lusa Veneno, manda pro ar, Fabiane. Portuguesa com força máxima, com 1 Rafael Santos, 23 Thales, 3 Gustavo Henrique, 13 Eduardo Biazos e 6 Lucas Hipólito, 5 Fernando Henrique, 15 Tauan, 10 Cristiano, 7 Jajá Silva, o ataque com 19 Maceió e 9 Renan Peixoto. No futebol da Bandeirantes, o banco da Lusa. Vamos embora para mais uma temporada. Uma pintura. É pra história. Show! Show! Espetáculo! Aí a execução do hino nacional brasileiro para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil. A bola vai rolar já já para você, torcedor do Brasil, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Quem apita o jogo? Arbitragem de Daiane Muniz. Quem vem com ela, Luiz Fabiani? Evandro de Melo Lima e Daniel Luiz Marques como assistentes, e o árbitro de vídeo é Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Futebol da Bandeirantes, análise e opinião da Bandeirantes é dele. Leandro Quesada na parada. Uma decisão de campeonato para a Portuguesa, não é, que se mantém firme na briga para chegar à próxima fase do campeonato. Se conquistar a vitória hoje, fica numa situação de continuar sonhando, brigando, e é tudo isso que a Portuguesa precisa. É óbvio que mesmo o Corinthians não contando com o chamado time titular, que é realmente um bom time, esse time do Corinthians que entra em campo, para mim, encara a Portuguesa. Então vamos ter aqui um duelo também difícil para a nossa Lusa do Canindé. Acerta a comissão técnica do Corinthians em colocar os jogadores reservas e em poupar os titulares, pensando naquilo que mais difícil virá pela frente. Estamos falando já de quarta-feira, jogo na Venezuela pela Libertadores da América. Claro que o Corinthians também tem o objetivo de terminar a classificação geral em primeiro, e terminando assim terá a chance de usar o fator Itaquera, jogando em Itaquera, partida única das quartas, jogando em Itaquera, partida única das semifinais, e eventualmente chegando à decisão, podendo disputar a grande decisão na Neoquímica Arena, fazendo o primeiro jogo fora de casa, o segundo em casa, e com apoio, Ulisses, de 41, 42, 43, quiçá 48 mil, como no jogo contra o Santos. Corinthians em casa, com apoio da fiel torcida, é um time fortíssimo para ser campeão paulista. Olha, nos últimos anos, vou dizer para você, eu nunca acreditei tanto que o Corinthians pudesse chegar a uma decisão de campeonato como agora, por tudo que ele está apresentando nessa fase, numa campanha praticamente irretocável, com uma derrota para o São Paulo e aquele empate diante do Palmeiras. Posso dizer para você que, apesar de todos os desfalques, o Corinthians hoje é titular é favorito contra o time titular da Portuguesa aqui no estádio do Pacaembu, Ulisses Costa.
É o futebol da Bandeirantes para você. Você ligado para Corinthians e Portuguesa, Portuguesa e Corinthians. Milhose mais do timão aí, Milhose. Ulisses, para destacar a presença de Diego Palacios no banco de reservas. Volta a aparecer como opção, lateral esquerdo que passa muito tempo lesionado. São apenas 3 jogos nessa temporada e tem concorrência chegando. Como o Luiz Fabiani destacou, Corinthians fechando a contratação de Andineri, o lateral esquerdo argentino que pertencia ao River Plate, vem do Getafe da Espanha, por empréstimo de 1 temporada. É o futebol da Bandeirantes. Bom jogador que está pro Corinthians. É um jogador de 30 anos, né? 30 anos já, né? É jogador do River Plate. É que vendo o Bidu, o Hugo e o Palacios, que nunca consegue dar jeito nessa posição, qualquer um que venha já chega com uma expectativa maior do que aquilo que o Corinthians tem para a lateral esquerda. Esse é um ponto falho no elenco corintiano. A esquerda, lateral, a direita, lateral e a zaga, não é? Porque zagueiros corintianos bons são poucos. Os melhores, Ramalho e João Pedro Tchoca, que hoje não estão aqui. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor 20 no Brasil. Quesada, Corinthians é favorito para o jogo, mesmo com o time reserva? Favorito, mesmo com o time reserva, contra, como já destacou aí, não é? Como já destacamos aqui na nossa pré-jornada, apesar de enfrentar a Portuguesa melhor, né? Ou seja, a Portuguesa titular não é, na minha visão, um páreo tão forte para pegar o Corinthians reserva aqui no estádio do Pacaembu. Tudo pronto para a bola rolar, vai começar o jogo. Para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor 20 no Brasil, saída aqui pertence ao time do Corinthians. Vai tocar na bola pela primeira vez novamente o jogador Thales Magnum. Você ligado na Bandeirantes, estou passando um filme na minha cabeça sobre o Pacaembu aqui. Apita o árbitro, toca na bola, Thales Magnum, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! E domina o time do Corinthians, tenta ser jogando bem, Elomar, toca na bola, põe pra fora em lateral para a equipe da Portuguesa, bater pela esquerda, campo de ataque, aperta na marcação, vem Coronado, tenta agarrar o lance para o time corintiano na bola dividida, ela volta pelo setor que esquerda para Lucas, domina para a Portuguesa, tenta partir para o campo de ataque, vem bem Charles para ganhar, soltou para Coronado, abre para Léo Maná, ele tenta o toque de bola, nossa, como se Léo Maná é ruim de bola, velho, ele atravessa a bola do outro lado, dá para já da Portuguesa, ele domina pelo setor de direita do campo de ataque, vai para a finta, já escapou, chega bem, Kaká vem para tirar, ele domina para o Corinthians, mas não domina a mão, sai com bola e tudo para a linha de lado, tá parado o jogo, tá marcado, lateral para a equipe da Portuguesa, bater pela direita do campo de ataque, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar, torcedor brasileiro, e já domina no campo de defesa para sair jogando, é bola no campo de retaguarda para a equipe da Portuguesa, bater do seu campo de defesa e sair para o jogo, Bautec protege, impermeabiliza e colore a sua casa, Bautec, impermeabilizando e colorindo o Brasil, a bola volta no toque de bola para ser jogando, recolhe contigo no setor intermediário, vem para o toque de bola contigo no setor de meio de campo, já domina novamente o time do Corinthians no campo de defesa, vem com Léo Maná domina no campo de defesa, volta a jogada na zaga central, tenta ser jogando, Félix Torres abre para Kaká domina para o time do Corinthians, soltou pela direita no campo de ataque, abre na esquerda para Bidu para Thales Magnum, liga a jogada para Coronado deixa para Bidu prende curtinho no campo de defesa, recolhe o time corintiano, pede Romero pelo meio de campo, ele prende a jogada, está jogando, bola passa na frente do Alex Santana, domina pela meio direita, Félix Torres abre a jogada para Léo Maná, domina para o time do Corinthians, faz a finta em cima da marcação, no primeiro ele prende o lance, tenta o toque de bola, no meio tinha Coronado, prefere voltar a jogada, volta, limitado Maná, a bola volta no campo de defesa para o time corintiano ser jogando, recolhe o Corinthians para sair para o jogo, já prende a jogada no campo de defesa, domina no campo de retaguarda, prende bola o time corintiano, a abertura vem para Romero domina pela direita, vem para o toque de bola, Coutinho Charles, dominou para o Corinthians, passou, se abrir na esquerda, é boa, ligou para Riano, tá sozinho em campo, perde a bola, ele achou que ele estava sozinho no jogo, domina do campo de defesa, recolhe pelo setor de esquerda, aperta o time da Portuguesa, tenta descer, vem para tirar, chega na bola para rasgar, dali Alex Santana põe para fora, tá parado o jogo, tá marcado o lateral para a equipe da Portuguesa bater pela esquerda, campo de ataque, lateral para a Portuguesa bater, Bautec protege, impermeabiliza e colore a sua casa, Bautec impermeabilizando e colorindo
do Brasil. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Brinde o lance no campo de defesa para sair para o jogo. Já recolhe novamente, vem para a finta, tenta o toque, tenta recolher o time do Corinthians. Vem para o toque, Kleber Santana domina pelo seu campo de defesa. Ele tenta o levantamento à frente para o comando de ataque. Vai para a finta, faz o break, perde a jogada. Bola volta com a Lusa. Félix Torres deu o bote, errou na batida. Gol! Vai embora o chute do Jajá. À direita no gol. Gol que fica fiel, torcida corintiana. A bola vai embora, liga de fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians, Papera. Boa chegada do Jajá pelo lado esquerdo, ele que costuma jogar pela direita. E uma curiosidade, Ulisses, um estudo internacional apontou que ele é o 6º jogador mais rápido do futebol brasileiro. Ô louco, que coisa. Quesada, 3:20, como é que começa o jogo, Quesada? Começa um jogo com muita correria, né? A Portuguesa tentando atacar e o Corinthians tendo uma tranquilidade para sair jogando, não é? É um time desentrosado esse do Corinthians. É bom o corintiano ter um pouquinho aí de paciência. E destacar o Tauan, né? Que voltou hoje aí, homem de muita marcação nesse meio campo da Portuguesa. A gente vai ver muito embates dos jogadores do Corinthians com camisa 15 da equipe da Portuguesa. Vai o Corinthians aí, Ulisses Costa. E tenta descer o time do Corinthians, vem com toque de bola de Léo Manabra, jogada para Charles, Charles domina para Romero. Romero recolhe pelo seu campo de defesa, vem para finta em cima da marcação no primeiro. Prende o lance, sai jogando novamente o time do Corinthians. A abertura foi feita pelo seu campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no campo de retaguarda. Vai pro toque de bola contigo novamente pelo setor de esquerda. Recolhe o Corinthians na esquerda, tenta Bidu. Apertou, ganhou, tocou, perdeu, ganhou, Bidu, põe pra fora. Lateral pra Lusa bater pela direita, campo de defesa. E o Corinthians que pressiona a saída de bola da Lusa com pelo menos 4 jogadores. Thales Magno, Coronado, jogadores que tiveram bastante oportunidade no começo do ano, acabaram indo pro banco. Hoje tentam impressionar Ramon Dias. É o futebol da Bandeirantes para você ligado na Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, você curtindo o sonsaço da Bandeirantes. A bola volta no toque de bola para ser jogando, recolhe no campo de defesa, domina no campo de retaguarda para ser jogando o time da Portuguesa no campo de defesa. O tempo não para, a Bandeirantes marca. Você confere, jogados para você conferir exatamente. 5 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Pacaembu. Paulistão continua para você. Corinthians, Portuguesa e Corinthians 0-0. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, Pusóvio. Ulisses, mais cedo em Campinas, a Ponte Preta ficou apenas no empate com o Botafogo de Ribeirão Preto por 0-0. Com isso, o Palmeiras, se vencer o São Paulo amanhã, empata em número de pontos com a Macaca. É o futebol da Bandeirantes para você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. E domina para ser jogando, vem para o toque de bola, time da Portuguesa no campo de defesa, recolhe a jogada novamente o time da Lusa. A bola volta contigo no campo de retaguarda, vem para o toque de bola novamente. Domina, tenta descer pelo campo de defesa, recolhe contigo novamente o time do Corinthians, tenta partir do campo de retaguarda. Levantamento foi feito à frente no comando de ataque, tenta o toque de bola, volta contigo pela esquerda. Domina o time da Lusa, a bola batida direta pro gol. Donelli tirou. A pancada vem no meio, uma paulada. Passou embaixo do pé do Félix Torres. O Donelli ia tomando o gol, dá o tapa na bola e põe para escanteio. É a Lusa que começa a ditar a regra do jogo. Dessa vez com o Lucas Hipólito batendo pelo lado esquerdo e o Donelli forçando o escanteio. O primeiro da partida a favor da Lusa, Ulisses. Tá parado o jogo, tá marcado escanteio. Escanteio para o time da Portuguesa bater pelo setor de direita no campo de ataque. Escanteio para o time da Portuguesa bater. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Se posiciona para a cobrança novamente o time da Lusa. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. Vem levantamento para dentro da grande área. O levantamento vai ser feito, cobrança de escanteio para a direita. Escanteio batido na entrada da grande área. Vem pro toque, Thales Magno tentou bater pro gol. Pegou mal. Mandou para a liga de fundo em tiro de meta para a equipe do Corinthians bater tiro de meta para o Timão cobrar. Tá parado o jogo. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Para você ligado no futebol da Bandeirantes. Quesada, 7 jogados, primeiro tempo de 0, Portuguesa 0, Corinthians. A gente pode dizer que a Portuguesa levou mais perigo nesse início, pelo menos nesse lance, né? O grande lance desse primeiro tempo, saindo nesse chutaço aí do lateral Lucas Hipólito, um chute muito bem executado e uma defesa bem efetuada também pelo goleiro corintiano. Um lance difícil, tá ligadão no jogo, Donelli. O Corinthians agora tenta o ataque.
E vem pro jogo, domina no campo de ataque, recolhe novamente o time do Corinthians, bola foi solta no campo de defesa, aperta na marcação, tenta ganhar o time corintiano, não consegue, a abertura vem pelo campo de retaguarda, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, domina o Corinthians, a abertura pelo setor de ponta para Romero, Romero dominou, balançou, vai pra finta, tenta o toque de bola, voltou Curtigo no comando, abriu pro toque de bola, turno no meio de campo, Curtigo no setor intermediário, recolhe o time do Corinthians, vai pra finta, Thales Magno dominou, abriu boa bola pra Coronado, tabelou, tentou o toque, para no Rian. A bola volta com o time da Portuguesa que tenta descer. Já domina no campo de defesa, passa contigo no setor intermediário. Domina no campo de defesa, vem pro toque de bola, o time da Luz pelo setor de esquerda. Lucas Fernando domina. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs da na sua vida. Tá no Tenda, torcedor do Brasil. Ela volta no toque de bola para ser jogando, domina novamente, vem pro toque o time da Portuguesa para ser jogando no campo de retaguarda, domina pelo setor intermediário no campo de defesa o time da Lusa. A abertura vem no toque de bola com o time para a ponta, lançamento muito forte à frente do Anelli, sai do gol o goleiro corintiano para fazer a defesa. É a Lusa tentando propor jogo através do método do técnico Cauã de sua contratação nesses primeiros minutos, Ulisses. A bola volta no toque de bola contigo novamente no setor intermediário, domina o time do Corinthians, vem com Rian prende para o time corintiano, você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, já domina no campo de defesa, vem para a finta, tenta o toque com o time pelo setor de esquerda, lançamento para Thales Magno, não alcançou, a visão de jogo do Bidu. Boa conexão com o Thales Magno, que demorou um pouquinho para perceber a intenção do lateral esquerdo corintiano. Thales, artilheiro do Corinthians na temporada com 4 gols, dessa vez ficou a um passo de buscar o quinto. É o futebol da Bandeira do Brasil, obrigado a sintonia. A bola volta no toque de bola, tenta descer com o time pela ponta, o time da Portuguesa, a bola passa por todo mundo pelo Kaká. Domina o goleiro corintiano para ser o jogador do campo de defesa. Amortecedor com qualidade e segurança tem que ser na Nakata, sabe por que? Ora, porque é na Nakata. E tudo azul pela frente. E domina, tenta descer contigo no campo de defesa. O time do Corinthians prende a jogada com Rian. Rian prende no campo de retaguarda, tenta o levantamento à frente, volta para Alex Santana. Ele prende o lance para o time do Corinthians para ser o jogador do seu campo de defesa. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Abertura à frente para Thales Magno, um novo passe forte. Bola muito forte, vai embora para a linha. Para a linha, não. Sai do gol tranquilo. O Rafael Santos para fazer a firme boa defesa e sair jogando. Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista ao campeonato inglês, campeonato italiano, campeonato espanhol no Disney Plus. Com transmissão da ESPN. Alex Santana domina, deu para Rian. Bidu vai passar. Dominou Rian, vem pro break. Rian dominou pro Corinthians, abriu pra Bidu pela ponta esquerda, abriu o compasso, vai pro cruzado, puxou, fez a finta, balançou, tentou levar a linha de fundo. 0-0, Português e Corinthians. Bidu prende, fica no chão, tenta se livrar e perde a bola. Perde a bola porque foi fominha, tinha Alex Santana mais atrás para ser pro jogo. Aí domina, tenta descer novamente o time da Portuguesa, houve a falta. Falta para a Portuguesa bater do campo de defesa. A inteligência do Renan Peixoto, que enquanto os jogadores do Corinthians batiam cabeça, o Rian, o Bidu, tropeçando na bola com dificuldade de concluir a jogada, foi inteligente, pisa, chama a falta. A Lusa tem tranquilidade, 0-0 Pacaembu. Hit de verdade, a jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela, acesse estrelabet.bet.br. A bola volta no toque de bola, tenta o toque, o time da Portuguesa, a bola foi junta para Renan Peixoto, balançou, puxou, perna da direita, trava a zaga do time do Corinthians, a bola volta no toque, curtindo novamente de Cristiano, dominou pro time da Portuguesa, bateu no alto, Donelli sai para fazer a firme boa defesa. Cristiano, que é o artilheiro, empatado com o Renan Peixoto da Portuguesa neste campeonato paulista, tentou o chute de fora e parou no Donelli, Ulisses. Domina no campo de defesa para sair jogando. Recorde o time Corinthians, vem com Charles. Charles domina para o time do Corinthians, vai tentar o toque de bola frente no comando de ataque. Ele regola na dividida, Alex Santana ganha o lance, sai jogando para o time do Corinthians. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, pela esquerda, Coronado dominou, se aproxima da área, tentou rolar para Romero, tirou o zagueiro, voltou para Bidu, Bidu para Romero, Romero para Bidu, espaço para cruzar na segunda trave, não, Bidu.
É bola aérea na segunda trave. Thales Magno livre de marcação. Vem para travar. O zagueiro põe para a linha de fundo. Escanteio pro time do Corinthians bater da esquerda. Valeu bronca no Thales Magno, que olha pro Bidu e fala: pô, já te falei, vou passar na segunda trave. Não dá rasteira não. Agora vacina no lateral esquerdo, pede desculpas. Mas tem escanteio Corinthians dos pés de Igor Coronado. Escanteio pro time do Corinthians bater pelo setor de esquerda. Gol do antigo tobogã no estádio do Pacaembu. Se posiciona para cobrança. Escanteio pro time do Corinthians bater. Vem pra bola, Coronado. Partiu pra bola, bateu o escanteio, levantou Thales Magno. Tentou de cabeça, tira o zagueiro, volta pra Bidu. Bidu põe no peito, abre pra Maná. Recolhe do campo de ataque pro time do Corinthians. Solta pela direita, abriu pro toque de bola com o time de Romero. Romero domina pro time do Corinthians. Por entre as pernas do marcador. Passou, Romero tentou cruzar. Pro gol, bateu direto, pegou. Rafael Santos faz a defesa. Que metida de bola no Romero por entre as pernas do Lucas, lateral esquerdo da Lusa. Pra quem diga que ele não tem habilidade, que não tem técnico, Romero, vez ou outra, ele mete uns dribles como esse, bonito no meio das pernas, e aí chutou pra qualquer lado só pra sair na foto. Cruzamento não foi bom. E vem Romero, solta para Léo Maná e não sabe o que faz com a bola, volta para Romero. Romero domina, tenta o toque de bola, Coutinho. Abriu para Coronado, outra finta, outro drible, afasta, o zagueiro tira, Coronado pede a falta, o árbitro manda seguir. Lançamento à frente muito forte. Vai sair para a linha de lado para a equipe do Corinthians bater lateral, tentava chegar da bola já. Valtec protege, impermeabiliza e colore a sua casa, Valtec. Impermeabilizando e colorindo o Brasil, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados para você conferir. 13 minutos de bola rolando, 13 de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Pacaembu continua para você, Corinthians e Portuguesa, placar de 0-0 na Bandeirantes. Quem fala é você, diz aí, Opus óbvio. Ulisses, fim de jogo no Campeonato Mineiro. O Galo vence a Tombense por 2-0 no placar, 2 gols de Hulk na partida de ida das semifinais da competição. É o futebol da Bandeirantes, domina o time do Corinthians, tenta descer contigo no campo de defesa, abertura vem pelo campo de defesa, recolhe o time corintiano para ser jogando, abertura do campo de retaguarda para Donelli, volta para Félix Torres para Donelli domina novamente no campo de defesa, vem para finta em cima da marcação, ele tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, já recolhe novamente o time do Corinthians com Romero, partiu o Thales Magno, Romero lançou muito mal e fica se lamentando. É uma questão de adaptar-se ao gramado, hein, Leandro Quesada? Agora você vê, o Corinthians constrói o jogo, mas nesse toque final que a gente chama de assistência, aí o Corinthians não tá caprichando. 3 lances, enfiadas de bola pro Thales, faltou um pouquinho de capricho. Cruzamento do Bidu poderia ter sido pro alto, pro Thales, ou mais curtinho pro Coronado, como o Coronado reclamou. Ou seja, se o Corinthians acertar esse último toque, logo chega 1-0 aqui no Pacaembu, Ulisses. Você comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor do Brasil, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, CSU, pode confiar. Domínio do campo de defesa, tenta descer contigo no campo de retaguarda, recolhe o time da Portuguesa, a bola foi solta. Léo Maná vem de cabeça, cabeceando, não tinha ninguém do Corinthians para volta com o time da Portuguesa. Já sai jogando no campo de defesa, a abertura foi feita, à frente tenta o toque de bola, perto do time da Lusa. Lançamento pelo setor de esquerda, a bola sai para a linha de lado. Tentava o domínio Cristiano, lateral, campo de defesa para o time do Corinthians bater. Manuel pro Timão cobrar. Você está no futebol da Bandeirantes, alô Gilson Rocha. Tá ligado na Bandeirantes, Pedro Topoli, obrigado pelo carinho da sintonia, Leninha Lobo, ligado no microfone da Bandeirantes, Luiz Quintal, só da Bandeirantes, Bidu dominou na esquerda de ataque, cruzou no bagulho, passa por todo mundo, tenta chegar Coronado na bola e vai chegar, domina pro time do Corinthians, tentou a finta, ele perde o lance, a bola volta no toque de bola, Coronado para apertar, aperta pro Corinthians, travou, tocou na bola, a bola volta com o time da Lusa, que sai jogando pela direita no campo de defesa, é bola novamente no campo de defesa, recolhe a Portuguesa, tentou chegar, Kaká vem pra tirar, põe pra fora, lateral direita pra Lusa bater. Ulisses, há pouco eu falei do técnico Cauã de Almeida, da Portuguesa, ele que passou pelo Corinthians em 2023 como auxiliar de Mano Menezes, deixou o clube na ocasião para assumir o América Mineiro. A bola volta no toque de bola, tenta descer do campo de defesa, recomeça o time da Portuguesa para sair jogando. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios.
Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil é Braspress. Eu quero você comigo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor do Brasil. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. William Oliveira em Lins, corintiano, ligado no microfone da Bandeirantes. Domina o time da Portuguesa, tenta descer pelo setor de esquerda, câmera-ataque em velocidade, tentando descer, vem para tirar Alex Santana. Ele toca na bola, põe para fora, lateral para a Portuguesa, bater pela esquerda, câmera-ataque, o Maceió partia com perigo pela esquerda aí. Maceió também um desses escapes da Portuguesa pelo lado esquerdo, cria das categorias de base do clube e já anotou 2 gols nesse Paulistão, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Se posiciona novamente no campo de retaguarda, tenta descer o campo de ataque, o time da Portuguesa. Charles vem para a marcação, a bola volta, campo de defesa, tenta descer com o time pelo setor de direito do campo de ataque. Vem Thales, domina para o time da Portuguesa. Vem para fintar, passou pelo Rian, foi travado no momento do cruzamento. A bola volta com o time da Portuguesa pela esquerda com Fernando Henrique. Fernando Henrique domina para o time da Lusa, tenta fintar na marcação, aperta o time do Corinthians, vem para ganhar com vontade. Coronado ganhou, se lança, Rian é bom, abriu para Romero. Lançou errado pro Romero, Coronado. Thales Magno na direita, partia livre. Agora faltou visão de jogo pro armador do Corinthians, que também teve uma questão importante. O Rian, que na disputa de bola fica lá se lamentando, não foi pro lance. Faltou uma opção também, o Coronado reclama. E vem para o jogo o time do Corinthians, Alex Santana faz boa jogada, escapa da marcação do Renan Peixoto. A bola volta com o time do Corinthians para descer pelo campo de defesa. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo da retaguarda. Domina Alex Santana, prende para o time do Corinthians, lançou. É boa a bola para Thales Magno, mano a mano, dominou, Maná vai passar, ele limpou, puxou, bateu pro gol, pega o goleiro. No meio do gol, Rafael Santos faz a defesa em 2 tempos. No pé do artilheiro da temporada, que ainda não tem sua permanência definida. O Thales Magno pedala, corta pro meio. A finalização sai fraquinha, fica fácil pro goleiro. 0-0, persiste no Pacaembu. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.com.br. estrelabet.bet.br. Você ligado no microfone de Bandeirantes. Aqui tá parado o jogo, lateral para o time do Corinthians, bater lateral, quebrado, vem para o toque para o time corintiano. Placar do jogo continua, placar de Corinthians e Portuguesa 0-0. Domínio do campo de defesa para ser para o jogo, tenta o toque para contigo no setor intermediário, prende bola o time corintiano. Já desce pelo setor de esquerda, a abertura foi feita à frente, tenta Romero, passe de bola. Domínio para o comando de ataque, já solta a jogada continha pelo setor de esquerda. Na esquerda, recolhe do campo de defesa, vem para o drible, domina novamente o time do Corinthians com Coronado. Ele prende o lance, balança em frente ao seu marcador, vai tentar o toque de bola, solta contigo no setor intermediário. Recolhe para o time do Corinthians, tenta ser jogando pelo comando de ataque, vai para a finta. Abriu na esquerda, boa bola para Rian, prendeu para o time do Corinthians, gira a jogada para Bidu, Bidu girou para Thales Magno tenta a finta, perde o lance, vem para tirar o time da Portuguesa. Aperta na marcação, recolhe, tenta ser jogando, pisa na bola o Cristiano. A bola volta a campo de defesa, a árbitra para. Tá marcando a entrada forte do Alex Santana. Falta para a equipe da Lusa bater campo de defesa. E foi para dar uma tesoura. Com as 2 pernas abertas, o Alex Santana, por sorte, não acerta. O Cristiano consegue se esquivar. Ainda assim, a falta é marcada. Posse para a Lusa no campo de defesa. Domingos Duarte, tá ligado na Bandeirantes, forte abraço, obrigado pelo carinho da sintonia, você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro, domínio no campo de defesa, tenta descer novamente o time da Portuguesa pela direita, aperta na marcação, lançamento foi feito à frente, Kaká perdeu, caiu, vem a Luz, a bola batida pro gol, vai embora pra linha de fundo, mas o bandeira marcava impedimento. Só que o Kaká perdeu pro centroavante Renan Peixoto, esse Kaká é ruim de bola também, velho. Bola pro artilheiro da Portuguesa. O Kaká dormiu e o Renan Peixoto, que tem uma passagem pela base do Corinthians, ficou em condições de chutar pro gol. O Donelli caiu, tava no lance, ela foi pra fora. Impedimento marcado, segue 0-0, Ulisses. Minha mãe do céu, mas que zagueiro ruim. Onde o Corinthians vai arranjar esse zagueiro, hein? Ainda foi obrigado a comprar, né? Foi obrigado a comprar. Quantos? Fala aí, quanto? 22 milhões de reais. O quê? Pro Tokushima Vortis do Japão. A bola volta, nosso empresário é bom também. Domínio do campo de ataque, tenta descer contigo do campo de retaguarda. Domina o time do Corinthians, abertura para Renan. Renan domina novamente, vem para finta, tenta o lançamento para Thales Magno. Em velocidade, tentou ganhar. A bola vai embora. Vão matar o Thales Magno, hein? Pelo menos a terceira bola, Ulisses, que os caras colocam com muita velocidade. E o Thales vai fazer o quê? Obrigado a correr para não chegar. E de novo a bola em linha de fundo, vira tiro de meta para a Lusa.
Tiro de meta novamente para a Lusa bater. Departamento médico no campo de jogo. Sente o goleiro da Lusa. Tá sentindo o Rafael Santos. O Rafael leva as mãos ali aos joelhos. Parece que ele tá com mal-estar. Não é nada de parte física, pelo menos é isso que aparenta. Nesse momento ele toma uma água, respira um pouquinho por ali. O já experiente goleiro Rafael, de 36 anos da Lusa, recebe atendimento no campo de jogo. Você ligado na Bandeirantes, o Disney Plus está com a melhor do futebol. Assista ao campeonato inglês, campeonato espanhol e ao campeonato italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN para você. Aqui tá parado o jogo, tá marcado novamente bola. É bola para a equipe da Portuguesa ser jogador no campo de defesa. Momentaneamente o goleiro da Portuguesa recebendo atendimento no campo de jogo. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados 22 minutos e 30 de bola rolando. Etapa primeira de jogo, primeiro tempo girando o placar do Paulistão. Antepenúltima rodada da primeira fase, 10ª rodada de 12, continua. E o Corinthians já jogou 11, hein? Só tem mais um jogo pelo Paulistão, porque o Corinthians antecipou o jogo dele da 11ª rodada contra o Novo Horizontino, que seria no meio de semana, porque estreia na pré-Libertadores da América. Continua Corinthians e Portuguesa, placar de 0-0 pros óbvio. Ulisses, mais tarde, às 15 para as 10 da noite, teremos Clássico dos Milhões no Rio de Janeiro. Flamengo e Vasco em campo no Maracanã. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você comigo na Bandeirantes, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E do meio do campo de defesa, tenta descer o time da Portuguesa, vem com o Eduardo, tenta o toque de bola, lança frente, Bidu vem de cabeça, toca. Mas toca para fora, tentava buscar Coronado, lateral para a Portuguesa, bater pela direita do campo de ataque. O Disney Plus está com o melhor do futebol, assista ao campeonato inglês, campeonato espanhol e campeonato italiano no Disney Plus. Com transmissão da ESPN. Você vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. 0-0, Corinthians e Portuguesa no Pacaembu. A bola volta no toque de bola, tenta descer Alex Santana, abre para Bidu. Bidu domina para o time do Corinthians, liga a jogada para Thales Magno. Ele domina a balança em frente à marcação, vai tentar o toque de bola, tentou o lançamento à frente, lança errado, Thales Magno. Até cai no chão, bola volta de graça com Rafael Santos, goleiro da Lusa, veneno para sair jogando. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na Cata. A bola volta no toque de bola novamente, vem pro toque de bola, tenta descer. Eu quero você comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Do meio do campo de defesa, tenta descer contigo no setor intermediário. O time da Portuguesa, abertura, vira o toque de bola com Jajá. Ele prende o lance, balança na marcação, tenta ganhar o time do Corinthians, sai jogando contigo Alex Santana. Ele prende a jogada para Félix Torres, que abre para Léo Maná. Maná domina do campo de ataque, tenta o toque de bola para Charles, bateu um tiro de meta no Charles. Charles vem, toca na bola, ganha a jogada, a bola vai ser recuada aqui atrás no campo de defesa. Thales Magno pressiona o goleiro do time da Portuguesa, que tenta ser jogando e põe para fora a bola. Lateral para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem Bidu. Bidu tem Ram, mais atrás, Kaká, toca no meio para Alex Santana, que é melhor, abriu para Alex Santana. Soltou jogada para Coronado, fintou, driblou, tentou rolar, foi para área. Perde o lance Coronado, afasta o time da Lusa, veneno, tenta descer do campo de defesa, a abertura vem de forma errada, aperta o time do Corinthians, passa por todo mundo. Thales Magno tentou chegar, não chega na bola, venha vibrar com preço baixo, é a qualidade do tempo atacado. Rian ganhou pro Corinthians, deu para Thales Magno a missão, a devolução, soltou na direita, campo de ataque para Léo Maná, abriu para Romero, Romero domina para o Corinthians pela direita, abriu o compasso, vai para finta, puxa, perna esquerda, ele ergue a cabeça, gira para Coronado, entrada da área, deu boa bola para Romero, vai fazer o gol, afasta dali. Lucas vem, toca na bola, põe pra linha de fundo, escanteio direita pro Timão bater. Pra fazer subir o volume do Pacaembu, que dá uma nostalgia, como canta alto o torcedor corintiano, que bola do Coronado. O Lucas Hipólito bem no lance, manda pro segundo escanteio do Corinthians no jogo. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação com cartão Tenda, tá na sua vida, tá no Tenda, levantamento para cima do Corinthians, cruzamento muito forte. Quem cruzou a bola? Léo Maná. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians da Portuguesa bater. 20 anos de idade, Léo Maná já teve muitas oportunidades, mas ainda não consegue se firmar como um reserva imediato do lado direito. Mais uma vez se precipita no cruzamento, o Félix estava na bola. Ela vai em linha de fundo, 0-0 Pacaembu. 0-0, o placar do jogo, o tempo não para, Bandeirantes marca. 26 minutos de bola rolando, 26 minutos de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista.
Continua Pacaembu pra você, Corinthians e Portuguesa, Portuguesa 0, Corinthians também 0. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, alô, Pusóvio. Ulisses, o tenista brasileiro João Fonseca, de apenas 18 anos, acaba de vencer o sérvio Laszlo Djere por 2-1. Com isso, ele está na final do Aberto da Argentina. Agora aguarda outra semifinal entre Francisco Cerúndolo, tenista argentino, e Pedro Martínez, espanhol. Ele perdeu o primeiro set ou não? O primeiro set, ele venceu 7-6. Venceu, perdeu o segundo e ganhou o terceiro. Exatamente. Legal, a bola volta, no toque de bola, grande tenista brasileiro, a promessa do tênis do Brasil, domina no campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians, vem com o Coronado, linda bola no toque de bola, Coutinho partiu no comando, afasta a zaga da Portuguesa, tentou Léo Maná. 2 jogadores da Portuguesa no aquecimento, Ulisses, Hudson e o Barba. A bola volta no toque de bola, Léo Maná perde o lance, novamente a torcida do Corinthians já cansou dele, domínio do campo de ataque, lançamento vem à frente, vem pra tirada dele de qualquer maneira, Félix Torres tira mal, aperta na marcação, ganha o time do Corinthians, houve a falta no Charles, ele ganhou do Tauan, aí o Tauan puxou ele pela mão, fez a falta para aqui para o Corinthians bater na intermediária de ataque. Vem a Daiane no lance, frontal, a visão da arbitragem para esse embate do Charles com o Tauan, 2 volantes batem cabeça, melhor para o time do Corinthians, que tem falta perigosa nos pés de Igor Coronado. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima se posiciona para a cobrança de falta. É falta para o time do Corinthians bater para você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Placar do jogo continua 0-0. Estádio do Pacaembu, 0 para o time da Portuguesa, 0 para a equipe do Corinthians. Falta para a equipe da Portuguesa do Corinthians bater. Falta para o Timão bater. Em frente ao banco de reservas da Portuguesa pela meia direita de ataque. Vem para a cobrança de falta o time do Corinthians. Coronado partiu para a bola, correu, bateu, levantou no banco do gol. Toque de cabeça para trás. Thales Magno vai chegar, ele ganha para o time do Corinthians pelo setor de ponta, domina para o time corintiano, já foi empurrado, o Thales Magno balança na marcação e ganha lateral. Seria falta, né? Mas o árbitro está dando lateral para o Corinthians bater pela direita. Vem para a cobrança Léo Maná, ele bate lateral para Coronado, Coronado domina para o time do Corinthians, tenta ser jogando no campo de defesa. Valtec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Valtec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Vem para o toque de bola, o time do Corinthians tentou descer. Kaká parte no ataque para foi solta contigo na intermediária para Romero. Romero domina, tenta o toque de bola, voltou novamente contigo na intermediária. Na bola prensada, a bola volta com a equipe do Corinthians que tenta sair jogando, ganha lateral. Lateral para o Timão bater da esquerda, campo de ataque, tá parado o jogo. E sentiu o jogador da Luz Veneno. Sentiu camisa 15 da Portuguesa, o Tauan, que na disputa de bola com o Romero, depois tem um pisão do Alex Santana, não consegue ficar de pé, agora recebe ali a atra da Yane Muniz, daqui a pouco atendimento médico. Tauan tá caído no gramado. Pra você ligado na Bandeirantes, 29 jogados, que sabe o jogo, placar de 0 Lusa, 0 Corinthians. O olhar da Portuguesa nesse trio da frente é muito legal, já Renan e Maceió, mas a bola não tá chegando, né? E aí algumas críticas ao futebol do Cristiano. O Cristiano precisa aparecer mais no jogo, precisa ser mais acionado para também acionar. E do lado do Corinthians, acertar esse último passe, porque o Corinthians joga bem do meio para frente, tá muito bem o Corinthians do meio para frente. E vem Romero, deu para Bidu, Bidu para Romero, Romero para Bidu, Bidu desceu na linha de fundo, vai para o cruzamento, enfiou boa bola, é para Coronado, bateu em cima do peito do zagueiro. Porque Romero atrapalhou no lance. A bola volta com o time do Corinthians. Lateral para o Timão bater pelo setor de direito do campo de ataque. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser seu. A mais premiada do Brasil. CSU pode conferir. Brasil e pode confiar. CSU pode confiar. A bola volta no toque de bola contigo novamente. Recolhe do campo de defesa. A arbitragem está analisando. Vai mandar bater lateral para o time do Corinthians bater. A bola volta aqui no Pacaembu, a gente fica meio no meio da torcida, é legal. A bola volta novamente no campo de defesa, você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, sai jogando novamente o time do Corinthians, a abertura vem à frente do campo de defesa. Recolheu o Rian, tem aberto o Kaká pela direita, Bidu tá mais espetado. Domínio do campo de ataque, Kaká vem pra finta, ele perde a bola, o Kaká como sempre, porque é péssimo jogador. Domínio do campo de ataque, aperta na marcação, vem Rian pra marcação, bola volta com o time corintiano. Coronado domina, tem Charles aberto aqui pelo setor de direita, já domina do campo de defesa, Charles não olha a linha de impedimento, estava impedido, agora tem condição de jogo, a bola volta para Coronado, se o Charles partir está impedido, domina na direita, eu tô falando, ele não tá olhando a linha de impedimento, cara.
Ele fica pedindo a bola na frente e não olha a linha de impedimento. Eu tô avisando, vai estar impedido. Ele estava impedido na hora que foi lançado. É o jogador que não entende essas coisas, né? Tem jogador que não entende mesmo, né? Agora, o Kaká não acerta uma, sem pegação de pé, hein? Na boa, hein, Ulisses? Não acerta uma, cara. O que acontece com esse rapaz, hein? Alguém tem explicação? Ele é bom para escrever faixa pros outros. Mas para jogar bola é uma porcaria. A bola volta no toque de bola. Vai sobrar para Thales Magno. Tentou ganhar, perdeu, ganhou, soltou. Balançou pela direita, vem pro toque de bola desequilibrado. Ele perde, a bola volta. Volta com a Lusa Veneno que tenta ser jogando. Thales Magno na marcação, aperta o time do Corinthians na saída de bola. Recolhe o time da Portuguesa, dá um pico à frente no comando de ataque. A bola vai sobrar, tentou o toque de cabeça. Cochilou, perdeu a jogada. A bola foi solta à frente. Na marcação, Kaká, batida pro gol. Renan Peixoto põe pra fora. Mas o árbitro tá dando desvio, tá marcando a árbitra, escanteio para a Portuguesa bater na esquerda. Segundo escanteio para a Lusa no jogo e mais uma vez numa jogada direta. Primeira com o Renan Fonseca e depois com o Jajá, que venceu com facilidade o Kaká e descola o segundo escanteio a favor da Lusa, Ulisses. A Braspress é a maior transportadora de encomendas em todo o Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Escanteio para o time da Portuguesa bater pelo setor de esquerda. Câmara ataque, vem Cristiano para a cobrança. Escanteio para o time da Lusa bater. Cristiano, ele vem para bater. Escanteio para o time do Corinthians. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Vai partir para a cobrança de escanteio. Cristiano ajeita a bola, partiu para a bola, correu, bateu, levantou. Thales Magno de cabeça, vem para tirar para o time do Corinthians. A bola volta com o time da Lusa pela direita do campo de ataque. Ameaça o cruzamento dentro da grande área. Levantamento bem na boca do gol. Toque de cabeça do Nelly. No meio do gol, facilmente faz a defesa. E a quarta finalização da Portuguesa em direção ao gol do Corinthians, Ulisses. Dessa vez no lance de bola aérea, a jogada começou com o Cristiano, grande líder e criador dessa equipe da Lusa. A bola volta com o time do Corinthians, subida do campo de ataque. Thales Magno fica no chão, árbitro para a árbitra, está marcando lateral para o time do Corinthians bater. Lateral cobrado, domina muito mal, Coronado perde o lance, a bola volta com o time da Portuguesa, com falta de Coronado, está parado o jogo. O Disney Plus está com o melhor do futebol, assista ao campeonato inglês, campeonato espanhol e campeonato italiano no Disney Plus. Com transmissão da ESPN. A bola volta no toque de bola, domina do campo de ataque, tenta descer a equipe da Portuguesa. Bola batida pro gol do Jajá na trave, ela deu, não entrou. Dominou na esquerda, Lucas passou, cruzou no boca do gol, toque de cabeça, vai pra fora do Maceió. Tiro de meta para o Corinthians bater. A zaga do Corinthians, ela não existe com o Félix Torres e com o Kaká. Se os jogadores da Portuguesa se tocarem disso, vão explorar toda hora essa bola aérea. Porque a bola passa aérea, passa por baixo, aí é o mel. E para que aconteça isso, a Portuguesa tem que caprichar nessa troca de passes. Bola passando ali pelo Cristiano até chegar a esse trio da frente. É muito fácil passar por essa dupla de zagueiros. O Félix caiu muito de produção nos últimos tempos e o Kaká nunca conseguiu se firmar como um bom zagueiro com a camisa do Corinthians. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo, tá marcado lateral para a equipe da Portuguesa, batendo pelo setor de esquerda. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Já domina no campo de defesa, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Obrigado, torcedor, você ligado no futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Domina no campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta novamente. Já tenta descer o time do Corinthians, não consegue. Rebate, rebate, bola volta com o time da Portuguesa. Aperta na marcação, mas houve a falta do Kaká. Aí o Kaká joga a bola no chão, fica irritado. O banco do Corinthians se levanta, tá parado o jogo. Impedimento, Ulisses. No início da jogada, o Renan Fonseca estava impedido, sofreu a falta, mas o lance foi invalidado. E cartão amarelo para o zagueiro Kaká. Claro que jogou a bola no chão, foi indisciplinado e tá certa a árbitra do jogo. Quesada. Absolutamente certo. Agora, como falta inteligência para alguns jogadores, né? Estamos ainda no primeiro tempo, o jogador já fica pendurado. Então aí no segundo tempo vai ter que mudar, né? Porque o Kaká é o jogador do confronto, vai ter que dar o combate. Um lance para amarelo, ele está expulso. É o futebol da Bandeirantes. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. E eu vou dizer um negócio. O som ambiente do Pacaembu é uma das piores coisas do mundo. Eles privatizaram o Pacaembu, tá com a história, o nosso, o meu, o seu, não.
Pacaembu é deles, não é mais do povo, não. Tira isso da cabeça, viu, gente? A bola volta e sim, tá tudo bem também, se venha privado, vem pra arrumar, não é mesmo? Mas, ó, vou dizer um negócio pra você. Eles pioraram bem o Pacaembu, viu? A bola volta no toque de bola, a árbitra tá parando o jogo. Tá marcando falta pra Portuguesa bater e vai pintar mais um amarelo agora pro Félix Torres. Agora sim, amarelo pro Félix Torres e a defesa do Corinthians, o miolo de zaga, ambos amarelados. Agora a sequência de jogo muito difícil para ambos, até para conter o artilheiro da Lusa, o Renan Peixoto. Responsabilidade de Kaká e Félix, já advertidos, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes merecido, o Quesada? A Edna tá fazendo um bom trabalho até aqui. Nenhuma contestação em relação a esses 2 cartões aí dados aos zagueiros do Corinthians, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado no microfone da Bandeirantes. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta do campo de ataque, a falta novamente no setor intermediário. Silvio Macedo ligado na Bandeirantes. A bola volta no toque de bola com a Portuguesa no seu campo de defesa, que tenta ser jogando com o campo de retaguarda com o Eduardo. Ele breca, vem pro toque de bola, já solta contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, tentou ganhar Léo Maná, a bola volta na esquerda, campo de defesa para Lucas. Lucas domina novamente, vem pro toque de bola, Coutinho novamente no campo de ataque, tenta o toque de bola, Coutinho no setor de direita, subiu de cabeça, Bidu toca na bola, põe pra fora, lateral para Portuguesa bater pela direita de ataque. Hit de verdade a jogar com responsabilidade, se tem hit, tem estrela. Acesse estrela, bet.bet.br. A bola volta no toque de bola, tenta descer na frente a Portuguesa, bola rolada pra trás, vai ser o gol da Luz, a pancada! Já pra Lusa! Ele encheu o pé, sabe por quê? Porque a zaga do Corinthians parou e o Charles ficou olhando as estrelas. Ele dominando a linha da grande área, ergueu a cabeça e enche o pé na bola, o Jajá, para meter no fundo da rede no canto esquerdo do goleiro do Timão. A Lusa com 38 minutos de bola rolando, 38 minutos de bola rolando no primeiro tempo de jogo. Já abre 1 para Portuguesa, 0 para Corinthians. Gol, emoção maior do futebol, essa emoção já que você proporciona a torcida da Lusa Veneno. Portuguesa 1, Corinthians 0. Na Bandeirantes, o detalhe do gol é todo seu. Diz aí, alô Luiz Fabiani. E que pancada do Jajá, se aproveitou de uma bola escorada na entrada da área e bateu sem chances pro Donelli. Terceiro gol no 7º jogo dele nesta temporada, Ulisses. E o Charles ficou olhando ele bater, dominar, enfim, tudo, hein, ô Quesada? A gente comentava aqui na nossa transmissão, é bom tomar cuidado com esse trio da frente, Maceió, Renan e Jajá. O Jajá tinha ido muito bem no lance anterior, né? Aquele chute que explodiu na trave, e aí parece que não aprendeu, né? Tem que tentar evitar que ele faça esse chute e tal, não fez. E aí venceu o goleiro Donelli, 1-0 Portuguesa. Olha, pra falar a verdade, a Portuguesa até merecia fazer esse gol, porque chute ao alvo foi o que a Portuguesa fez. O Corinthians não conseguiu até aqui. E olha o passe de bola do time corintiano, vem para a marcação, Léo Maná tenta ganhar, jogando, não consegue, a bola volta no toque de bola, Charles toca na bola, vem para tirar. O Charles deu uma cochilada, cara. O Jajá dominou a bola na frente, o Jajá estava na frente dele, chegou e já bateu pro gol e vem mais Lusa. Domínio do campo de ataque, vem Kaká, ele tenta chegar no toque de bola, aperta novamente, a bandeira mandou seguir, mas estava impedido. Ela volta com o time do Corinthians que domina pelo seu campo de defesa, já tenta sair jogando o time corintiano, a abertura vem para Coronado, Coronado prende no campo de defesa para Kaká, Kaká domina para Coronado, Romero partiu, lançamento vem para Romero, muito forte do Coronado, tranquilo no gol, sai Rafael Santos para fazer a defesa. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. O tempo não para, Bandeirantes marca. 41 jogados é o primeiro tempo de jogo, girando ao placar do Paulistão. Continua para você. Placar do jogo de Corinthians. Corinthians vai perdendo 1 para Portuguesa, 0 para o Corinthians do Pacaembu. Já fez o gol. Na Bandeirantes é você. Alô, alô! Oh!
Pusóvio. Ulisses, com essa vitória parcial, a Portuguesa assume a liderança do Grupo B com 13 pontos, seguido pelo Guarani com 11 na segunda colocação, terceiro Santos com 9 e o Bragantino quarto colocado com apenas 8 pontos somados. É o futebol da Bandeirantes para você. E tenta descer a Portuguesa, não consegue. A bola volta. Aqui a equipe do Corinthians vem para o toque de bola com Félix Torres. Domina pelo setor de direita. Tenta o levantamento à frente. Ganha lateral. Último pelo setor de direita no campo de defesa. 42, Leandro Quesada e o jogo. A Portuguesa está conseguindo um resultadaço, né, nessa briga para chegar à próxima fase do Campeonato Paulista. O Corinthians criou até bem próximo ali da área, tal, mas faltou realmente o toque final e uma finalização um pouco mais perfeita. Volume de jogo, mas a Portuguesa foi melhor. Olha aí. E vem Bidu, domina para o time do Corinthians pela esquerda, Romero pediu no comando de ataque, lançamento para Romero, dominou o zagueiro, tirou, protege do gol, Rafael Santos faz a defesa. E agora telegrafou o Matheus Bidu esse cruzamento para o Romero, que tentou dominar, cercado por dois zagueiros, se deu para dominar, dava para tentar colocar o pé na bola e fazer o gol. O Romero não arrisca a finalização, a Lusa está na frente, 1-0 Pacaembu. Gilmar Costa ligado no microfone de Bandeirantes, mais canta fiel torcida corintiana. A bola volta com o time da Portuguesa que domina pelo setor de esquerda, campo de defesa, vem pro toque de bola. Aperta o time do Corinthians, Charles faz falta para a equipe da Portuguesa bater no seu campo de defesa. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços. Grupo Souza Lima, 43 minutos de bola rolando o placar do jogo de 1-0 para a Portuguesa. Primeiro tempo do jogo. Domina Kaká, vem para finta para o time do Corinthians, toma falta. A árbitra e o Bandeira estão marcando falta para o Corinthians bater. Bola volta com toque de bola com o Rian. Rian domina para o time do Corinthians, tenta bater para o campo de ataque. Já arma a jogada para o comando, soltou o Coutinho. Recolhe a jogada, Thales Magno prendeu, soltou para Coronado. Coronado domina para o Corinthians. Romero está livre na direita. Ele ergue a cabeça, pode soltar para o Romero. Demorou para enfiar essa bola. A bola volta para Alex Santana. Alex Santana prendeu para Maná. Léo Maná domina para o time do Corinthians. Volta para Alex Santana que recolhe para o time corintiano. 1-0, Portuguesa vence o jogo. A abertura vem no toque de bola com Thales Magno, lançou, enfiou boa bola para Romero, vai fazer o gol, bateu para fora. A direita do gol vai embora, a bola para a linha de fundo, mas já estava marcado impedimento, hein? À frente o camisa 11, como tá bem ali a equipe de arbitragem sempre nos lances de impedimento. Agora o Evandro de Melo Lima assinala essa posição irregular, mas o Romero tem varo, hein? Limpa a zaga, chuta pro gol. Por pouco não colocava essa bola dentro da rede. Você comigo no microfone de Bandeirantes, Aval ligado na Bandeirantes, Gilmar Costa curtindo o Sonsácio Bandeirantes, Alô Marlon Aparecido Muniz, obrigado pela sua audiência, Fatiminha, também ligado no microfone de Bandeirantes, a Fabiana ligada na Bandeirantes, só da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Quesada, finalzinho do primeiro tempo, quando o quinto sinal está marcando 19h15, Quesada. Efetividade da Portuguesa está colocando a Lusa à frente do placar aqui no Pacaembu. O Corinthians ficou mais tempo com a bola, tentou organizar esse jogo, mas faltou a capacidade na hora do passe e também da finalização, nos raros momentos que o Corinthians conseguiu chegar com perigo até o gol do Rafael Santos. E a Portuguesa criou as melhores chances, né? Com o Jajá, o gol do Jajá, e antes também aquela bola na trave do camisa 7 da equipe da Portuguesa, placar merecido nesse primeiro tempo, Ulisses. A bola volta, tenta descer contigo no setor intermediário, o time da Portuguesa, a bola volta pelo setor de esquerda, prende o time do Corinthians, 45 acréscimos. 2 minutos de acréscimo, Ulisses. No momento em que também o A bola volta no toque de bola, recorre o time do Corinthians pelo setor de esquerda, vem Bidu. Bidu dominar uma jogada para Coronado, 2 da marcação, se livrou da marcação, partiu para dentro da grande área, tomou a falta. A 2 passos da linha lateral da grande área, tá parado o jogo e pinta amarelo, falta para o Corinthians bater na esquerda. Amarelo para a camisa 3 da Portuguesa, Gustavo Henrique. Que cara de pau do Gustavo Henrique de reclamar disso, porque ele atropela o Igor Coronado na entrada da grande área. Falta perigosa para os antigos, um escanteio de mangas curtas para o Timão. Mais um pouquinho, Ulisses, mais um pouquinho. A falta era dentro da área, né? Foi espertíssimo ali o Coronado. Cartão bem aplicado pela Edna. A Edna está fazendo uma atuação muito boa no jogo, hein? É bom a gente salientar isso também. É falta para a equipe do Corinthians bater pelo setor de esquerda, falta para o time do Corinthians bater, se posiciona para a cobrança novamente, escanteio para o time do Corinthians bater, Daiane apitando demais o jogo, a Daiane.
Se posiciona para a cobrança de falta para o time do Corinthians. Linha lateral da grande área pelo setor de esquerda. Falta para o Timão bater. Placar de Corinthians e Portuguesa 0-0. É falta para o time do Corinthians bater. Se posiciona para a cobrança. Falta cobrada. Coronado partiu, bateu em cima da barreira. A bola volta pela direita. Vem para o toque de bola. Léo Maná. Ele domina para o time do Corinthians. Solta a jogada para o toque de bola. Coutinho de Thales Magno. Toque errado. Vem para rasgar a lusa. É lateral para o Timão bater. Lateral para o Corinthians bater pela direita do campo de ataque. Já pede Rian na grande área. Vem para a cobrança. Léo Maná. Placar do jogo 1-0. Se posiciona Léo Maná. Vai bater lateral. Tenta o toque de bola. Volta para Félix Torres. Domina para o time do Corinthians. Faz o giro. Ele arma a jogada para o comando de ataque. Vai tentar lançar Kleber Santana. Ele prende o lance. Curtindo novamente. Recolhe quando ergue o braço. Árbitra. Terminou o primeiro tempo no Pacaembu. Antes de eu passar pro nosso Paulo do Vale, qual é o banco do Corinthians, hein? Vamos lá, opções do técnico Ramon Dias: Cauê, Palácios, Maicon, Pedro Raul, Héctor Hernandes, e aí só moleque da base: Kaique, Fernando Vera, Bahia, Luiz Eduardo, Guinegão, Gama e João Vitor. Opções na reserva. 1-0 para a equipe da Portuguesa aqui no estádio do Pacaembu. Gol do Jajá na Bandeirantes. Quem vem pro intervalo Bandeirantes é você. Alô, Paulo do Vale. Alô, Paulo do Vale. Boa noite. Alô, Ulisses Costa. Boa noite. Um abraço para você, para todo mundo aí no Pacaembu. É isso, né? Primeiro tempo no Pacaembu. Mando da Portuguesa e, por enquanto, vitória da Lusa contra o Corinthians 1-0. Uma boa trama por ali no gol, hein? Jajá marcou. Bonito tento por parte da Portuguesa, que briga por classificação no grupo do Peixe. Saída dos jogadores aí no estádio do Pacaembu, a parte do Corinthians. Bruno Migliozzi. Olha, PDV, preocupação para a equipe do Corinthians nesse primeiro tempo, porque além do 1-0 no placar, que vai colocando a segunda derrota do Timão na competição por enquanto, 2 zagueiros amarelados, Félix Torres e Kaká pendurados para a segunda etapa. E olha só, no banco, o Corinthians tem apenas zagueiros jovens, que ficam como opção na reserva. O Fernando Vera, que é da base, esse com 1,92 m, moleque já mais consolidado, e o jovem Guilherme Gama, de apenas 16 anos, são as opções na reserva. Então, olha, vai ter que trabalhar o Ramon Dias no intervalo, Timão, com a zaga pendurada e com um gol atrás do placar, PDV. Boa, Migliozzi, você volta daqui a pouco com mais informações do Corinthians aí direto do gramado do Pacaembu e pelos lados da Portuguesa, que por enquanto vence o jogo por aí, Luiz Fabiani. Bom, daqui a pouco o Luiz Fabiani trazendo detalhes a respeito da Portuguesa, que está vencendo o jogo 1-0, gol de Jajá. Oi, PDV. Oi, diga aí, Fabiani. A Portuguesa, apesar do resultado positivo, pode voltar com alterações para o segundo tempo. Isso porque durante a primeira etapa, o técnico Cauã de Almeida conversou muito com o volante Hudson e o concorrente de posição, o Barba. O Tauan se queixou de algumas dores musculares na coxa, pode ser que deixe a partida no intervalo. Bom primeiro tempo da Lusa, mas que pode ter mudanças para os 45 finais. Bom, o Migliozzi passou o banco do Corinthians. Qual é o banco da Lusa por aí, Fabiani? 12, Bruno Bertinato, um zagueiro, Robson, e a partir daí, lateral direito, Alex Silva, lateral esquerdo, Pedro Henrique. 3 volantes, Hudson, Matheus Nunes e Barba, e aí o meio de campo e ataque com Guilherme Portuga, Everton Messias, Rildo, Igor Torres e Henrique Almeida. Boa, boa. Daqui a pouco tem mais Luiz Fabiani, tem mais Bruno Migliozzi, com todas as informações, todos os detalhes direto do Pacaembu, onde a Portuguesa vence o Corinthians por 1-0. Leandro Quesada, resultado justo pela produção dos dois times na primeira etapa? Justo sim. Agora, o Corinthians não tá com o time titular e tá fazendo um jogo igual com a Portuguesa, né? Então, quer dizer, isso aí mostra também a força da Portuguesa. Se fosse o time titular, obviamente que a Portuguesa não ia estar conseguindo mostrar tudo isso que ela mostrou nesse primeiro tempo. Quer dizer, ela se aproveita também de uma equipe que não está com os principais jogadores e mostra em alguns momentos um certo desentrosamento, principalmente na hora da marcação. Aí alguém vai dizer, Quesada, mas o Félix Torres e o Kaká já foram do time titular, né? Não, isso também é verdade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não há entrosamento em time reserva ou titular que seja quando você tem a dupla Torres e Kaká. Aí não tem jeito, viu, PDV? Aí não tem jeito. Esses dois, você pode colocar na... Qual é o melhor time do mundo hoje? É o Real Madrid, né? Se você colocar Félix Torres e Kaká, eles vão arrebentar com o Real Madrid e daqui a 5 jogos o Ancelotti vai ser demitido.
que esses caras estragam tudo, é um negócio realmente impressionante. Eles não fazem nada certo, posicionamento, cobertura, combate, saída de jogo, passe, bola aérea, é incrível, porque às vezes o zagueiro tem uma deficiência, não dá pra ser perfeito, senão ele vira Beckenbauer, ok. Mas eles não têm nada de bom, né? É um negócio realmente incrível. A Portuguesa não tem nada a ver com isso. Acho o trio de ataque da Portuguesa muito bom, Jajá, Renan e o Maceió. Jajá foi o melhor jogador em campo, bola na trave, né? Logo depois ele faz o gol. O Lucas Hipólito também, no início do jogo, chutou uma bola muito perigosa pro Donelli salvar. O Corinthians teve mais volume de jogo. O que é volume de jogo? Ficou mais com a bola, trocou passes e tal. Errou muitos passes, aquele passe final até a finalização, não é? Para a conclusão final do atacante. O Thales sofreu muito com isso e tal. Mas a efetividade está ganhando o jogo, né? A efetividade de quem levou mais perigo. Com o Jajá, com o Lucas Hipólito e novamente com o Jajá, numa deficiência ali da marcação, uma bobagem do Charles, o sistema defensivo. O Jajá fez aos 38 minutos o único gol da partida, merecido resultado da Portuguesa. E agora um problema, né? Você chamou aí os reservas no banco, por isso que é bom ter uns 3, 4 feras aí, né? Poderia ter, de repente, um Yuri, ou um Garro, ou um Memphis, ou um Carrijo, né? Não tá ninguém dessa turma no banco. O Corinthians vai ter dificuldade para mudar a equipe pensando no segundo tempo da partida aqui no estádio do Pacaembu. A não ser que surja uma grata revelação diretamente do banco para mudar a história do jogo, que nesse momento é da Portuguesa com 1-0 no placar. Boa, boa. Tá aí, Leandro Quezada, direto do Pacaembu, hein? Primeiro tempo já foi, a Lusa está vencendo o Corinthians 1-0, gol de Jajá na primeira etapa. Daqui a pouco, tudo do segundo tempo, todas as emoções, quem sabe com o Corinthians mexendo. O PDV. Oi, diga, Quezada. E só um elogio à árbitra, tá? Como força do hábito, né? Eu chamei de Edna, me perdoe, tá? Daiane Caroline Muniz dos Santos, não é a Edna. Algum maldoso vai falar, por isso que você tá elogiando, porque não é a Edna. Não é isso. Eu acho a Edna, ela precisa melhorar como todos os árbitros, né? Mas a Daiane hoje tá fazendo uma partida disciplinar, né? Na área disciplinar, muito boa. Todos os cartões que ela deu foram corretos. Então ela faz uma boa atuação, não implica em nada no resultado até aqui de Portuguesa 1, Corinthians 0, PDV. Boa, inclusive a Edna hoje estava em Ponte Preta e Botafogo. A Federação Paulista que tem também mais uma frente feminina aí, né? A Mariana, que tá bem, a Mariana Nani. E a Edna também, mais experiente e que tem bons momentos e outros não tão bons assim até aqui na carreira, mas acaba tendo espaço de novo por parte da Federação Paulista. Mas que bom, né? Que bom que a Daiane tá fazendo uma boa arbitragem lá no Pacaembu, que continue assim na segunda etapa. Daqui a pouco a gente volta pra lá, volta com o Ulisses Costa para narrar todo o segundo tempo. Quem sabe, né? Um empate, uma virada do Corinthians ou mesmo a vitória da Portuguesa, que tá precisando demais para se classificar num jogo apertadíssimo, num grupo apertadíssimo. Inclusive daqui a pouco o Bruno Puzóvio vai dar uma passada por essa tabela de classificação do Campeonato Paulista, reta final da fase de grupos com muita coisa em aberto ainda, inclusive jogo importantíssimo para a Portuguesa. O Corinthians tá um pouco mais tranquilo, já olha para a Libertadores, mas também quer sair com um bom resultado do Pacaembu. Por enquanto, Portuguesa 1, Corinthians 0. A gente volta daqui a pouco com muito mais aqui na Rádio Bandeirantes. Agora 7h25. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar.
Se de verdade é jogar com responsabilidade, a Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. Se tem Hit, tem Estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br www.estrelabet.bet.br All-Star Weekend da NBA é no Disney Plus. Um fenômeno! Uma vez por temporada, LeBron, Curry, Doncic, Tatum e todas as outras estrelas param para saber quem faz mais pontos de 3, de quem é a maior enterrada e qual time de estrelas é melhor. Incrível! Tudo isso e muito mais no All-Star Weekend, de 14 a 16 de fevereiro. Assista ao vivo no Disney Plus Premium. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na carta, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Essa tinta da Baltec na parada, Tinta emborrachada pra sua fachada, pra você não ter sua parede trincada. Tinta emborrachada pra sua fachada, 100% elástica. essa tinta realmente é fantástica. Tinta Baltec emborrachada, tinta Baltec emborrachada. Olha só que loucura, essa tinta elimina até fissura. Tinta emborrachada Baltec. Toque de bola, tenta descer da frente a Portuguesa. Bola rolada para trás, vai ser o gol da Luz, a pancada! Gol! 7:30. O gol do Ulisses Costa aí. 1-0 a Portuguesa tá vencendo no Pacaembu, Corinthians reservaço. Movimentação aí que eu tenho um delay aqui, pessoal, tanto o Bruno como o Fabiani, porque eu já vejo alguma movimentação, eu tô com um certo delay aqui das imagens, só pra saber aqui pro nosso Bruno Puzov dar uma atualizada também, fazer um giro com a gente. Como é que tá a situação aí no Pacaembu? PDV, o Corinthians volta ao gramado nesse momento e parece que teremos uma novidade para a segunda etapa. Pedro Raul tá por aqui conversando com o pessoal, talvez seja a opção do Ramon Dias no segundo tempo. Boa, a Luz ainda não voltou, né? Ainda não. Boa, então Bruno Puzóvio, primeiro com o nosso João Fonseca, avançou
novamente está na final em Buenos Aires, é isso, Pusóvio? Exatamente, PDV. O tenista brasileiro venceu o sérvio Laslo Djere por 2-1 e está na final do ATP 250 de Buenos Aires. Com isso, o carioca de apenas 18 anos se tornou o melhor tenista brasileiro no ranking mundial. A final do torneio disputado em Buenos Aires, como você disse, será amanhã às 4 horas da tarde. O adversário será vencedor do confronto entre o argentino Francisco Cerúndulo e o espanhol Pedro Martínez, que estão em quadra agora. Muito bom, muito bom. Inclusive, já na próxima semana tem Rio Open, na sequência. Segunda-feira já. É, exatamente, lá desse ATP de Buenos Aires, então, competições importantes para o nosso João Fonseca. Pusóbio, rapidinho, a situação do grupo, principalmente da Portuguesa, que tem o Santos, porque o Corinthians está de boa, é verdade, e a Portuguesa está brigando por classificação no grupo que tem o Peixe e também o Bragantino, hein, Pusóvio? É isso, com essa vitória parcial, a Luz assume a liderança do grupo B, 13 pontos somados. Segunda colocação, o Bugre, o Guarani com 11. Terceiro, o Santos com 9. O Bragantino é o quarto colocado, joga logo 8 pontos somados. Muito bem, muito bem. Ô, Fabiane, a Portuguesa já está de volta aí, os times já postados ou ainda não? Portuguesa voltando agora para o campo, PDV. Aparentemente, num primeiro contato aqui, sem mudanças. Vamos acompanhando. E, ô Bruno, a movimentação com relação ao Pedro Raul, confirmada ou não? Confirmado, sai Rian, número 37, 20. Pedro Raul é a novidade para o segundo tempo. E aí, Quesada, Pedro Raul, hein? Abemos centroavante. Bom, daqui a pouco o Quesada comenta essa substituição de Pedro Raul, então, pintando na equipe do Corinthians. O centroavante, né? O que eu tava pensando, vamos criticar o que acontece, ele vai lá e faz o gol, porque normalmente é assim, né? Crônica reclama, a torcida também. É a chance dele, né? Não tá querendo uma chance? Vai lá, faz os 2 gols e tenta virar o jogo, tá aí. Mas pra confiar nisso que eu tô falando, precisa realmente estar muito confiante. Vem aí Ulisses Costa pra quem sabe narrar gol de Pedro Raul na segunda etapa. Tudo do jogo no Pacaembu, Portuguesa 1, Corinthians 0. Vai começar o segundo tempo do jogo aqui no estádio do Pacaembu, saída que pertence a Luz do Veneno, toca na bola, Cristiano, ela rola. Se ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, vem pro jogo, tenta vencer do campo, ataca o time da Portuguesa, afasta e tem jogador da Portuguesa desmaiado, parece, hein? Parece a árbitra vai ter que parar o jogo. Isso mesmo, o Gustavo Henrique caiu até meio estranho, despertou bastante preocupação dos companheiros de Portuguesa. Cristiano, perfeitamente. Cristiano, meio-campista, principal jogador do ataque da Lusa, caiu e pede atendimento. Jogadores do Corinthians vão ali, não sei se foi um choque ou pelo menos não vi, que a bola estava no ataque do time da Portuguesa. Ele caiu na circunferência central do gramado. Você viu alguma coisa diferente aí, ô Miliose? Não sei se foi de passagem, Ulisses, no ataque do time da Portuguesa, um jogador do Corinthians tem algum contato, muito rápido o lance ali, ele cai com dores nas costas, ele na altura da lombar é onde está pegando pro camisa 10 Luciano, que só agora vai conseguindo se sentar, parece com muitas dores o capitão da Lusa nesse momento. Mas tá levantando, muitas dores na nuca ali. Fica caído o jogador do time da Portuguesa. Ele vai se levantando lentamente, está de joelhos no chão, na circunferência central do gramado, vai se levantando, mas todo torto, né? Põe a mão no pescoço, tudo deve ter tido algum choque, né, Caçada? Deve ter sido algum choque, porque assim, não dá para acreditar que ele tenha sentido alguma coisa ali sem que alguém não tivesse tocado nele. Bom, sinceramente eu não vi o lance, tava olhando para a bola, né? Só vi na hora que você falou, opa, despencou o jogador da Portuguesa, mas parece que já tá tudo bem. O Alex Santana pede desculpas agora, parece que foi ele que deu uma trombada. É bola pro time da Portuguesa que tenta ser jogador do campo de ataque para você ligar todo o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Do meio do campo de defesa, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário, bola volta, campo de retaguarda. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É lateral para a Portuguesa, bater pelo setor de direita, 1-0 para Lusa Veneno no jogo. A bola volta no toque de bola, tenta descer contigo novamente o time da Portuguesa. Aparece na marcação, Coronado, bola volta pela direita, na direita, tenta o passe de bola. Cruzamento bem na entrada na grande área, dá certo para a Portuguesa que domina. A abertura na esquerda, campo de ataque, domina o Lucas, ele prendeu. Vem para frente em cima da marcação, Lucas balança, vai tentar o toque de bola, balançou, cortou, tentou tocar. Vem para tirar Léo Maná. Ele ganha para o time do Corinthians, aí ganha bem. Liga para Pedro Raul, que tem uma dificuldade tremenda de dominar a bola. Cara, esse cara é ruim de bola.
Ele pode fazer 4.000 gols hoje aqui. Mas ele é lazarento de ruim, velho. E tá com a chuteira solta, tem dificuldade também de encaixar a chuteira da perna esquerda, por isso que ele chega todo esquisitão pra dominar essa bola. Eu vou falar pra você, ele é ruim de bola, esse cara. O quê? Não, ele é ruim. Não, o que você falou antes? Eu imitei o Neto agora aqui. Mas ele é ruim, velho. Putz grila, velho. Orelhudo, não? Orelhudo, pé de rato. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente. Vai fazer o gol ainda hoje, viu? A bola volta, campo de defesa, tenta descer o time da Portuguesa. Afasta o zagueiro, vem. Não, ele faz o gol, ele faz gol. Vai. Se meter bola aérea, ele faz gol. A bola volta para Léo Maná, tenta o toque de cabeça. Curtinho aqui no campo de defesa para ser o joguinho de Matheus Donelli domina e sai para o jogo no campo de defesa. As pessoas estão reclamando que as escadinhas que dão acesso às arquibancadas aqui na coberta, os degraus são muito estreitos e alguns senhores já caíram e bateram a cabeça. Pelo menos 3, 4 senhores já caíram e sofreram acidentes aqui no Pacaembu. Eu vou dizer pra você, hein? Bautec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Bautec, impermeabilizamos de colorinho do Brasil. A bola volta com o número 3, tenta Coronado, abriu para Bidu. Bidu prende para o time corintiano, tenta o giro em cima da marcação, já prende o lance. Recomeça o time corintiano para ser jogando no campo de defesa. É falta para o Corinthians bater. Thales domina para o time corintiano e vem para a finta pelo setor de esquerda, perde o lance, vem já. Ganha o lance, vem para o drible em cima da marcação. No primeiro escapou já. Enfiou jogada pelo setor de direito do campo de ataque. Boa jogada. É para Renan Peixoto, abriu o compasso, vem para tirar o perigo. Domina o Corinthians para ser jogador do campo de defesa. Já recolhe Coronado para o time corintiano. Lança a jogada pelo setor de direita para Léo Maná. Léo Mané com dificuldades para o domínio. Prende a jogada pela linha lateral do gramado pela direita do campo de defesa. Tenta o toque de bola. A bola desvia na marcação. É lateral para o Corinthians bater pela direita. Dardak. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Charlison domina, perde a bola volta com o time da Portuguesa pela esquerda. Câmara ataque na velocidade, dominou Maceió. Ele prendeu o lance, vai tentar cruzamento, faz o break. Nossa, Félix Torres passou. Bola volta para travar Félix Torres. Ele tira o perigo, bola volta com o time da Corinthians jogando Bidu. Bidu já prende dentro, levantamento para Pedro Raul. Pedro Raul vem no peito, ajeita a jogada boa do Pedro Raul para Thales Magno. Ele domina pelo setor de direito do campo de ataque. Thales Magno caminha com a bola até aberto lá do outro lado, tenta o toque de bola. Romero pede, a abertura vem para Bidu. Bidu cruzou, levantou, na boca do gol, tentou chegar na bola. Pedro Raul não chega. A bola volta com o time do Corinthians, vem, toque de bola, Coutinho de Léo Maná. Ele prendeu da direita, abriu jogada. É para Romero, cruzou na boca do gol. Afasta o zagueiro, tira. Romero vem para cima da marcação, ganha lateral para o Timão bater na direita. Aí eu não entendi o lateral esquerdo da Lusa, ficou perdidinho o camisa 19, o Maceió. O Romero ganha a bola e agora, também. Olha isso, cobrou errado, tá mandando voltar o lateral. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer um, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor do Brasil. E domina o time do Corinthians, tenta descer pelo setor de direito do campo de ataque. Vai para o toque de bola, Coutinho. Recolheu Coronado, Coronado balança. Pedro Raul pediu lançamento por Pedro Raul. Jogou de zagueiro, deu para Bidu. Bidu prendeu. Nossa senhora, o passe errado. Mas Pedro Raul não estava impedido, não? Tava e muito, Ulisses. À frente agora a camisa 20, pede até desculpas ali pro Bidu. Ele que tinha a chance, quem sabe, virar, cabecear essa bola pro gol, optou pelo passe para trás, mas de qualquer forma, impugnado o atacante do Corinthians. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades. Campeã está na sua vida, está no Tenda. O tempo não para, Bandeirantes marca. São 6 minutos de bola rolando, 6 segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista. Pro Corinthians, penúltima rodada, tá fazendo o seu 11º jogo, são 12 na primeira fase. Pra Portuguesa, a 10ª rodada terá mais 2. Continua Corinthians perdendo, Portuguesa ganhando. 1 para Lusa, Veneno já 0 pro time do Corinthians. E aí, Opus óbvio. Ulisses, mais cedo no Beira-Rio pelo Campeonato Gaúcho, o Inter venceu o Monson por 2-0 no placar. Além disso, tivemos a vitória do Grêmio por 1-0 contra o Ipiranga.
É o futebol da Bandeirantes para você. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, está jogando com Kleber Santana domina pelo comando de ataque pelo setor de direita. Na direita vem para finta, tenta o toque de bola contigo novamente, está jogando o Léo Maná. Ele abre o lance no campo de defesa, já recolhe a jogada para o time do Corinthians, vem para o toque de bola contigo pela ponta. Prende o lance Coronado, bem marcada, a Portuguesa se fecha. Mas o Corinthians vai para cima com Kleber Santana, finta no primeiro, finta no segundo, bola pressão, voltou. É para Pedro Raul, deu tapa na bola, ele perde a bola. O Pedro Raul é muito ruim, velho. Já ele vai fazer o gol, mas ele é ruim de bola. Domínio do campo de ataque, tenta ser jogando no time do Corinthians. É pra Thales Magno, dominou, enfiou pra Bidu. Pedro Raul entrou, Bidu bateu. Numa jogada inteligente sempre dele, Thales Magno sobra. Ele ganha a jogada pelo setor, tem pega a esquerda, quebra ataque, ergue a cabecinha, enfia pro Bidu. O Bidu corta na diagonal dentro da grande área, na saída do goleiro Rafael Santos. Enche o pé na bola para meter do fundo da rede. Bidu. Chute rasteiro forte dentro da pequena área. O Corinthians empata o jogo nesse momento. Na marca de 7 minutos e 30 de bola rolando no segundo tempo de jogo. Bidu. Corinthians 1 Portuguesa. Gol, emoção maior do futebol. Essa emoção, Bidu, que você proporciona a torcida do Timão. Vai analisando o gol do Corinthians. Na Bandeirantes, você diz aí, Milhose. Como um André Santos, como um Fábio Santos, lateral esquerdo subindo e fazendo festa no Pacaembu como nos velhos tempos. Bidu na ultrapassagem, inteligente o Thales Magno, e a bola vai por baixo das pernas do goleiro. Inteligente o camisa 21 que se recupera com essa camisa. O gol tá confirmado, tá tudo igual no Pacaembu, é gol do Corinthians, Ulisses. E aí, Quesada, jogo empatado 1-1. É o momento certo para empatar o jogo, não é? Agora é a Portuguesa que vai tentar se segurar de todos os jeitos, não é? A decisão foi acertada da comissão técnica. Tira um cara de marcação, coloca um cara de ataque. Tudo bem que o Pedro Raul não é o atacante dos sonhos, mas deixa esse time do Corinthians mais ofensivo. Thales, o melhor jogador do Timão na média nessa temporada. Acho que tá pedindo passagem há muito tempo, né? Tem que olhar um pouco mais de carinho pro camisa 43 da equipe do Corinthians. E o Bidu chutando firme e forte para empatar o jogo. E é ele que tá com a bola aí, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, vem para o jogo, o time do Corinthians, Coronado, domina para o time Corinthians, tenta a finta, fica no chão, o árbitro manda seguir. A bola volta com o time do Corinthians. Lindo drible do Coronado, passou, pediu jogada, tentou bater direto pro gol, bateu para fora. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe da Portuguesa bater. E aí os três atacantes do Corinthians, Thales Magno, Pedro Raul e o Romero, cada um pedia a bola. Os três brigaram com o Coronado, que optou pela finalização, empolgado pelo ambiente do Pacaembu. Coloca para fora, tá empatado 1-1. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Você ligado na Bandeirantes, torcedor do Brasil. Sinta o clima do Pacaembu. Jogo empatado, Corinthians e Portuguesa. Amortecedor com qualidade, líder de suspensão, HG Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul pela frente, torcedor do Brasil. A bola volta no toque de bola para ser jogando. Domínio do campo de defesa, novamente recolhe o time do Corinthians para ser jogando. Você ligado no microfone do Bandeirantes. Obrigado, torcedor brasileiro, pelo carinho da sua sintonia. A bola volta pelo setor intermediário, vai tentar o toque de bola para ser para o jogo. Recolhe novamente o time da Portuguesa, tem lateral, árbitro para dar lateral para aqui para o Corinthians bater pela direita no campo de ataque. Ulisses. Lateral para o Timão bater pela direita no campo de defesa. Pois não, Milhose. Destaque da festa da torcida, que claro tá no Pacaembu, naquele clima de nostalgia. Só música antiga, hein? Da galera de arquibancada, corintiano, maloqueiro, sofredor, bando de loucos, aquele retrospectiva, né? As músicas antigas do Timão. A bola volta, tenta Thales Magno, domina, não tem, a bola vai embora para a linha de lado, lateral para a equipe da Portuguesa bater pela direita do campo de defesa. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista ao campeonato inglês, campeonato italiano, campeonato espanhol no Disney Plus.
Com transmissão da ESP. Ronaldo Giovanelli está em Orlando com a família ligado na Bandeirantes, vibrando com o empate do Corinthians 1. Grande Ronaldão Giovanelli, privilegiado do Grupo Bandeirantes. 90 dias de férias o Ronaldo Giovanelli tem. Hit de verdade a jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.bet.br. Tá parado o jogo, tá marcado falta para a equipe da Portuguesa bater pela direita. E quem tá pagando geral pelo lado da Portuguesa é o técnico Cauã de Almeida. Ficou muito incomodado com o gol sofrido e cobrou ali o Gustavo Henrique e o Eduardo Biazos, dupla de zaga da Lusa nesta noite, Ulisses. Aqui tá parado o jogo, é bola novamente no campo de ataque para ser chega do levantamento na grande área, forte demais o toque. Thales Magno vem para ganhar para o time do Corinthians, ele protege no 11, foi empurrado pelas costas. E é uma falta para cartão amarelo pelas costas com as duas mãos, o jogador da Lusa vem empurrando, hein? Chegou empurrando, fez a falta, quebrou, que poderia ser o início de um contra-ataque do Corinthians. Posse do Timão, falta cometida pelo Maceió. É bola no campo de defesa para o time do Corinthians bater no campo de retaguarda. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Você está na Bandeirantes. A Bandeirantes com você. O tempo não para. A Bandeirantes marca. Você confere, jogados 13 minutos de bola rolando, 13 de bola rolando para você conferir. É etapa final de jogo, segundo tempo, girando o placar do Paulistão. Continua para você, Corinthians e Portuguesa. Portuguesa 1, Corinthians também 1. Na Bandeirantes é você. Diz aí, Pusóvio. Ulisses, destaque para o grupo A do Paulistão. O Corinthians, mesmo com empate, segue tranquilo na liderança com 26 pontos. Abaixo o Mirassol com 16. O Botafogo de Ribeirão, terceiro colocado com 11. E na lanterna do grupo, a Inter de Limeira com apenas 6 pontos somados. Nesse momento, o Corinthians está chegando a quantos pontos? 26. Alguém pode alcançá-lo dos outros grupos e fazer a melhor campanha do campeonato ou não? Soma aí pro Zó viver pra gente. Pode deixar. A bola volta. Lembrando que os outros clubes têm mais 2 jogos, 3, né? Com o de amanhã e depois mais 2. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time da Portuguesa, levantamento à frente, subiu de cabeça, vem para tirar, afasta Félix Torres, a bola volta para já, dominou, bateu pro gol, Alex Santana toca na bola e põe para fora, escanteio para a Portuguesa bater pela direita de ataque. Escanteio para a Luz, o primeiro nessa segunda etapa, a tentativa ofensiva pelo centro. Ulisses, só voltando àquele ponto, com o empate o Corinthians já não é mais ultrapassado como melhor campanha. É o futebol da Bandeirantes. Então o Corinthians empatando pode até perder o último jogo. Faz a melhor campanha e decide todos os outros jogos em casa. Olha só como é bom isso pro Corinthians, hein? Tá parado o jogo marcado, escanteio pro time da Portuguesa bater. Vem pra cobrança de escanteio, Cristiano pro time da Lusa. Você ligado na Bandeirantes, torcedor brasileiro. Cristiano partiu, correu, bateu, levantou na boca do gol, toque de cabeça. Vem pra tirar Charles. Ele afasta o perigo, a bola volta com o time da Portuguesa, domina novamente Maceió. Prendeu Maceió, o toque, tenta o tapa, a bola recolhe o time do Corinthians, tenta descer. Lançamento vem à frente, errado no toque de bola de primeira, tenta lançar novamente de cabeça. Bidu subiu pra tirar, tenta ganhar pro Corinthians, não consegue, volta o time da Lusa Veneno. Domínio do campo da retaguarda, vai para finta, Cristiano passou de passagem, vem pro toque de bola, Coutinho na direita, cruzamento na grande área, Marcel, gol da Portuguesa, Veneno tocou, Peixoto pra fora, tiro de meta pro Corinthians bater. E um lance que ele não costuma desperdiçar, Ulisses. Peixoto, artilheiro da Lusa neste campeonato paulista com 3 gols, recebeu um cruzamento açucarado do Thales, ficou cara a cara com o Donelli e bateu pra fora. É o futebol da Bandeirantes. Valtec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Valtec impermeabilizando e colorindo o Brasil. A bola volta no toque de bola para ser jogando o tempo do toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Domínio do campo de defesa, recolhe. O São Bernardo é o segundo melhor campanha do campeonato. Pode chegar a 26 pontos. Só que ele não ultrapassa o Corinthians em número de vitórias. A bola volta com o time do Corinthians, Coronado abre a jogada. Abriu para Thales Magno, domínio para o time do Corinthians. Enfiou, bom lance para Abdu, linha de fundo para Pedro Raul, vai subir Charles de cabeça, tira o zagueiro. Aí o Pedro Raul pensou e tentou partiu tarde na bola. Ela volta com a equipe do Corinthians em lateral para a direita do campo de ataque, lateral para o time do Corinthians bater. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer um. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se tem Sil, pode confiar. Tá parado o jogo. E aí, Milhose.
É lateral para a equipe do Corinthians. O Ramon Dias começa a olhar para o banco de reservas, cheio de garotos. Maicon, Diego Palacios e Hector Hernandes, os mais experientes como opção no banco. A bola volta com o time do Corinthians, do Vira Thales Magno, vai pra finta. Balançou, escapou, vai bater no gol, é pênalti! Thales Magno derrubado, penalidade máxima pro Corinthians bater. Balançou no zagueiro, passou, pôs o corpo à frente, tomou o carrinho, a bola seguiu sem o zagueiro da Portuguesa tocar. Ele cai na linha de fundo, sofre pênalti pro Corinthians bater. E que começo de temporada do Thales Magno, parte pra cima, pedala, é ousado o atacante corintiano e olha, sem discussão, não rela na bola o zagueiro da Portuguesa, só no corpo do jogador corintiano que já levantou sabendo. Aqui eu fui bem, aqui eu garanti o penal. Romero é quem pede a bola em primeiro momento. É o futebol, tá Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, tá parado o jogo. Tá marcada a falta pro time do Corinthians bater. Você ligado no futebol, tá Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Se posiciona para a cobrança de falta novamente, o time do Corinthians pênalti. Quem vai bater esse pênalti? Bem marcado, Quesada? Bem marcado, eu não tive dúvida nenhuma, nem preciso rever o lance, pênalti para mim claríssimo em cima do Thales aqui no Pacaembu. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Se posiciona para a cobrança de pênalti. Quem vem? Romero, é isso? Ángel Romero, o jogador que há mais tempo veste a camisa do Timão. Romero para a cobrança de pênalti para o time do Corinthians, para você ligado na Bandeirantes. Corinthians e Português 1-1, tá empatado o jogo no estádio do Pacaembu. Você ligado no futebol Bandeirantes. Não teve amarelo não, né, Pusóvio? Sem amarelo, Decis. O Milhose. É isso, sem amarelo. Agora o Romero deu pro Thales Magno bater e a torcida aplaudiu, hein? É isso. O Thales Magno fez a jogada, sofreu o pênalti, o Romero deu para ele bater. Vem para a cobrança Thales Magno, o Romero sofreu toda a pressão para a cobrança de pênalti. Gol da entrada principal do Pacaembu. Gol oposto onde estava o tobogã no Pacaembu. Se posiciona para a cobrança de pênalti o time do Corinthians. Vem para a cobrança Thales Magno. Se posiciona para a cobrança Thales Magno. Dá lá o gol que das costas para praça Charles Miller. Vem para a cobrança Thales Magno. Vai partir para a bola, partiu perna direita, bateu! Thales Magno pro Timão. Ele partiu pra bola, correu, bateu, deu um tapa na bola, o goleiro foi se ajoelhando pro canto esquerdo, bola entrando no canto direito, devagar, com categoria. Thales Magno, gol, emoção maior do futebol, essa emoção Thales Magno que você proporciona a fiel torcida corintiana no vira-vira do Timão, no vira-vira do Corinthians, com 19 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo, o Corinthians faz 2 gols, 2 Corinthians, 1 Portuguesa, o detalhe do gol é todo seu, diz aí, Pusóvio. E que categoria de Thales Magno, atacante de apenas 22 anos que, num toque sutil, tira o goleiro, faz a festa e marca pela 5ª vez na competição, pega o jogo e coloca no bolso um gol e uma assistência. O Corinthians vira o jogo no Pacaembu. 2-1 pro Timão, para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.bet.br. Você ligado no futebol Bandeirantes, vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, Ronaldo Giovanelli, lá em Orlando, ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Aqui vem pro jogo o time da Portuguesa, tem falta pelo setor de esquerda, 2-0 pro time do Corinthians. Leandro Quesada na parada. Pois é, eu achei muito legal essa atitude do Romero de dar a bola pro Thales, né? Isso mostra a parceria entre os jogadores, justíssimo, né? Porque o Thales recebeu a falta, o pênalti no caso, e era ele para bater, né? Acho que tá legal. E o Romero entre nós também, ultimamente, quando é pênalti, Romero não tá vindo tão bem nessa frase, né? E o Thales realmente fazendo uma grande partida do lado do Corinthians, o melhor jogador em campo. Vai mudar, Ulisses.
Eu vou dizer, o banner da Rádio Bandeirantes cai toda hora. Aqui nas minhas costas. Vou dizer pra vocês, viu? Aí tá parado o jogo, falta no Romero, pois não. O técnico Cauã de Almeida chamou o volante Hudson, ele que era esperado para ser titular no jogo de hoje, já está na beira do campo aguardando para entrar. Mas toma um gol e põe o Hudson, o volante? Porque tá preocupado em tomar 3, 4, né? Então reforça e vai jogar por uma bola. E não vai ser só ele não, Rildo também chamado. É bola no campo de defesa, falta para o time do Corinthians bater, o tempo não para, Bandeirantes marca. 22 minutos de bola rolando, 22 de bola rolando para você conferir o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista. Continua para você. De virada, Portuguesa 1, Corinthians 2. Na Bandeirantes é você, quem fala é você. Alô, alô, Pozóvio. Ulisses passando pelo grupo B do Campeonato Paulista, o Guarani está na liderança com 11 pontos somados. A Portuguesa com a derrota fica na segunda posição com 10, o Santos é apenas o terceiro com 9 e o Bragantino na lanterna do grupo com 8 pontos somados. Essa vitória ajuda o Santos, né? Principalmente o Santos. A bola foi solta para Pedro Raul, tá impedido. Tá parado o jogo, impedimento para o time da Portuguesa bater. É ótima vitória para o Santos do Corinthians contra a Portuguesa, hein, Quesada? É sim, com certeza, né? Agora o Santos tem que fazer a parte dele amanhã vencendo o jogo no momento em que as alterações da Portuguesa vão acontecer aí, né? E o Fabiani vai contar pra gente um volante e um atacante. Vamos ver o que tá preparando o técnico da Luz aí. Isso aí, Quesada. No setor ofensivo sai com a 10 Cristiano, entre o 21 Rildo. Mais atrás sai o Fernando Henrique, primeiro volante de marcação, e entra o Hudson, que é um jogador com essa característica de pisar na área, fazer gols. Então duas trocas ofensivas do técnico Cauã de Almeida. Tá mexendo mais uma vez, né? Ou não? Não, foram só as duas, né? Isso aí, obrigado. É o futebol da Bandeirantes para você. O Disney Plus está com a melhor do futebol. Assista ao campeonato inglês, campeonato espanhol e o campeonato italiano do Disney Plus. Com transmissão da ESPN. Volta no toque para Recolhe Coutinho. Novamente o time da Portuguesa tentando descer pelo setor de esquerda. Câmara ataque para Feisuta à frente. Domina Coutinho novamente pelo caminho de ataque. O time da Lusa, cruzamento na grande área. Tem Alex, tirou mal, bola batida. Gol! Vai embora para a linha de fundo em tiro de meta para o Corinthians bater. Não saiu em lateral. Lateral para o Timão bater pelo setor de direito do campo de defesa. Lateral para o time da Corinthians cobrar. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na Cata. A bola já volta no toque de bola. Lateral para aqui para o Corinthians bater pelo setor de esquerda. Vem para a cobrança Bidu. Bidu cobra o lateral. Pedro Raul sobe de cabeça, casca na bola. A bola volta para ele. Sai jogando para Coronado. Finta na marcação do primeiro. Ele esquece a bola. Coronado aperta na marcação. Tenta descer o time do Corinthians. Não consegue. Bola volta até aqui para a Portuguesa. Bola batida direta ao gol. Vai embora para a linha de fundo. Clareou o Hudson. Encheu o pé na bola. Tiro de meta para o Corinthians bater. E já seria o dedo do técnico Cauã de Almeida funcionando. O Hudson entrou no seu segundo toque na bola. Já arrematou de fora. Tirou tinta do travessão do Matheus Donelli, Ulisses. Eu ouvi alguma coisa, você tem razão, mas a gente tá falando 10 mil, deu 17, não é isso? Não. Falei que naquele momento tinha 11 mil pessoas no mas Pacaembu. na tua conta tava assim, agora com 17, ok. E deu quase 2 milhões de renda. Aí legal. 1 milhão e 900. Ou seja, mesmo... Se fosse no Corinthians, lá na Neoquímica Arena, dá 2 milhões e 600. Sempre é. Porque todo jogo pode ter 5 Uma pessoa no estádio, quanto dá? 2 milhões e 600. 50 mil pessoas no estádio? 2 milhões e 600. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, levantamento aqui da frente, Charles tenta ganhar, perde a jogada, a bola volta com o time da Portuguesa. Já desce pelo setor do esquerdo, campo de ataque, chega na marcação, Félix Torres tira. A bola volta para Charles, visão ruim de jogo, soltou para Pedro Raul, abriu na direita, boa bola do Pedro Raul, recolheu pro toque de bola de Romero. Romero tem Thales Magno entrando, cruzou, levantou na boca do gol para Thales Magno, tirou o zagueiro. A bola sobrou da esquerda para Coronado. Coronado domina a linha da área pro Corinthians, levantou na boca do gol, tentou o toque de bola, Coutinho na intermediária, levantamento para Pedro Raul, vai bater. Ele é o chute velho. E o zagueiro põe para fora. Escanteio, Corinthians na direita. Na verdade, o Pedro Raul deu uma voadora no zagueiro da Portuguesa. Impressionante o que ele apronta por aqui, Ulisses. E claro que não teve falta marcada, afasta essa bola. Tem escanteio a equipe do Corinthians. E olha, só pra gente confirmar, renda de R$1.914.620. Público de 17.087 presentes no Pacaembu. Charles caído, jogo parado.
Departamento médico do Corinthians no campo de jogo. Lá atrás ali vem o Charles. Maicon. Machucado, chama Maicon, camisa 7. E vem mais gente aí. Diego Palacios, parece. Vai mexer o Corinthians por 2 vezes. E aí, Quesada? Pode mudar. É bom ver o Maicon aí, né? O Maicon tem uma categoria incrível, cara. Incrível. Se ele conseguisse ter aí um aspecto clínico e físico positivos, pra mim é o melhor jogador na posição que o Corinthians pode ter. Né? Então é legal rever novamente aí o camisa 7 do Corinthians voltando a vestir a camisa do Timão. Deve entrar no lugar de quem? Charles, né? Charles é a bola de segurança sempre, né? O João Vitor também vai entrar, camisa 59. O Palacios é lateral esquerdo, mas ficou atrás do João Vitor nessa história. E vem mais um aí. Héctor Hernandes, Ulisses. Meu Deus. Escanteio, Timão, pela direita. Vem pra câmera de escanteio. O time do Corinthians pelo setor de direita do campo de ataque. Escanteio, Coronado bateu mal a bola. Tira a zaga do time da Portuguesa. A bola volta para Bidu. Bidu domina para o time do Corinthians. Ameaça o levantamento. Abriu para o setor de esquerda. Tenta o toque de bola. Telegrafou para Thales Magno. A bola volta com o time da Portuguesa. Vai tentar a finta da marcação. Já domina em velocidade. Tenta arrancar o time da Lusa. Bola foi solta para a direita. Bidu ficou. Bola tocada para trás. Volta o Portuguesa. Bola batida. Gol! Maceió! Gol da Portuguesa Maceió! Numa bombeira danada do time do Corinthians, o Bidu errou. Tentou esticar a bola pro Thales Magno, lateral direito, ganhou o Thales, partiu na velocidade, ganhou do Bidu Faz, cruzou para trás, a bola sobrou pro Maceió dentro da grande área, como se fosse no gol do Tobogã. Ele dominou, ergueu a cabeça, chegou tarde demais da bola. Alex Santana encheu o pé na bola e meteu no fundo da rede. Maceió para empatar tudo no Pacaembu. Agora 2 Portuguesa, 2 Corinthians. Com emoção maior do futebol, essa emoção Maceió que você proporciona à torcida da Luz. Neno, o detalhe do gol bateu de Zay. Luiz Fabiani. Contra-ataque fulminante da Portuguesa que caiu nos pés de um dos principais jogadores da base da Portuguesa, o Maceió, que já no ano passado havia feito um gol fundamental contra o Mirassol, que levou a Luz às quartas de final do Campeonato Paulista. Volta a ser importante a Portuguesa, terceiro gol dele na temporada em 9 jogos, Ulisses. E mexe o Corinthians em dose tripla. Vamos com as alterações do Corinthians, porque é o seguinte, Thales Magno, uma assistência, um gol, vai descansar, entra o 22, Héctor Hernandes, também sai o Charles, entra o 7, Maicon, e o Léo Maná vai sair para entrar o 59, João Vitor, 3 mexidas no Corinthians. É o futebol da Bandeirantes para você, do meio do campo de defesa, vem pro toque de bola novamente, 1-1, tá empatado o jogo. Deixa eu falar, você toma um gol de empate, tira o cara que articula todas as jogadas, que é o Thales Magno, técnico do Corinthians bebeu. Ele já estava pensando nessa alteração antes de tomar o gol, mas nada impede de não efetuá-la, né? Eu não tiraria o Thales, não. Acho uma loucura. E agora a Portuguesa voltou a entrar no jogo, né? Outra vez. Aí eu acho que foi um erro. Se traz o jogador, deixa o jogador até o final, entendeu? E vai mudar de novo a Luz, a Quesada. Opa! Everton Messias foi chamado pelo técnico Cauã de Almeida, já está na beira do campo. 2-2 é o placar do jogo. Essa zaga do Corinthians é horrível. Uma bola recuada de cabeça pro Donelli, colocada para fora. Aí tá parado o jogo, marcado escanteio. Escanteio para o time da Portuguesa, bater escanteio, cobrado, levantamento à frente, afasta a zaga. E bola sobrou de fora da área, pancada pro gol forte, mas sem direção nenhuma do Hudson. Tiro de meta pro Corinthians bater. Confirmando a troca na Portuguesa, Ulisses sai com a camisa número 7, o Jajá Silva, para a entrada do camisa número 11, Everton Messias. O Jajá fez uma atuação incrível hoje aqui no Pacaembu, bola na trave, golaço abrindo o placar. E aí troca um jogador que é ponta por outro também, que pode fazer essa função, né? Ex-jogador do Red Bull Bragantino, Everton. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação com cartão Tenda.
levanta atacado. No meio do campo de ataque, vem pro toque, ele para recolhe novamente. O time do Corinthians tenta descer curtinho com o Maicon. Maicon domina para Coronado. Coronado recolhe pelo setor de esquerda. Bidu pede. A abertura vem para Maicon. Recomeça para o time corintiano. Ele dá um tapa na bola para Coronado. Vai para finta em cima da marcação. No primeiro prende o lance, escapa da marcação. Bola volta para Maicon. Vem pro drible, vem para finta. Abre a jogada para a direita para Alex Santana. Empurrou para Coronado. Deu para Pedro Raul. Dominou pro Corinthians. Girou do zagueiro. Lindo lance. Vai fazer um golaço. Bateu. Tira o zagueiro. Ele é muito engraçado, velho. Era uma bola pro cara bater alta no ângulo, ele chutou no pé do zagueiro, velho. Meu Deus do céu. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians, vem com o Coronado. Ele tenta chegar da bola, vem para ganhar Hector. Ele ganha a jogada, domina para o time do Corinthians, sai jogando no campo de defesa do time corintiano. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. E domina o time do Corinthians, tenta descer pela direita, vem para o toque, para tentar escapar da marcação. João Vitor ganha lateral para o time corintiano, bater para Alex Santana. Alex Santana domina para o time do Corinthians, são 3 na sua marcação. Ele prende o lance, gira a jogada, abre para Kaká. Kaká domina para o time corintiano, já tenta partir para Coronado. Coronado lança a frente para Pedro Raul, tentou chega na bola, não, Hernanes. Também Romero perde o lance, bola volta com o time da Portuguesa em velocidade. Renan Peixoto domina 2-2, é o placar do jogo. Domínio do campo de ataque, tentando descer contigo no setor intermediário, aperta na marcação, o time da Portuguesa. A abertura vem para o toque, bola com Everton Messias. Everton Messias domina, abriu para a direita para Hudson. Hudson prendeu pela ponta para Everton Messias. Everton Messias puxa para o meio, vem Maicon na marcação, aperta, volta para Everton Messias, a bola para Hudson. Hudson domina para o time da Portuguesa, vai tentar a finta, tenta o toque de bola, solta Coutinho na entrada da grande área, toca a bola, 2-2 é o placar do jogo, o jogo empatado. Levanta pela direita do campo de ataque, recolhe Coutinho novamente, número Hudson. Hudson prendeu, abriu no comando de ataque, um buraco na zaga do Corinthians, a bola volta pela esquerda, vem a pancada pro gol, em cima da marcação, a bola volta com toque de bola, Coutinho na intermediária de Hector Hernandes. Ele tenta o toque de bola para Romero. Romero vai chegar a bola pelo setor de esquerda para o time do Corinthians. Ele ganha o lance, Romero vem para balançar em cima da marcação, prendeu, balançou, puxou, perna esquerda, vai para o cruzado, levantou para Pedro Raul. Deixa eu falar para você. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Pedro Raul é alto. O quê? É alto, Pedro Raul. 1,93. O Romero ganha a bola. Cruza, ele não vai cabecear. E o Hector também não é tão baixo assim, né? Era outro que estava na posição. Eu pergunto para você, o Hector seria o Pedro Raul espanhol, não? Isso. É isso, mais ou menos. É o mesmo padrão os dois, são padrão, péssimos. né? Padrão ruim. É futebol da Bandeirantes, vem pro toque de bola, Hector tenta ganhar a jogada, a bola volta com o time do Corinthians, ganha a jogada, Alex Santana, árbitra para. Marca a falta, não, impedimento do Hector, tá parado o jogo. E vai mexer o Corinthians de novo, vai entrar os 54 aí. Bahia vai entrar aí. Vamos ver no lugar de quem, né? Coronado talvez ou Romero, né? Um dos dois. Não, mas aí ele acabou com o Corinthians, ele vai perder o jogo. Não vai tirar o Alex Santana, né? O Alex Santana tá bem no jogo. E eu não tiraria o Romero. E não mexeria no Coronado também. Não sei, se ele fizer isso, ele vai perder o jogo. Vamos ver o que ele vai fazer. A bola volta no toque, ele para, tenta descer Maicon, domina para o time do Corinthians, abriu para Bidu. Bidu já prende para o time corintiano, sai com o Coronado para Maicon, Maicon prende, tenta o toque, ele para Alex Santana, vai partir pela direita do campo de ataque, ligou jogada para João Vitor. João Vitor domina para o time do Corinthians pela direita do campo de ataque, dá o tapa na marcação, tentou passar no corpo dele. Tá parado o jogo, direito, ataque, é falta para o time do Corinthians bater. Falta em cima do João Vitor, que escorrega no gramado artificial do Pacaembu, mas porque teve uma carga em cima dele. Vai entrar, portanto, em instantes, o 54, Bahia, capitão do Corinthians na Copa São Paulo. Bautec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Bautec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Vem pro jogo, time do Corinthians, bateu, Coronado bateu mal na bola. E vai mexer o Corinthians. Sai o Alex Santana, camisa 80, vem Bahia, 19 anos de idade, camisa 54, volante do Corinthians. Vai mexer a Portuguesa também em instantes, Ulisses. O técnico Cauã de Almeida chamou o lateral esquerdo Pedro Henrique e o volante Barba. Talvez a explicação para a entrada do Bahia e na vaga do Alex Santana é que o Alex Santana ficou um tempo machucado no passado e tal, né? Não voltou bem ao final da temporada passada e nesse ano talvez esteja sentindo ainda a parte física, né? Mas enfim, a última alteração aí no time do Corinthians, Ulisses. Muito bem, tem uma faixa no gramado, exigimos um teto máximo nos valores dos ingressos já. Esse jogo não é mando do Corinthians.
Esse jogo é mando de quem comprou aí da Portuguesa. Grupo Metrópolis. Então o Corinthians não tem nada a ver com esse lance de ingresso, certo? Nesse momento. Exatamente. O protesto vem da região da Gaviões da Fiel, a grande torcida organizada do Corinthians, e logicamente faz menção aos ingressos, que o mais barato é R$160, mas pontuando, não foi nem a Portuguesa, nem a gestora do Pacaembu que definiu os preços, e sim a empresa que comprou. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se a Sil pode confiar. Ficou estranho o Pacaembu sem tobogã, ficou, né? Ah, ficou, né? A gente tem essa memória afetiva, né? Talvez os mais antigos tenham a memória afetiva lá de trás, quando era a concha acústica. Mas mudou bastante, né? Ah, daqui a 30, 40 anos ninguém vai lembrar dessa história de tobogã, concha acústica, né? Só desse prédio que tá ainda inacabado aqui no estádio do Pacaembu. Mexeu, Ulisses. Pois não? 2 substituições na equipe da Portuguesa. Saiu o atacante Maceió com a 19, entrou o lateral esquerdo Pedro Henrique e mais à frente o centroavante Renan Peixoto dá lugar ao volante Barba. Então, casinha fechada pro lado do técnico Cauã de Almeida. E aí, Quesada? É isso aí, né? Pedro é mais um jogador de marcação do que outra coisa. Pode jogar como zagueiro, vai fazer uma linha aí de 5 na hora que estiver sendo atacada a equipe da Portuguesa. E o Barba, mais um homem para ajudar na marcação. Esse ponto para a Portuguesa é gigantesco na briga, não tenha dúvida. Ela vai ficando 2 pontos à frente do Santos. É isso. E tem o Guarani, desculpe, tem o Guarani na briga ainda, né? Isso. Número do campo de ataque, tenta descer contigo pela direita, tenta arrancar novamente, o time da Portuguesa não consegue. Afasta o time do Corinthians, tenta sempre o jogo, vem pro toque de bola, tenta partir pela direita, João Vitor. Ele ganha lateral por Timão. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, vem comigo, torcedor ouvinte do Brasil. É bola pro time do Corinthians ser jogando, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. O Disney Plus está com o melhor do futebol, assista ao Campeonato Espanhol, ao Campeonato Italiano e ao Campeonato Inglês no Disney Plus, com transmissão da ESPN. A bola volta no toque de bola, tenta descer a Portuguesa, a bola estiga e espirrou o taco lá do Lucas, hein? Lateral para o time do Corinthians, bater pela direita, campo de defesa. 2-2 o placar do jogo. O Quesada fala na Bandeirante. A gente tá vendo um bom clássico aqui no Pacaembu, viu? Tô achando legal. Todas as dificuldades aí que a Portuguesa possa ter. Corinthians desentrosado sem o time titular. Vimos até aqui um jogo muito disputado. Então, foi um clássico legal. Gostei do que eu tô vendo até aqui. E ainda com o placar aberto, né? Para um lado ou para o outro, ainda podemos ter um vitorioso nesta noite aqui no ex-nosso Pacaembu. 2-2 Português e Corinthians para você. Se posiciona para bater, vem para o jogo. Recolhe novamente contigo no setor intermediário. Corinthians descaracterizado, hein? É o time D do Corinthians esse, hein, Caçada? Ah, é. Porque são poucos os titulares aí, né? Quem mesmo de titular aí, né? Nenhum. Né? Nem o Romero, que é um meio titular, né? Ou um Coronado, né? Ninguém. Impressionante. Não, o Coronado hoje não veio, né? É o futebol da Bandeirantes, domina o time da Portuguesa, a bola foi junto à frente no campo de ataque, batida, gol na trave, voltou, vai ser o gol da Lusa, bateu, defesaça do Matheus Donelli, faz a defesa, o goleiro do Corinthians perde a grande chance, a Portuguesa de virar o jogo. E foi rápido, Donelli, um chute no momento que ninguém esperava, de fora da área, explodiu na trave, ele teve o poder de reação que faltou à defesa do Corinthians e saiu em cima do Pedro Henrique para evitar a virada da Portuguesa, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Você ligado na Bandeirantes, vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tenta chegar Romero na bola, a árbitra tá parando o jogo, tá marcando falta, empurrão em cima do Romero para o Corinthians bater pela direita no campo de defesa. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. Porque é Nakata, torcedor brasileiro. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta com o time do Corinthians. Domina contigo no campo de ataque, a bola foi solta no comando para Coronado. Tentou o toque de bola contigo novamente, Coronado, briga, Pedro Raul recupera.
Bom lance do Pedro Raul agora. Ele ganha a jogada para o time do Corinthians. Coronado tenta o toque na bola, não consegue ganhar. Aperta o time do Corinthians, vem com o Michael. Michael tenta bater, voltou o Bidu, não chega. Domina o time da Portuguesa. Lançamento vai ser feito à frente pelo setor de esquerda. Prefere o domínio, parte em velocidade. Rivaldo. Rildo dominou. Rildo prende para o time da Portuguesa. Ele vai para frente pelo setor de esquerda. Abre o compasso. 2-2 é o placar do jogo. Já domina no comando de ataque. Vem para o toque de bola, tentando descer contigo no setor intermediário. Bahia aperta em cima da marcação. A bola volta com o time da Portuguesa que desce contigo no setor intermediário com Barba. Barba prendeu, soltou da esquerda, vem cruzamento na área, toca a bola, Lusa para sair jogando. Hit de verdade a jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br. A bola volta, tenta descer o time do Corinthians, abertura para Félix Torres, ele tenta o tapa na bola, domina para o direita, tenta sair jogando o João Vitor, explora a marcação do zagueiro, ganha lateral para o Timão bater pelo setor de direita do campo de ataque, manual para o Corinthians, cobrado para a volta na zaga central, já recolhe o time do Corinthians para ser jogando. A abertura vem pelo campo de defesa. Domina o time corintiano. Tenta o levantamento à frente. Coronado prende para Michael. Michael lança a jogada. É para Romero. Boa bola. Para Pedro Raul na cara do gol. Vai fazer. Bateu. Para fora. E ele estava impedido. E ele é lazarento de ruim. Quarto impedimento de Pedro Raul na partida. De novo à frente, mas mesmo assim não tem desculpa. Saiu cara a cara. Erra a finalização. Manda à direita. Fase complicada do camisa 20 do Timão. Você lembra do Cyborg, o homem de 6 milhões de dólares? O Fabiani é mais jovem, não lembra? Puzov, o Miliose também não lembra? Esse é o homem de 5 milhões de dólares, não é isso? Exatamente. Cara, onde inventaram esse jogador como jogador de futebol, cara? Que coisa. Não, ele e o tal Hector. Do Hector Hernandes. Meu pai do céu. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola para sair jogando. Recolhe do campo de defesa. Mas ele é muito ruim de bola, velho. Caraca, cara. Meu Deus do céu. É o Wilson Mano. Quem que é o empresário dele? Não sei, mas ele é bom, viu? O empresário. Domínio do campo de defesa, tenta ser jogando, já aprende a jogar na Coutinho novamente, o time da Portuguesa. Vai, Bidu, fica olhando aí, Bidu. Bidu ficou olhando a bola, que foi péssimo no domínio. O jogador da Portuguesa, o Everton. Foi mal no lance, o Bidu ficou cara a cara com o Donelli, o Everton não conseguiu conduzir a bola da forma que desejava. O gramado sintético também pesa para os dois lados, né, Ulisses? O Tenda Atacado escalou para suas ofertas para economizar as suas compras em sua casa. O comércio com oportunidades campeãs está na sua vida, está no Tenda. E vem Coronado, ele é muito inteligente. Lançou, vai Pedro Raul, faz o gol. Ele é bom no goleiro, cabeceou em cima do goleiro. Ah, o que é isso? O que é isso, cara? 5 minutos. Cara do céu. O cara é muito ruim, velho. Oh, o Coronado meteu a bola na cabeça dele na linha da pequena área. Ele abola o goleiro. Ele cabeceou em cima do goleiro. Ele é muito ruim. Meu Deus do céu. Não, é... Cara, o gol que o cara perdeu, velho. Incrível. Ulisses, o pior é que depois que ele perde o gol, ele olha pra bandeirinha, pô, será que tava impedido também? Pra culpa não ser minha? E não tava impedido, Pedro Raul, tá difícil defender. É aquela história, teve a chance hoje, né, de se consagrar, né? Teve a chance. Cara do céu, velho. Que jogador ruim, cara. Meu Deus. Porque se o cara é alto, centroavante, sobe, faz gol de cabeça e não tem muita habilidade, a gente entende. Mas, cara, é muito ruim. É, nem isso ele consegue fazer, né? A gente já viu muito centroavante que não tem bom domínio de bola, não sabe tocar, não sabe passar, só sabe correr, usar o corpo grande e cabecear, né? O Pedro Raul não faz isso. Não tem nenhum desses quesitos, né?
É o futebol da Bandeirantes, domina o time do Corinthians, está jogando Coronado para o time corintiano, tenta o toque de bola para Bidu, ganha lateral, Timão. Manual para o Corinthians bater pela esquerda, campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Ela volta no toque de bola para ser jogando. Recolhe o time do Corinthians, vem para o toque, contigo no setor intermediário, vai para o levantamento à frente. Tenta o toque de bola, o time do Corinthians vem, recolhe com Félix Torres, outro ruim de bola. Domina para Kaká, pior ainda. Ele prende para o time do Corinthians, Kaká. Vamos ver, Pedro Raul, faz um golzinho aí, Pedro Raul. Para a torcida corintiana, porque você perdeu 2 já cara a cara. Domina do campo de defesa, recolhe a jogada contigo do campo de retaguarda, vai para o toque de bola. Domina novamente o time do Corinthians para ser jogando pelo setor de esquerda. Recolhe o time do Corinthians, vem com Bidu, Bidu volta a jogar para Coronado. Coronado tem Maicon mais atrás, abriu para Maicon. 47, 5 de acréscimo, é isso? Isso aí, 5 minutos de acréscimo, Ulisses. A bola volta pela direita do campo de ataque. Temos mais 3 minutos de jogo. Você ligado no microfone de Bandeirantes, Maicon domina para o time do Corinthians, abre a jogada pelo setor de esquerda, soltou para Coronado, lançou para Romero, esperança para Bidu. Bidu não vai na bola, mas a bandeira já marcava impedimento. Mais uma vez à frente, lateral esquerdo do corintiano, que a essa altura é quase um ponto esquerda. E a bola colocada pelo Hector Hernandes, que assumiu a posição central do ataque. O Pedro Raul agora mais aberto pelo lado direito. Cara do céu. O Pedro Raul pode fazer 5 mil gols, mas ele é ruim de bola. Enganaram o Corinthians com o Pedro Raul, ele não joga nada, velho. Cara, é uma vergonha. É uma vergonha, velho. Meu Deus do céu, que sadinha! Ah, que sad. Pois é, mas a gente tá falando isso é difícil, viu? É difícil, a portuguesa aí. Cara do céu, domínio do campo de defesa para ser jogando, você ligado no futebol da Bandeirantes, vem para o jogo, o time do Corinthians, a abertura foi feita pela direita, prende o lance à frente o Timão, vamos caprichar, vamos meter a bola no Pedro Raul para ele fazer o gol, dominou o Corinthians, bola mal passada, passe errado. Tenta o toque de bola, o time da Portuguesa para ser jogando, vem Maicon, tenta ganhar, toca na bola, faz a falta, árbitra para o jogo, 48 minutos, você ligado na Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor do Brasil, obrigado pelo carinho da sintonia, momentos finais do jogo, Portuguesa e Corinthians 2-2 aqui no estádio do Pacaembu. Qual é o último jogo do Corinthians? Contra o Guarani. Só tem mais um jogo no campeonato, não é isso? É isso, contra o Guarani na outra semana, outro final de semana, domingo às 6h30. Aonde? Partida na Neoquímica Arena. A bola volta novamente, tenta descer o time do Corinthians, recolhe Bidu, ganha a jogada, soltou para Romero. Romero dominou na velocidade, escapou, lança para o Pedro Raul, dominou, Pedro Raul pediu, Romero cruzou, sobe o zagueiro, tira. A bola volta com o time do Corinthians que tenta descer, domínio do campo intermediário, o time corintiano, bola volta para Maicon. Corinthians não desiste, a Fiel também não. Timão que é o gol da vitória, abertura na direita, João Vitor prendeu para o time do Corinthians, vai para o chuveiro, levantou na boca do gol para Pedro Raul, mais para o goleiro. Domina o goleiro da Lusa, Rafael Santos sai para fazer a firme boa defesa. E o time da Portuguesa que é o fim do jogo. Desesperado o time da Lusa, Neno querendo o fim do jogo. Levantamento à frente, vai terminar o jogo. Ergue o braço, árbitra. Fim de jogo no estádio do Pacaembu. Corinthians e Portuguesa empatam em 2-2. Na Bandeirantes está chegando ele. Alô, Paulo do Vale. O Pedro Raul é ruim de bola do Vale. Alô, ele Ulisses é ruim de bola do Vale. Ô, do Vale. Olha, tem narrador que consagra o jogador e tem jogador que consagra o narrador também, que já sente o cheiro de perna de pau, né? Impressionante. Ulisses narrou um não gol do Yuri Alberto, já chamando a finalização errada, principalmente nessa última cabeçada ali, que ele tinha tudo pra fazer o gol realmente. Que coisa, o Yuri Alberto não, né? O Pedro Raul. Pô, o Yuri Alberto tá numa fase boa. O Pedro Raul é quem tá complicado já há um bom tempo no ataque do Corinthians e custou uma nota para a equipe do Timão. 2-2, em tudo igual no Pacaembu. Acabou assim Portuguesa e Corinthians. Se a Lusa segue sonhando com a classificação, o Corinthians segue com sua ótima campanha dentro do Paulistão e hoje opção por reserva. Saída dos jogadores aí, gramado do Pacaembu. Primeiro você, Bruno Migliozzi.
Olha, PDV, eu fiquei de olho nesse personagem do jogo, que é o Pedro Raul, que ainda tá com as mãos na cintura, no meio do campo, inconformado com as chances perdidas, principalmente essa de cabeça no finalzinho do jogo. Era o 3-2 do Corinthians, agora o Timão, que tem o segundo empate na competição, perde mais uma oportunidade de vencer e também a chance de bater o recorde do Palmeiras de pontuação na fase de grupos do Campeonato Paulista. Antes podendo chegar a 31, não consegue mais atingir essa pontuação. A equipe do Corinthians, apenas 29 pontos, é o que pode fazer o Coringão. Agora os jogadores vão se concentrar aqui na arquibancada que dá de frente à Praça Charles Miller para cumprimentar o torcedor que compareceu e fez festa bonita nesse retorno à saudosa Maloca, retorno ao Pacaembu, placar de 2-2, PDV. Muito bem, tá aí Bruno Milhozzi com os detalhes do Corinthians e pelos lados da Portuguesa. Como será que o time sente esse empate por aí, hein, Fabiane? PDV, desde os minutos finais, logo que subiu a placa dos acréscimos, o Cauã de Almeida já sinalizava pedindo o final do jogo porque julgava o empate como resultado positivo, e não é à toa. Com o empate, a Portuguesa chegou aos 11 pontos, fica com 2 pontos de vantagem em relação ao Santos, terceiro colocado do grupo, e amanhã, é claro, vai secar o Peixe, que enfrenta o Água Santa, para se manter na zona de classificação às quartas de final. É isso, daqui a pouco... Oi, diga, Bruno. Perguntar aqui pro torcedor corintiano o que ele achou desse retorno ao Pacaembu. Parceiro, o que você achou de voltar a ver o jogo do Corinthians no Pacaembu aqui? Opa, amigo, o que você achou de voltar a ver o jogo do Corinthians aqui no Pacaembu? Não quer falar? Tá bom, peraí, o pessoal não quer falar aqui. O corintiano não gostou desse empate. Pois é, né? Achei que o pessoal ia estar mais de boa, mas não tô a fim de conversar, não. Que máscara, que isso, cara. Que isso, hein? Não, ó, tem um pai de família aqui que tá mais tranquilo, vou conversar com ele. Meu amigo, o que você achou de voltar a ver o jogo do Corinthians aqui no Pacaembu? Oi? O que você achou de voltar a ver o jogo do Timão aqui no Pacaembu? Aqui é a casa do Corinthians, né? Tava com saudade? Opa, sempre. E o Pedro Raul? Bom, bom jogador, bom jogador. Não gostou. Falou que não gostou do jogo do Pedro Raul. É isso, PDV. O corintiano deixando o Pacaembu depois desse retorno após mais de 5 anos. Boa, Bruno. Nem o Magela não gosta do jogo do Pedro Raul. É impressionante, até porque o Magela, acompanhando a transmissão da Rádio Bandeirantes, sabe pela narração do Ulisses Costa o que o Pedro Raul faz em campo, ou melhor, o que ele não faz em campo, né? E vamos eleger aqui o craque do jogo antes da gente ir pro nosso apito final, que eu tenho certeza que não será o Pedro Raul. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. E aí, Queçada, quem foi o craque desse empate movimentado 2-2 Portuguesa e Corinthians? No momento que estamos ouvindo um fado aqui no Pacaembu, no mais alto volume. Falando isso só para enrolar, eu tô entre Jajá e o Thales. Eu vou votar no Thales. Passe preciso pro Bidu e um pênalti muito bem batido, dando aí, né, ao Corinthians a chance de empatar, não perder o jogo, né, porque teve uma chance até da Portuguesa levar os 3 pontinhos hoje. Então, para mim, Thales Magno, o craque da partida entre Luz e Corinthians, 2-2 aqui no Pacaembu. Paulo. Thales Magno, merecido, jogador que vem se destacando ao longo da temporada, não tem a titularidade garantida na equipe com o Memphis, com o próprio Yuri Alberto, com o Garro, mas é um jogador importantíssimo e pode sim, quem sabe, no encaixe aí aparecer mais no time titular do Corinthians. Portanto, boa exibição de Thales Magno, eleito craque do jogo, empate em 2-2, tudo igual no Pacaembu, o retorno do Corinthians ao Paulo Machado de Carvalho, e o torcedor, claro, tem muita saudade, tem uma nostalgia boa e quem sabe, né, em algum tempo Pacaembu volte a ser palco de conquistas do Timão, não só do Timão, mas de outros times de São Paulo. Tá um pouco ainda sem carisma, né? Vamos ver se recupera isso ao longo de 2025 aí, ganhando um pouco mais de força, um pouco mais de forma, mas esse começo, mais ou menos, bom pra Lusa, né, que tá fazendo uma campanha até que regular no Campeonato Paulista, briga por classificação, poderia ter até vencido o Corinthians hoje, o que não aconteceu, o empate em 2-2. Em instantes, em tudo desse jogo, vestiário, coletivas, zona mista, se possível, porque o espaço lá também está bastante limitado, tudo dentro do apito final aqui na Rádio Bandeirantes neste sabadão. Agora, 8h29. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress.
A Disney Plus está com o melhor do futebol. CIO, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. E Estrela Bet, hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final, na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Bola rolada pra trás, vai ser o gol da Lusa, pancada! Gol! Dele! Já pra Lusa! Ele encheu o pé, sabe por quê? Porque a zaga do Corinthians parou e o Charles ficou olhando as estrelas. Ele dominando a linha da grande área, ergueu a cabeça e enche o pé na bola o Jajá para meter no fundo da rede no canto esquerdo do goleiro do Timão. A Lusa com 38 minutos de bola rolando, 38 minutos de bola rolando no primeiro tempo de jogo. Jajá abre 1 para Portuguesa, 0 para Corinthians. Gol, emoção maior do futebol, essa emoção Jajá que você proporciona a torcida da Lusa Veneno. Portuguesa 1, Corinthians 0. Na Bandeirantes, o detalhe do gol é todo seu. Diz aí, alô Luiz Fabiani. E que pancada do Jajá, se aproveitou de uma bola escorada na entrada da área e bateu sem chances pro Donelli. Terceiro gol no 7º. Do campo de ataque, tenta terceiro jogando sobre o Corinthians. É pra Thales, Magro dominou, enfiou pra Bidu, Pedro Raul entrou, Bidu bateu. Numa jogada inteligente sempre dele, Thales Magno sobra. Ele ganha a jogada pelo setor de meia esquerda, câmara de ataque, ergue a cabecinha, enfia pro Bidu. O Bidu corta na diagonal dentro da grande área, na saída do goleiro Rafael Santos. Enche o pé na bola para meter do fundo da rede. Bidu. Chute rasteiro forte dentro da pequena área. O Corinthians empata o jogo nesse momento. Na marca de 7 minutos e 30 de bola rolando no segundo tempo de jogo. Bidu. Corinthians 1 Portuguesa. Gol, emoção maior do futebol. Essa emoção, Bidu, que você proporciona a torcida do Timão. Vai analisando o gol do Corinthians. Na Bandeirantes, é você, diz aí, Bilhose. Como um André Santos, como um Fábio Santos, lateral esquerdo subindo e fazendo festa no Pacaembu, como nos velhos tempos. Bidu na ultrapassagem, inteligente o Thales Magno. E a bola vai por baixo das pernas do goleiro. Inteligente o camisa 21 que se recupera com essa camisa. O gol tá confirmado. A bola volta com o time do Corinthians, o Thales Magno vai pra finta. Balançou, escapou, vai bater no gol. É pênalti! Thales Magno derrubado, penalidade máxima pro Corinthians bater. O Thales Magno fez a jogada, sofreu o pênalti, o Romero deu pra ele bater. Vem para a cobrança Thales Magno. O Romero sofreu toda a pressão para a cobrança de pênalti. Gol da entrada principal do Pacaembu. Gol oposto onde estava o tobogã no Pacaembu. Se posiciona para a cobrança de pênalti o time do Corinthians. Vem para a cobrança Thales Magno. Se posiciona para a cobrança Thales Magno. Dá lá o gol que das costas para praça Charles Miller. Vem para a cobrança Thales Magno. Vai partir para a bola. Partiu perto da direita. Bateu. Gol!
Thales Magno pro Timão. Ele partiu pra bola, correu, bateu, deu um tapa na bola. O goleiro foi se ajoelhando pro canto esquerdo, bola entrando no canto direito. Devagar, com categoria. Thales Magno. Gol, emoção maior do futebol. Essa emoção, Thales Magno, que você proporciona, fiel torcida corintiana no vira-vira do Timão. No vira-vira do Corinthians. Com 19 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo. O Corinthians faz 2 gols, 2 Corinthians, 1 Portuguesa. O detalhe do gol é todo o seu design. Ô, Bilhose. E que categoria de Thales Magno, atacante de apenas 22 anos, que num toque sutil tira o goleiro, faz a festa e marca pela 5ª vez na competição, pega o jogo e coloca no bolso um gol e uma assistência. Velocidade, tenta arrancar o time da Lusa. Bola foi solta para a direita, Bidu ficou. Bola tocada para trás, volta o português, a bola batida. Gol! Maceió! Gol! Da Portuguesa Maceió! Danada do time do Corinthians, o Bidu errou, tentou esticar a bola pro Thales Magno, lateral direito, ganhou o Thales, partiu na velocidade, ganhou do Bidu, faz, cruzou para trás, a bola sobrou pro Maceió dentro da grande área, como se fosse no gol do Tobogã. Ele dominou, ergueu a cabeça, chegou tarde demais da bola. Alex Santana encheu o pé na bola e meteu no fundo da rede. Maceió para empatar tudo no Pacaembu. Agora 2 Portuguesa, 2 Corinthians. Gol, emoção maior do futebol. Essa emoção, Maceió, que você proporciona a torcida da Luz. Mano, o detalhe do gol é teu design. Ô, Luiz Fabiani. Contra-ataque fulminante da Portuguesa, que caiu nos pés de um dos principais jogadores da base da Portuguesa, o Maceió, que já no ano passado havia feito um gol fundamental contra o Mirassol, que levou a Luz às quartas de final do Campeonato Paulista. Volta a ser importante a Portuguesa, terceiro gol dele na temporada em 9 jogos, Ulisses. É isso, meus amigos, é isso. Corinthians e Portuguesa 2-2 no Pacaembu. Jogo movimentado, hein? Que coisa. O Campeonato Paulista é com bons jogos. Jogos movimentados, mesmo com os times, às vezes, né, utilizando equipes alternativas, como foi hoje o Corinthians para enfrentar esta Portuguesa, que tem objetivos grandes no campeonato, que é a classificação à próxima fase. É o seguinte, ó, daqui a pouco a movimentação dos repórteres lá pelo Pacaembu, eu sei que é difícil ali, sinal de internet, ali para baixo, nos porões do Pacaembu. A gente vai conseguir ouvir sim a palavra do Ramon Dias, vai ouvir também a palavra do Cauã, treinador da Portuguesa, e quem sabe alguma movimentação de jogador por lá. Vamos até às 10 da noite aqui com o apito final nesse pós-jogo de Corinthians 2, Portuguesa 2, Pacaembu, mando da Lusa. Como é que foi o público aí, ô Queçada, no Pacaembu hoje? Público bom, porque a torcida do Corinthians vai bastante. Bom. O Miliose informou aí, né? 17.087 para uma renda de quase 2 milhões de reais. Eu não pensei que fosse chegar a esse público e essa renda, porque existiu uma reclamação muito grande, né, em relação aos valores altos dos ingressos aqui no Pacaembu. Você abordou muito, né, esse tema aí com a nossa reportagem antes da bola rolar. Inclusive faixas foram trazidas aqui, principalmente pelos torcedores do Corinthians ao estádio do Pacaembu. Mas o público foi legal e a renda bacana. Agora, ingresso caro realmente, né, PDV? Muito caro, muito caro. Muito caro. A gente precisa repensar aí, porque... Alô, Central. Ok, a Central também precisa entender que se você tiver uma cota de ingressos mais caros, você tem que dar o algo a mais para esse torcedor. Tá, ok. Mas 100 e poucos reais, isso é muita coisa, sinceramente. Não estamos numa situação de sem crise do dinheiro, não é? Ou seja, não está sobrando dinheiro para gastar assim tanto com futebol. Enfim, agora se aproveitou muito da torcida do Corinthians, né? Porque se fosse Português e alguém hoje teria dado
se muito 2.500, 3.000 pessoas. Claro que a torcida do Corinthians fez a diferença hoje para levar praticamente aí 14, 15 mil pessoas aqui ao estádio do Pacaembu. Inclusive, até o Milhose pode ter isso, ou o Fabiane, mas também é uma questão que imagino eu, que esse tenha sido o melhor público do Pacaembu desde a reinauguração, porque foram 17 mil pagantes, né? Isso. Se você colocar aí que na final da Copinha a previsão era de 20 mil, o estádio não estava tão cheio, e aí depois a gente teve São Paulo e Portuguesa por aí com menos de 10 mil, e a Portuguesa não tem levado um público tão grande assim. Então acho que hoje, hein, Milhose, acho que hoje foi o melhor público aí do Pacaembu, pelo menos agora em 2025, né? PDV, eu não tenho essa confirmação, também buscando essa informação, o Puzoff pode ajudar a gente, mas realmente 17.083 presentes. Na Copinha a gente teve um público parecido, né? Um público alto talvez seja o concorrente, mas ainda assim é a maior renda, com certeza, até aqui dessa reinauguração do Pacaembu. Boa, é isso, tem essa impressão também, a gente confirma, mas acredito que sim, no máximo... Teve 20 na Copinha, né, PDV? Conversando com o pessoal aqui, 20 mil na Copinha. Eles liberaram, o Quesada tava na Copinha, até ele pode fazer um comparativo da visão. Eles colocaram 20 mil à disposição, né? Eu não sei se de fato a gente tinha isso, né, Quesada? Talvez perto disso, né? Não tinha não. Até a gente, até porque foi cobrado quanto na época, você lembra, PDV? Também teve reclamação em relação ao valor, que não era um valor baixo, né? Exatamente. Exatamente. Não, eu acho que hoje superou a Copinha, viu? No visual, tá? No visual. Posso de repente estar errado, porque eu lembro que ainda havia lugares livres aqui no estádio do Pacaembu, até porque não deu para colocar as duas torcidas, né? A torcida mandante era do São Paulo naquele caso, pelo regulamento, pela melhor campanha. Então a gente não teve a torcida do Corinthians. Então naquela oportunidade só havia torcedor do São Paulo aqui no Pacaembu. Mas o de hoje, no visual, nós tivemos mais público hoje para Corinthians e Portuguesa. Boa, inclusive o Puzoff tá vendo aqui qual que é a média. Dias. Opa, só rapidinho, Puzoff, qual que era a média de preço? Era entre 30 e 120 reais na final da Copinha. Boa. Vamos lá, Bruno Milhose. Ramon Dias, então, já falando por aí. Bom, estamos aguardando o som por parte da coletiva do Ramon Dias. Vou até colocar aqui também para a gente ir acompanhando. Se a gente não tiver como trazer do Pacaembu direto, a gente traz aqui do YouTube. Opa, agora sim, vamos lá. Se puder complementar também, queria falar um pouco sobre o Thales Magno. Desde a chegada dele no Corinthians com vocês, ele atuou apenas 3 partidas, 90 minutos. Foi gestão de minutos até aqui com ele? Qual que é o planejamento que vocês têm para ele daqui para frente como artilheiro do ano até aqui? El análisis de la... ¿Se escucha? El análisis de la partida era un juego duro porque no sabíamos la dificultad que podíamos llegar a encontrar, más allá que en líneas generales fue medio tiempo para cada uno. Después por ahí no concretamos las opciones que Agenchi tuvo y bueno, a veces pasa con un error puntual nuestro o viene el gol y bueno, son cosas que acontecen. ¿Y de Thales cómo fue? Ele jogou apenas 3 partidas, 90 minutos, desde que ele chegou com vocês. Se é planejamento de minutos ou se é... De que no llegamos al principio de año, sí, claro, pero él tuvo una contusión en el hombro, otra contusión en el joelho. Thales es un jugador importante para nós y la competencia existe, como siempre falei, mas acho que está en un gran momento y esperemos que siga por ese camino. Ramon Emiliano, tudo bem? Bruno Milhose da Rádio Bandeirantes. Hoje vocês tiveram a oportunidade de conhecer um estádio no qual o Corinthians já foi muito feliz, teve muita história no Pacaembu. Queria a visão de vocês sobre essa atmosfera, o torcedor também comparecendo a esse estádio, e também se puder dar um pitaco sobre o que vocês acharam de alguns jogadores que não vinham jogando e tiveram a oportunidade hoje de jogar. Me contesto. Sí. Cara, para mí en lo personal fue un sueño, porque a gente veía a Carlito, a Mascherano en esa época y estaba muy con vontade de conocer este estadio con tanta historia. Y fue mucho, la atmósfera es muy linda, el estadio es muy bonito,
y la verdad que fiqué feliz por conocer y por jugar un juego aquí. Y después, ¿quién? Claro, es difícil jugar una semana sí, una semana no, es difícil hasta que usted se conoce con su compañero, no es tan fácil, mas en líneas generales fue algo que tuvimos chance de concretar, no la hicimos, mas en líneas generales estamos tranquilos. Boa noite, Emiliano. Ramon, Ulisses Lopresti do Lance. Vocês já comentaram anteriormente sobre o rodízio entre Hugo e Matheus Bidu, que isso vai ser para cada jogo, pensado a cada momento. Mas hoje o time atuou com os reservas, né? O Bidu entrar hoje e o Hugo não ter sido relacionado, pode ser um indicativo de que o Hugo vai ser titular para o jogo na Libertadores? No, todavía no decidimos quién va a jugar. Pero sí que los dos necesitaban estar... principalmente jugar para que mantengan el ritmo, la actitud. Sí que analizamos bien qué es lo que queremos hacer, conseguir puntos, defendiendo bien o atacando, así que son partidos completamente distintos a todo lo que se juega en Brasil, completamente distintos, la atmósfera, el ambiente, la temperatura de Libertadores es otra cosa. Es completamente distinto. Así que estamos tranquilos, estamos analizando, todos están en buenas condiciones y seguramente vamos a que el jugador que juegue pueda rendir y podamos conseguir el resultado que nosotros queremos. Ramon, Emiliano, boa noite, Lucas da Rádio Band News FM. Hoje o banco de reservas quase todo de garotos da base, né, até por conta dos atletas poupados, e 2 ganharam minutagem, o João, que já tinha jogado, o Jacaré, e hoje também o Bahia fazendo essa estreia dele na equipe profissional. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa garotada, se vocês já os veem prontos para atuar, seja em algumas partidas do Campeonato Paulista, e sobre os 2 específicos que entraram, qual a impressão de vocês sobre a partida? Sí, ¿lo voy a contestar vos? No, creo que también es el objetivo nuestro, porque el equipo está ya clasificado, teniendo buenos resultados, también darle la posibilidad a los meninos que vayan creciendo, vayan obteniendo minutos, para que noten la diferencia lo que es a nivel profesional y a nivel de sub-20 o más abajo la categoría. Están creciendo, me gusta, tenemos meninos que juegan muy bien, pero tienen que seguir creciendo, seguir compitiendo. Es el objetivo de también nuestro y también de Corinthians, que los meninos sigan creciendo para competir, para tener un futuro. Están trabajando hace 4 meses, 5 meses que trabajan con nosotros. 5 meses que están, y se lo nota el crecimiento táctico, físico y también mental, para que se preparen para cuando les toca jugar puedan rendir y hacerlo bien. Estamos contentos. Família Dias, muito prazer, Alexandre, Ramon, Emiliano. Estarei mais próximo do Corinthians a partir de agora, então a gente vai trocar mais ideias. É um prazer poder entrevistá-los. Alexandre, TV Gazeta. Minha pergunta vai sobre a estreia na pré-Libertadores. O Corinthians chega da melhor maneira possível, em termos de preparação, questões físicas, técnicas, tendo em vista que encerrou bem o Campeonato Brasileiro no ano passado com uma arrancada incrível e vem conquistando também resultados agora nesse início de temporada. É o melhor jeito que o Corinthians podia chegar para estrear na Libertadores, é esse? Sí, para mi punto de vista creo que llegamos muy buenas condiciones anímicas. Ustedes vieron que hoy prácticamente ninguno de los jugadores que jugaron el partido contra Santos jugó. Entonces la recuperación que van a tener van a estar al 100% al que le toque jugar. Y también los que jugaron hoy están en muy buenas condiciones, se vieron en lo físico bien. Estamos con muchas expectativas nosotros, y la gente también. Corinthians está con muchas expectativas porque sabemos que tenemos un plantel de jerarquía, tenemos que mejorar algunas cosas tácticas, que el partido va a ser diferente, va a ser más agresivo, más táctico, más con una agresividad al 100%, y lo van a notar ustedes cuando nos toque jugar, así que, pero estamos realmente bien,
el grupo está mentalizado. Salimos primero, por ahora estamos primero en el Paulista, probando todo, ya sea tácticos, jugadores, están bien, así que llegamos en un buen momento, estamos contentos nosotros. Así que esperemos hacer um grande partido. Boa noite, Ramon, Emiliano. Boa noite. Gabriel Pereira, da Rádio Coringão. Sabemos que o Campeonato Paulista ele é muito intenso, né? E eu queria entender de vocês o ponto de vista, partindo da seguinte questão. O gramado prejudica o plano de jogos que vocês têm estabelecido durante a competição ou não? Qual a observação que vocês fazem em relação a isso? Porque o Corinthians já jogou em campo sintético, né? Teve algumas partidas prejudicadas por conta da chuva, e isso acabou também fazendo com que o Corinthians tivesse ali uma certa dificuldade, né, para conseguir construir. Qual o ponto de vista de vocês em relação a isso? Nós nos tenemos que adaptar a cualquier situación. Si a gente quiere brigar en el Brasileirão, es del mismo jeito. Você joga en sintético, joga con lluvia, con calor, con frío. Solo aquí acontece. Y cada 3 días. Entonces, acho que nós, si queremos ser un time que brigue por todo y que compita, las excusas no tienen que ser. Hoy era difícil, sí, mas no nos tenemos que adaptar, tenemos cualidad para hacer eso. Y la planificación es diferente porque você sabe que el campo es mucho más rápido, tiene un tiempo y espacio mucho menor que en cualquier otro juego en campo normal. Mas no muda nada porque nós como time nos tenemos que acostumbrar a distintas diferencias. Sabemos que por ahí fue extra común, falaría de lo de la lluvia, porque hubo un juego que no se podía jugar directamente. Pero bueno, la gente se adaptó, ganó y bueno, sabemos que el Paulista tiene esa dificultad más en esta temporada del año que hay mucha lluvia, más, ¿no? Y tenemos que crecer como grupo y no tener excusa y lutar cada batalha que a gente tem. Boa noite, Vitor da TV Globo. Voltar ao tema um pouco da Libertadores, porque para a grande maioria dos times, o começo da Libertadores é na fase de grupos, em que há até mais espaço para erros, para noites ruins, mas o Corinthians já tem logo um mata-mata. Vocês têm falado muito que a temperatura é diferente. Vocês vão enfrentar um time que nunca disputou uma Libertadores na história, Universidade Central, em Caracas, uma viagem difícil, uma logística difícil. Queria que vocês nos dissessem que temperatura é essa que vocês esperam desse jogo na Venezuela e o nível de atenção que o time precisa ter nesse começo de temporada para não acabar se despedindo de uma competição que é obviamente muito importante. Sim. No, nosotros creo, yo principalmente, Emiliano también, tenemos experiencia porque he ganado la Libertadores, he ganado la Sudamericana. Realmente sabemos lo que tenemos que hacer y el clima es completamente distinto. Completamente distinto, no hay error, no hay que cometer errores, hay que estar concentrado al 100%, hay que hacer intenso, se juega diferente. Con un equipo con cierta intensidad, no cometer errores, no tener fallas, ya sea en la pelota parada, en el de costado, tiene que ser un equipo intenso. Y Corinthians tenemos esa característica que podemos ser intensos, tenemos para jugar, pero tenemos que ser intensos. No tenemos que cometer el error que pasó hoy, porque también nos pasó contra Racing, de un lateral no hicieron el gol. Y hoy también de un córner, pelota parada, y fallamos nosotros, pues y te convierte. Eso no tiene que pasar. No puede pasar en el mata-mata y ya sea para el Libertadores. Entonces eso voy a hablar con los meninos, con los jugadores, con todo, para que mantengamos una concentración diferente. Es vida o muerte. Porque es el mata-mata. No tenés otra opción. No tenemos. O tenemos que pasar, no tenemos otra opción. Es esta. Son 2 partidos. Boa noite, Ramon. Boa noite, Emiliano. Tudo bem? Vitor Peixoto, da Web Rádio Gol de Placa. Queria que vocês falassem um pouco sobre a campanha do Corinthians. Chega hoje a 26 pontos. Se vencer do Guarani na próxima rodada, pode chegar a 29 e garantir a melhor campanha dessa primeira fase, decidindo os jogos em casa. Qual a importância de decidir em casa e de ter essa melhor campanha do campeonato? Sí, hoy jugamos con eso, que queríamos hacer la puntuación histórica, ya la queríamos hacer hoy, pero bueno, tuvimos ciertas dificultades y no se pudo dar.
la importancia del grupo que está teniendo confianza y saber sufrir momentos de juego y momentos de situaciones del torneo, que se está acostumbrado a ser cascudo, que momento que tem que sufrir, sufre, momento que tem que atacar y ser protagonista, a gente é. Y tenemos ainda mucho para mejorar porque es el comienzo de la temporada, pero estamos muy felices con el comienzo del año y muy esperanzoso para lo que va a acontecer de aquí para frente. Aqui, Vinícius Lúcio, central do Timão, boa noite. Ramon, falar sobre a torcida hoje, né? Corinthians jogou fora de casa como visitante, mas teve a sua torcida presente em massa aqui. Porém, não sei se vocês perceberam, durante o jogo rolou um protesto dos torcedores por causa do preço dos ingressos. Eles pedem à federação um teto de valores. Vocês são a favor dessas manifestações e também acham justo um teto de valores na cobrança dos ingressos com relação aos visitantes? Sí, yo creo que esto no tiene que acontecer, ¿así? No tiene que acontecer porque es fútbol. Más allá de la categoría que tiene Corinthians, yo creo que no fue justo. No fue justo, tiene que ser para todos igual, porque Corinthians, cuando van a Corinthians, tienen un cierto nivel. Pero bueno, eso no depende de nosotros. Tuvo muy bien la gente de Corinthians, los hinchas de Corinthians, porque a pesar de que el valor fue muy alto, nos acompaña, nos sigue, está siempre, hace un esfuerzo enorme. No tendría que pasar, pero felices nosotros porque nos acompaña, hace un esfuerzo para acompañar al equipo, hacer un ambiente. Imagínense ustedes sin este partido, sin los hinchas de Corinthians. Habría muy poca gente. Entonces tenemos que ser conscientes y tenemos que ser inteligentes que para que sea un buen espectáculo tenemos que dejar participen todos, nada más. Pero agradecerle a la gente de Corinthians porque estuvo extraordinario, estuvo muy bien. Boa noite, Matheus Quintino, portal Meu Timão. Hoje pela manhã, pela tarde, né, saiu uma informação que o Corinthians estaria negociando com o lateral esquerdo, Fabrício Angileri, né, de 30 anos, jogador argentino. Eu queria saber se vocês podem falar sobre esse atleta, se de fato tem o interesse, e se por um acaso ele vir, no Corinthians ficando com 4 laterais, se vocês pretendem de repente liberar algum dos laterais. Né? Obrigado. Eso hasta que no se concrete, ¿no? Y eso se fala siempre internamente. A gente está buscando opciones siempre, con Fabinho, la gente Scouting, el presidente, siempre buscamos opciones, pero eso hasta que no se concrete, ahí tiene que concretarse un par de cosas, más. Y después la briga es como siempre, va a ser entre ellos, no depende, y siempre el jugador que quiere estar y que quiere brigar depende siempre de él. No podemos ayudar en lo táctico, en lo físico, en lo psicológico, para después el jugador que tiene que responder y defender su vaga es individual. Entonces, yo que eso está falado internamente y el día que acontezca la noticia va a salir. Y fue yo que fue electo el mejor lateral en 2 veces, en 2 Copas Libertadores seguidas, yo que sí, un buen lateral y está acostumbrado a jugar en Chimi Grande también, que jugó uno de los más grandes del mundo, que es en River Plate, y claro, lo conocemos porque jugó en casa, entonces yo normalmente lo conocemos. Sí, pero yo voy a agregar algo, que siempre en los equipos grandes, cuando pasa situaciones de esta manera, lo que pasó Corinthians, salir del rebajamiento y estar ya compitiendo para nivel internacional. El equipo por momento hay jugadores que hay que reforzar, porque la presión va a existir para el club, para nosotros. Sabemos que Corinthians está pasando un momento complicado, difícil, pero nosotros lo entendemos. Pero también hay momentos que hay que hacer el esfuerzo para seguir siendo competitivo, siendo grande, porque Corinthians es muy grande. Y la exigencia es para nosotros, para todo el mundo. Pero bueno, hay que seguir luchando y seguir creciendo con los jóvenes que tenemos también. Boa noite, Ramon. Boa noite, Emiliano. Voltando um pouquinho no que vocês falaram sobre os erros da equipe que não podem ser cometidos na Libertadores,
Onde vocês acham que a equipe vem cometendo mais erros, pegando como base o jogo de hoje, por exemplo? Se é no ataque, onde o Pedro Raul não consegue finalizar com clareza as oportunidades, ou se é na zaga, onde o Bidu falha no gol, no segundo gol da Portuguesa? E uma segunda pergunta sobre o momento do Thales Magno. Ele vem desencantando, hoje ele deu uma assistência para o gol, sofreu o pênalti, bateu o pênalti e fez o gol. Como vocês enxergam o momento do jogador e se ele briga por uma titularidade? Obrigado. No, nunca vamos a venir acá a una colectiva y hablar de los errores, eso se fala internamente, mas acho que si vos sé tanto para atacar, para defender, la responsabilidad de todo el mundo. No solo por errar un gol es la culpa de él, porque ten 90 minutos para hacer otro gol. Entonces, y el error de Bidu tampoco, teníamos que también, ten cara para hacer relevo, es un error colectivo que a gente no puede hacer, pero caer en un error puntual, nós nunca vamos a las concreciones tienen que, más en estos juegos, que por ahí el campo era diferente y cuando vos tenés las chances, tenés que concretar. ¿Y cuál otro? Ah, de Thales. Y Thales es un cara que siempre falamos, ¿no? Gostamos mucho de él y brigan todos los que están ahí a frente para jugar, porque Romero también briga para jugar, Héctor, Pedro, ahí tiene una briga interna que están todos preparados, como en el medio campo, en la saga, en los laterales, gracias a Dios, tienen para escolher y bueno, ahí que el que mejor esté va a jugar. Boa noite, Ramon, Emiliano, Matheus Reis, da Rádio Dimensão Esportiva. Você citou o coletivo agora e eu gostaria de puxar a questão coletiva do Corinthians em si, né? Desde quando vocês chegaram, tiveram uma identificação grande com o clube e com os atletas, e a gente percebe que tem uma união muito grande entre eles, né? A gente percebeu que no final do ano alguns atletas passaram juntos, agora teve o aniversário do Memphis e muita gente lá, né? O Emiliano inclusive. O quão importante é essa união do clube dentro e fora dos gramados, né? E o quão importante é isso para títulos, para o dia a dia? Acho que nós lo venimos falando cuando estábamos en el peor momento de Corinthians, que allí dentro era una unión increíble y bueno, eso por ahí se ve reflejado cuando acontecen cosas afuera, más del mismo jeito que fuera, es la adentro, es muy gustoso, es divertido. Nos cobramos mucho entre nós también, entre él, entre nós, hay un feedback muy bueno. Y nada, la verdad que cuando você tiene una armonía para trabajar y un grupo fechado como el que nós tenemos, porque la dificultad que a gente pasó el año pasado, você puede pelear rebaixamento, mas pelear rebaixamento con Corinthians es foda. Entonces, y sufrimos mucho entre nós, nos cuidábamos mucho, si uno se vallaba el otro levantaba, porque nos acontecía, somos seres humanos y siempre você tiene un día malo y erra, pero siempre estábamos muy fechados adentro y nos los venimos falando de hace mucho tiempo, pero bueno, ahora salió lo del aniversario, mas es así cotidianamente. Tá feito, gente. Boa noite. Obrigado, viu? Acabou, Obrigado. então. Encerrada a coletiva. Boa. Coletiva encerrada de Ramon Dias e Emiliano Dias. Após esse empate do Corinthians, restam apenas 2 jogos aí, né? Na verdade, um jogo contra o Guarani e o duelo na quarta-feira contra a Universidade Central da Venezuela pela Copa Libertadores. E aí, Leandro Quesada, a sua impressão a respeito da coletiva? Pero que não, pero no mucho, né? Isso. Vamos pensar da seguinte maneira, Paulinho. Paulinho do Vale. Se coloca o time titular hoje aqui e machuca alguém, o que a gente estaria discutindo nesse momento? Por que não poupou, entendeu? Algumas decisões precisam ser tomadas. Como o Corinthians já está classificado há um bom tempo, e com a classificação no primeiro lugar da geral bem pertinho, né? Matematicamente ainda não, mas bem pertinho disso acontecer, para decidir todas as fases em casa, se chegar até a final, a decisão foi super acertada hoje, né? E uma forma da gente também entender o seguinte: quando não tiver o time titular,
será que os caras seguram a onda? Hoje foi contra uma Portuguesa, que entre nós não é o time mais forte de São Paulo. Ninguém falou isso, nem a Portuguesa acha isso. Mas teve um jogo, né? Foi um jogo legal. A Portuguesa jogou direitinho, dentro do que ela pode jogar direitinho. O Corinthians fez algumas coisas bacanas também na hora da criação de jogo, tal. A defesa é ruim, mas a criação de jogo foi legal. Acho que o Donelli é um bom reserva pro Hugo Souza. Hoje, contra um adversário que não é o mais poderoso, a dupla de zaga Torres e Kaká mostrou as fragilidades de sempre, né? E, enfim, eu acho que foi uma escola pro Ramon e pro Emiliano entenderem o que pode ser usado aí para valer quando os jogos mais difíceis chegarem na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Acho que como teste foi super valioso. E, repito, preservando os jogadores para algo que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Lá na Venezuela, porque ninguém tá vendo esse time jogar, né? Como vai ser esse jogo? E muita gente na torcida para que não seja um Tolima, o retorno, né? Porque pode acontecer. Que não seja um presente de Deus, como certa vez pensaram que era, né? Contra o Guarani do Paraguai, lembra disso? Lembro. Um regalo de Deus? Não foi. É isso. Tem que respeitar, né, que de qualquer jeito, o time que tá do outro lado e... Sempre. Essa Libertadores, e até porque essa é uma Libertadores, né, nos últimos anos, ela dá muitas vagas, é verdade, né, para vários clubes, inclusive no Brasil eu acho um número exagerado, mas que mesmo assim, essa pré-Libertadores, ela é muito, podemos dizer assim, espinhosa, né, porque você passa de um e você tem que passar por uma outra fase, até ir pra fase de grupos, né. Bem lembrado, pode vir um Barcelona, Paulo. Barcelona de Guayaquil, que é um time que você vê aí a participação desses caras. Esses caras estão participando quase todos os anos da competição, né? Time que participa até mais do que o próprio Corinthians, né? Então, é bom saber que depois do jogo contra, se passar, né? Universidade da Venezuela, a UCB, virá coisa mais difícil antes de chegar à fase de grupos, né? Então você está falando bem aí, eu acho que é isso mesmo. Tem que tomar cuidado, respeitar e saber que a Libertadores, ao contrário da nossa gloriosa Champions League, ela apronta coisas que dificilmente a gente vê na Champions League, né? Ou seja, pode ser que um grande clube brasileiro pare numa equipe sem expressão da Venezuela. Vai saber, eu não cravo nada, não sou bobo. Realmente, tem que ter respeito, tem que ter cuidado. Mas agora, o Quesada, essa questão aí, né, de como chega o Corinthians para esse duelo, pela construção que vem sendo feita ao longo do Campeonato Paulista, às vezes a gente faz aquele questionamento, dava para imaginar que o Corinthians chegaria tão bem, mas pelo que o time já vinha produzindo no ano passado na reta final do Campeonato Brasileiro, dava para imaginar. É que sempre uma pausa, né, um período de férias, você chega ali, né, um jogador um pouco mais fora de forma, um reforço ou outro, uma saída ou outra, que não foi o caso do Corinthians com relação a isso, porque os principais jogadores continuaram, o Corinthians não precisou se reforçar agora, deve chegar aí esse lateral esquerdo, daqui a pouco a gente fala mais. Então assim, é uma continuidade, é uma sequência daquilo que começou a ser construído ano passado. Então assim, não é surpreendente que o Corinthians chegue tão bem para essa estreia na Libertadores, né, Quesada? Não é, né? Se você juntar a reta final de Brasileiro e início desse ano no Paulistão, o Corinthians é o time que mais pontuou no futebol brasileiro. Inacreditável a gente falar um negócio desse, né? Agora, a gente sempre precisa contextualizar. O Corinthians se aproveitou muito bem daquela reta final para vencer times que estavam numa situação delicada ou que não estavam jogando bem, né? Ganhou de todos os times que estavam na zona do rebaixamento, isso é muito positivo. Imagina se tivesse perdido. Se tivesse perdido, talvez o Corinthians tivesse na situação pior, né? E nesse ano o Corinthians fez o que tem que ser feito contra qualquer time que não seja um grande do futebol paulista, que é vencer. Mesmo tendo forças do tipo Mirassol, Novo Horizontino, equipes tradicionais que talvez não estejam e não estão, não é? E você pode falar aí de cadeira, Guarani e Ponte Preta, adversários que, enfim, já foram mais fortes, mas enfim, são adversários que nós... Opa, caiu, depois levanta. São adversários que a gente vê que o Corinthians tinha potencial para vencer, né? Eu citei alguns, nem todos, ainda tem o Guarani pela frente, né?
Então é isso, tem que fazer. Agora, não foi bem, por exemplo, no clássico com o São Paulo. Né? Isso é fato. Não jogou melhor que o Palmeiras, arrancou o empate do Palmeiras. E fez um jogo contra o Santos que mesmo assim levou algum perigo, né? Então é bom a gente também contextualizar tudo isso, porque daqui a pouco o Corinthians vai voltar a encontrar esses adversários. Fatalmente, um São Paulo, um Palmeiras, acho que o Palmeiras vai se classificar, o Santos precisa vencer o jogo de amanhã para voltar a ter chances, não é? Ainda mais com essa derrota hoje da Portuguesa, que ajuda diretamente o Santos. Então, quando chegar esses adversários que estarão melhores, creio eu, acho que o São Paulo tem que melhorar mesmo com o Zubeldia, ou sem ele, o Palmeiras vai melhorar com o Abel, o Santos tem que melhorar com o Neymar, comandado pelo Caixinha, se é que o Caixinha que vai seguir ou não, né? Vai ter que jogar mais futebol. Isso é fato. Agora vamos esperar, né? Não adianta a gente prever antes da coisa acontecer. O fato é que a campanha do Corinthians é praticamente irretocável, né? Com tudo que você pode imaginar de vitória, apenas uma derrota para o São Paulo já citada por mim, e esses 2 empates nos clássicos contra a Palmeiras e a Portuguesa de Desportos. Cauã de Almeida. Boa, vamos ouvir então um pouco o técnico da Lusa. E o Hudson entrou muito bem. Entrou muito bem mesmo, assim como o Fernando fez um belo jogo, tanto hoje quanto no jogo anterior, com a dupla com o Tauan, o retorno do Tauan também. O Baba entrando muito bem nos jogos, né? Então nós estamos muito satisfeitos ali com os nossos volantes, assim como o Denis, Nunes, que também já foram oportunizados. Cauã, Gabriel Fernandes, Paixão Lusa. Eu queria que você falasse um pouco sobre as substituições. Primeiro, a do Cristiano, aos 24, né? Se tem alguma relação com o choque que ele sofreu no começo do segundo tempo, ou foi uma escolha tática. E depois a do final, né? Com a entrada do Pedro Henrique e também do Barba, né? Saindo 2 jogadores do setor de frente ali. Seu objetivo era, de fato, fechar a casinha para garantir esse 1 ponto. Na verdade, a do Cristiano, ele teve um impacto ali no início do segundo tempo. Acho que ele sentiu um pouquinho, né? Não conseguiu retomar dentro do padrão Cristiano de ver, né? E também cansou um pouquinho, né? O Cristiano ajuda muito na organização defensiva, é um jogador que pressiona bastante, ele e o Renan, né? Então a gente sentiu essa necessidade da troca, também foi mais tática do que propriamente outra coisa. A troca final, o Hipólito estava com amarelo, e a gente não queria fazer uma troca lateral por lateral. A gente queria dar uma sustentação para que tivesse também uma saída rápida pelo lado esquerdo, e o PH vem fazendo essa função em outros momentos no campeonato. E aí, obviamente, a gente teve que manter um falso 9 ali, funcionou bem, inclusive tivemos uma chance clara, né, ou 2 no final do jogo, justamente nessa estratégia defensiva que se torna ofensiva num segundo momento. Mas infelizmente a gente teve a bolinha do jogo ali, mas não conseguimos fazer, mas a gente tá feliz com o desempenho de quem entrou, acho que entrou muito bem todo mundo. O Baba foi uma questão de controle de jogo, né? O Baba já tem essa característica de controlar mais o jogo, e é assim que a gente põe o Baba e o Tauan, a gente consegue soltar mais o Hudson, né? Então a gente fez umas trocas nesse sentido de pensando ter uma força defensiva, mas que ao mesmo tempo a gente conseguisse ter uma força ofensiva com Everton, Hudson, Rildo, né? E esses jogadores aí são bastante incisivos, PH na esquerda e o Thales na passagem. Boa noite, Cauã. Vinícius Coutinho, tudo sobre Paulista. Citou o Thales agora, ele teve um bom jogo ofensivamente, mas acabou pecando um pouco atrás. É o titular da Luz até o fim da primeira fase? Não existem titulares, né, na Portuguesa. O Alex Silva fez um grande início de campeonato, né? Agora o Thales está sendo oportunizado, né? E a gente gosta de oportunizar dando sequência, né? Isso é importante. Então o Thales, como você falou, fez um grande jogo ofensivamente, né? Acho que a gente tem que elogiar um jogador jovem como o Thales, que teve uma personalidade muito grande, né? De fazer o pênalti, obviamente, mas em seguida fazer uma grande jogada pessoal para nós fazermos o segundo gol. Então são jogadores de personalidade numa posição que a gente está precisando trabalhar bastante, né? No Brasil inteiro, são as laterais. Então a gente está muito feliz com o Thales, com o próprio Alex Silva, com o PH, com o Hipólito. Acho que a gente tem laterais aí que nos fornecem características diferentes, mas são de altíssimo nível. Fala, professor. Queria saber se você está satisfeito com o resultado e o desempenho da Portuguesa. O desempenho, estou muito satisfeito. O resultado, não. Nós merecemos a vitória aqui hoje. Tivemos 21 finalizações contra 11 do Corinthians. Tivemos grandes chances, mais que eles, mais defesas importantes do goleiro, adversário. Enfim, acho que produzimos o suficiente para sair daqui com os 3 pontos. Essa equipe do Corinthians, né, por mais equipe mista, enfim, como vocês queiram chamar, é o Corinthians, né, uma grande equipe, é um clássico que a gente jogou hoje. Essa equipe não tinha perdido ainda,
né? Inclusive jogaram contra o Noroeste com uma equipe mais mista, jogaram contra o Novo Horizontino lá e ganharam 1-0. Então, assim, é uma equipe que criou dificuldade, a gente sabia que ia criar, mas se a gente for pegar os 2 tempos, então, no primeiro tempo a gente tem 10 finalizações a 2, então a gente produziu o suficiente para sair vitorioso hoje, mas então o desempenho a gente está satisfeito, obviamente corrigiu um ajuste ou outro ali nas questões dos gols, mas muito satisfeito com a produção ofensiva e defensiva da equipe nos últimos jogos. Se a gente pegar o recorte, né, dos 5 primeiros jogos, dos 5 segundos jogos, a gente vem de uma sequência de 5 jogos invictas, né? Então, estamos felizes aí, vamos brigar jogo a jogo. Professor, uma pergunta do Luiz Gaspar, da Soldati News. Novamente a Portuguesa apresentou um problema que já havia mostrado em outros, a falta de concentração e a queda de produção. Isso continua sendo cuidado pela sua comissão técnica? Eu não vejo assim, eu vejo que o Corinthians tem qualidade. O Corinthians fez um reajuste tático do primeiro para o segundo tempo, ficou nítido para todo mundo, e empurrou um pouquinho a Portuguesa para trás, é natural, né? Até a gente ajustar ali, houve a situação dos gols, mas a gente, logo que ajustou, já conseguiu dominar o jogo novamente, que foi a predominância do primeiro tempo. Então, também tem pessoas trabalhando do outro lado, tem jogadores de qualidade do outro lado, assim como tem aqui. Futebol é assim. Então a gente tenta taticamente reconhecer e ajustar o mais rápido possível para que a gente esteja sempre competitivo dentro do jogo, e isso se mostrou um grande jogo hoje que todo mundo pôde ver, né? Uma outra, a jogada do segundo gol mostra a evolução do Thales, segundo gol nosso, né? Na competição, apesar do pênalti cometido hoje, concorda com ele? Na verdade o Thales está evoluindo bastante, como eu já falei anteriormente, né? O Thales é um jogador muito importante para nós no elenco, assim como Alex Silva, PH e Hipólito. A gente tem entendimento que os nossos 4 laterais são de altíssimo nível para nós nesse momento. Agora, professor. Claro. Desde o começo do campeonato, o senhor vem falando do time evoluindo. Podemos dizer que hoje foi o melhor jogo da Portuguesa nesse campeonato? E como que a Portuguesa segue agora para esses últimos 3 confrontos? Acho que foi um dos melhores jogos nossos, sim. Vamos seguir jogo a jogo. O próximo jogo é contra São Bernardo aqui na quinta-feira. Acho que é uma equipe também muito dura, muito competitiva, que está brigando a classificação jogo a jogo na chave deles. Então nós vamos brigar pelos nossos objetivos e eles brigar pelos deles, e a gente vai tentar fazer mais um grande jogo para essa sequência aí de 2 jogos finais, a gente conquistar os nossos objetivos jogo a jogo mais uma vez. Cauã, eu vou fazer a pergunta do Vinícius Piazza também no Estádio Verde, que não pôde estar aqui. Ele fala assim: Cauã, primeiramente parabéns pelo resultado. Hoje a equipe dominou o primeiro tempo, tendo as maiores oportunidades do gol. Mas voltou a sofrer um apagão logo após o início do segundo tempo, com 2 erros pelo lado direito do campo. Qual o seu diagnóstico sobre o sistema defensivo da equipe hoje? Vou corrigir ele, porque parabéns pelo resultado nesse momento é muito pra mim. A gente estava merecendo a vitória e merecemos a vitória, né? Mas eu entendo, parabéns pelo contexto geral, eu imagino, né? Sim, ali a gente faz os ajustes necessários, como eu falei, né? A gente tenta evoluir a equipe em todos os aspectos, lembrando que a gente não está tendo tempo para treinar, para ajustar muita coisa, né? Jogo atrás de jogo, 2 dias, 3 dias de diferença entre os jogos. Então a gente faz o possível e impossível, e isso tem que elogiar muito o grupo de jogadores que entende aquilo que a gente está pedindo jogo a jogo, as mudanças estratégicas, assim como todo o nosso staff, e ressaltar que hoje a gente vê um clube muito envolvido e muito engajado para o crescimento da Portuguesa e resgate da identidade da Portuguesa. É isso que eu tenho para dizer. Hoje a torcida deu um show aí para nós, a torcida cantou o tempo inteiro, empurrou o tempo inteiro e merecia um resultado de vitória, né, a torcida, mas a torcida reconheceu que a gente fez um grande jogo, isso também é importante para nós. Muito obrigado a todos os presentes, todos que enviaram a gente pela Lusa TV. Cauã de Almeida. Até a boa. Cauã de Almeida, então, falando em coletiva, empate 2-2 com o Corinthians. Antes da gente falar mais do Timão, o Quesada, a Portuguesa, ela ressurge, dá pra dizer isso já, que a Portuguesa, de alguma forma, ela ressurge no cenário, não só estadual, mas se projeta para voltar a um cenário nacional, claro que passo a passo, degrau a degrau, mas é um time hoje mais confiável, podemos dizer assim, em relação a não voltar para uma segunda divisão paulista ou até mais abaixo disso, quem sabe voltar a figurar em Série C, Série B do Campeonato Brasileiro, ou você acha cedo para cravar qualquer coisa da Luz, ô Quesada? É todo um processo, né? O projeto da nova Portuguesa é alcançar a elite daqui a 6 anos, certo? Então 6 anos são 6 anos, né? 6 anos
representam um tempo muito grande, até nas nossas vidas, né? O que a gente vai estar fazendo daqui a 6 anos, PDV? Ninguém sabe, né? Sim. Então, o que será da Portuguesa daqui a 6 anos? Num cenário diferente desse do Pacaembu, com um novo Canindé, com uma nova estrutura, com jogadores melhores, com mais dinheiro, né? Com novos patrocinadores. Então, muita coisa pode acontecer de legal e de positiva para a equipe da Portuguesa. Agora, vamos analisar o que a gente viu hoje aqui. A Portuguesa fez um jogo bacana, pô. E eu gostei da entrevista do Cauã. A Portuguesa teve chance de vencer hoje o Corinthians. Tudo bem que ele vai valorizar, né? É o Corinthians. E de fato é. Lá vai estar o nome do Corinthians. Se o Corinthians tivesse vencido por 5-0 é o Corinthians, se tivesse perdido por 5-0 é o Corinthians, é verdade. Mas hoje a Portuguesa não enfrentou a melhor versão do Corinthians, né? Não pegou o Corinthians do Memphis, do Yuri, do Garro, né? Dos zagueiros que são melhores do que esses dois que estavam aí, do Hugo Souza, embora o Donelli não tenha tido culpa em nenhum dos gols, creio eu, do Carrídio, do Bidon, que ainda não tá aí, né? Então é isso, agora fez o que tinha que fazer, né? Buscou, fez um jogo igual, teve chance, 2 bolas na trave, e encarou o Corinthians. E deu ao torcedor lusitano, que a gente ama tanto e adora tanto, né? Uma perspectiva de passar as quartas de final, que seria fantástico para a Portuguesa. Se a Portuguesa chegar às quartas de final, vai ser um negócio fabuloso para a história da Portuguesa, entendeu? Com a perspectiva de repente chegar à semifinal. Você imagina a Portuguesa na semifinal, PDV? Que bacana que vai ser, né? Vai ser incrível. Agora, tá fazendo o que pode ser feito com esse time. Gostei do ataque, acho legal o trio Jajá, Renan e Maceió. O Cristiano jogou um pouquinho abaixo. Os torcedores da Portuguesa têm reclamado, né, que o Cristiano tem que desenvolver um pouco melhor. Mas, enfim, em linhas gerais, é um time bom para aquilo que a Portuguesa pode ter nesse momento, né? Daqui a 6 anos, acredito que será um time para brigar por títulos, né? Porque dinheiro vai ter para fazer isso. É o que se espera, né? Tem gente que não tá muito acreditando nessa história, tá? Mas eu sou da turma que ainda tá acreditando que a Portuguesa vai voltar a ser aquela Portuguesa que emprestava jogadores à seleção brasileira campeã do mundo. Quem sabe, né? Quem sabe. Pro momento, é a expectativa de classificação pelo 2º ano consecutivo à fase de mata-mata do Campeonato Paulista, né? Um grupo bem difícil da Lusa, nivelado por baixo, né? Com o Santos, com o Bragantino e com o Guarani. Aliás, o Bragantino tá vencendo, né, Puzóvio? Acho que tá intervalo lá em Bragança, o Bragantino tá vencendo o Noroeste, é isso, né? É isso, intervalo de jogo, gol de cabeça do lateral esquerdo, Juninho Capixaba, intervalo de partida 1-0. Então neste momento a gente tem o Bragantino assumindo a liderança e a Portuguesa com empate em 2º lugar, né? Se eu não estou enganado, é isso. Não, teve uma mudança aqui na tabela, no grupo B, vamos lá. O Guarani segue na liderança com 11, Portuguesa, 2º colocado, também com 11, o Bragantino é o 3º. Também com 11 pontos. Também com 11. Aí o Santos é o 4º colocado e ainda vai jogar amanhã com 9 pontos. Ou seja, que essa responsabilidade em cima do Santos fica ainda maior, né? Porque se a Portuguesa não venceu, mas pontuou. O Guarani tem chance amanhã de pontuar também, dependendo. Tem um jogo difícil, é verdade. Mas a responsabilidade é grande. Você apostaria em quem nesse grupo passando, hein, Quesada? Eu vou falar pra você, se o Santos amanhã não vencer, sei não, hein? Sei não. Eu ainda tô apostando no Santos, tá? Mas eu acho que vai ser Santos. Não confio no Guarani, viu, PDV? Eu tô achando que vai ser Santos e Portuguesa, porque o último jogo do Corinthians é contra o Guarani, certo? Sim. E o Corinthians ainda não gabaritou a primeira colocação geral, certo? Certo. Porque tem o São Bernardo na parada. Isso. O São Bernardo vence os 2 próximos jogos, ele vai para a última rodada, precisando vencer e torcendo por um tropeço do Corinthians. Você acha que o Corinthians São Bernardo vai fazer é português, o quê contra o Guarani? Ai, rapaz, é mesmo? Meio de semana agora. Aí, como diria um velho conhecido, moiou, né? Você imaginou? Rapaz. Então aí a Portuguesa precisa vencer, São Bernardo de repente... Bom... Enfim, eu vou de Santos e Portuguesa, tá?
Não quero que o pessoal de Campinas fique triste comigo, tá bom, PDV? Não, mas uma parcela fica feliz. Uma parcela. Eu já fiz isso de propósito, né? Pra ver o que você ia falar. Aliás, a Ponte hoje vacilou, hein? E você acha o quê? Quem que leva essas duas posições? Eu acho, e até porque o Bragantino ainda enfrenta a Ponte na última rodada e a Ponte faz uma campanha legal, inclusive se a gente tivesse um outro critério no Campeonato Paulista, mas aí todo mundo assina lá, todo mundo tá ciente, a Ponte já estaria praticamente classificada à próxima fase, né? Se você coloca ali os 8 primeiros no geral, mas o regulamento é esse ao longo dos últimos anos e todo ano a gente tem essas injustiças, né? Inclusive o São Bernardo de novo tá no grupo que vai surgir a injustiça. Pode não ser o São Bernardo, aliás, a tendência é que não seja, né? Nesse grupo Ponte, São Bernardo, Palmeiras. A Ponte empatou hoje o jogo ganhável dos 3 últimos. A Ponte empatou 0-0 com o Botafogo. E amanhã tem o clássico no Allianz Parque, né? Tudo pode acontecer. Então, assim, o Palmeiras pode acabar parando ali no São Paulo, um empate, o que deixaria a situação ainda até que razoável para a Ponte Preta. E tem Guarani e São Bernardo amanhã, né, Pusóvio? Esse jogo Guarani e São Bernardo acontece amanhã, né? Às 4 da tarde, mando do São Bernardo. Mando do São Bernardo. E eu acho que o São Bernardo... 1º de maio. É assim, eu vejo que o São Bernardo tem mais time que o Guarani, apesar das equipes brigarem no grupo. Então a tendência é que o São Bernardo tenha um bom resultado amanhã e se classifique, ou pelo menos encaminhe uma classificação. No grupo do Guarani, esse em questão da Portuguesa, apesar dos pesares, e acho que passa muito por hoje, que tá vencendo, eu acho que ainda tem chance de dar Santos e Bragantino, os 2 mais fortes do grupo, na próxima fase, viu, Quesada? Você colocou o Bragantino na parada aí, né? É verdade. Que o Bragantino pega a Ponte na última rodada, tal, assim, eu não confio tanto, assim, na Ponte Preta, não. A gente torce, mas não confia, né? O Bragantino tem o Mirassol depois, né? Tem. Mirassol e depois Ponte, né? Isso. E o Mirassol, qual é a situação do Mirassol? O Mirassol tá classificado no grupo do Corinthians, né? Basicamente. Então, mas vai querer fazer pontos aí. Não para pegar essa primeira vaga do Corinthians, porque isso não dá, né? Isso não vai conseguir. Mas vai saber, né? Empata, ganha do Corinthians nos pênaltis. Tô falando com a visão do Mirassol, tá? Vai para uma semifinal, dependendo do que tiver do outro lado, vai com uma vantagem, né? Sim. Entendeu? Também tem isso. Tem essa. Esse campeonato, ele tem algumas coisas malucas, né? Esdrúxulas e tal. Um time com mais pontos talvez fique fora na classificação geral em relação ao outro e tal. Aí na classificação geral são rebaixados os 2 com as piores campanhas. Umas coisas estranhas, isso eu não gosto muito tal. Mas uma coisa que é legal é da pontuação, né? Que a pontuação fica valendo, vai correndo, né? Termina a primeira fase, nas quartas vai valendo, nas semifinais vai valendo, até chegar finalmente às finais, né? Então não dá para descartar. O que eu quero dizer é o seguinte, o Mirassol não vai tirar, acho que o pé e deixar de conquistar pontos que podem ser preciosos aí num determinado momento, né? Só que a situação também dele não é fácil, ele tem o Palmeiras na última rodada e o Palmeiras também não vai querer desperdiçar pontos, né? Nesse momento, inclusive, o Palmeiras precisa de pontos, né? O Palmeiras hoje estaria fora da disputa das quartas de final. Mas olha, eu ainda continuo com Portuguesa e Santos, tá? Sem querer fazer média com Portuguesa e Santos, eu queria muito uma Portuguesa e Santos nas quartas de final do Campeonato Paulista. Boa, é isso, né? Vamos aguardar, todo jogo vale nessa reta final do Paulistão. Tem uma questão aqui com o Quesada, deixa eu só me despedir do Bruno Miliozzi, já o Luiz Fabiani dá o ar da graça aqui, ele tá lá numa zona mista do Corinthians, vai pegar um jogador do Timão por lá que eu acho que é o Thales Magno, e já ele traz esse destaque aqui também, ele que acompanhou tudo da Portuguesa. Portanto, Bruno Miliozzi, o senhor está liberado, certo? Valeu, PDV. Só para esclarecer essa situação, realmente aqui no Pacaembu, a zona mista tem algumas complicações, essa é uma delas, né? A gente tem uma separação aqui, não tem como entrar no ar de qualquer lugar, mas o Luiz Fabiani já volta com a palavra de Thales Magno, que está falando nesse momento. E só para confirmar então, lados da Portuguesa pega o São Bernardo na quinta-feira às 9h35 neste mesmo Pacaembu, e o Corinthians joga pela Copa Libertadores, a Lusa que ainda tem o Noroeste fora de casa para brigar por essa vaga nas quartas de final do Paulistão e quem sabe reeditar, né, o jogo contra o Santos em que a Lusa levou para os pênaltis no ano passado. É isso, meus amigos, valeu PDV, valeu Quesada, um abraço para vocês. Amanhã Bruno Miliozzi está de volta na Vila Belmiro para acompanhar Santos e Água Santa aqui na Rádio Bandeirantes. Antes do Fabiani, Quesada,
Um assunto abordado com o Ramon Dias e com o Emiliano na coletiva foi a respeito do gramado sintético do Pacaembu, né? Que poderia ser até mais utilizado dependendo. E ele falou, a gente tem que estar pronto para tudo, mas no sentido de que, bom, o Corinthians pode ter estádios pela frente com gramado sintético, mas não no sentido de que o Corinthians pode até adotar o gramado sintético no sentido de jogar mais no Pacaembu, né, Quezada? O que você acha? Se houve uma adaptação interessante aí dos jogadores do Corinthians, por que não, né? Por que não? Agora, eu vou ser muito sincero com você, PDV. Entre um gramado sintético e um gramado mal cuidado, o chamado normal, eu prefiro o sintético, tá? Pô, hoje a bola rolou bacana pra caramba aqui. Bacana. Agora, um detalhe, rolou mais do que naquele jogo da Copinha, tá? Uhum. Depois você cavoca pra gente ser bem informado, porque a gente fez algumas críticas naquele dia, né? Sim. De lá pra cá, quanto tempo já passou? Uns 20 dias. Uns 20 dias. Alguma coisa de diferente tá aqui, tá? Alguma coisa de diferente tá aqui. Vamos depois saber o que é. Acho que a bola rolou com mais qualidade. Tudo, eu não tô falando de temperatura, porque aquele dia também tava um calor pra molecada difícil. Sim. Eu tô falando da bola rolar mesmo, tá? A bola rolou e rolou legal, pô. Então sei lá, eu sou do time que acha que o gramado pode ser sintético, pode ser natural, ele não pode ter buraco, entendeu? Não pode ter esse tipo de coisa que atrapalhe o desenvolvimento do jogo. E aí quando a bola rola, se ela tá murcha ou não tá, se ela tá cheia, se o gramado é assim ou assado, sempre pros dois, tá? Porque eu acho que a gente tá entrando muito numa onda de reclamar de tudo, toda hora e, sabe? Poxa, esses caras quando eram crianças jogavam nos campos tudo esburacado. Ah, mas não é referência, Quezada. Então tá bom, vai. O Pelé jogava em campo esburacado, pô. Você vê os lances antigos do Pelé e da geração dele aí. Tudo uns campos ruins, nos anos 70 também campos ruins, anos 80 campos ruins, nos anos 90 é que começaram a cuidar um pouquinho mais dos campos de futebol, entendeu? Então eu acho que se reclama muito de tudo a toda hora, porque é mais fácil reclamar de uma bola, reclamar de um árbitro, reclamar do gramado sintético ou do gramado esburacado do campo normal, do que analisar o que tem que ser analisado mesmo, né? Que é uma tática, é uma alteração errada, é uma escalação que não foi bem feita, é um jogador que não sabe chutar. Por exemplo, os lances hoje do Pedro Raul, ele perdeu 3 gols feitos, né? Um estava impedido. Vamos lá, foi culpa do gramado sintético? Sinceramente, alguém acredita, alguém defende essa tese? Não foi. Porque no gramado normal ele também perde tudo isso, entendeu? Entendeu qual é a parada? Então é isso, cara, né? Agora, eu gostaria de ver mais jogos aqui no Pacaembu, acho muito legal, e que os gramados sejam cada vez melhores como a gente está vendo, tanto na grama sintética como na grama natural. E houve uma evolução, hein? Evolução. Antigamente era aquele gramado mesmo que a gente jogava em society há 20, 30 anos. Hoje não, hoje a tecnologia é totalmente diferente. E um alô especial pro pessoal do Palmeiras, aquela chuvarada do clássico. Verdade. O Palmeiras conseguiu recuperar em meia hora, 45 minutos, o campo para que Corinthians e Palmeiras pudessem jogar numa chuvarada histórica que caiu aqui na cidade de São Paulo. Então eu sou adepto do gramado sintético, tá? De boa qualidade, óbvio, né? Porque a gente pode comparar os melhores aos piores. Eu tô defendendo sempre os melhores, obviamente. Aquele dia da Copinha, eu tava dentro do campo, eu fiquei com a impressão que ainda era um sintético muito artificial. Eu não sei se com o passar dos dias e dos jogos, a coisa vai pegando mais no breu ali. Você fez português e São Paulo aqui? Fiz, mas eu fiz da arquibancada, fiz da tribuna, porque a Nina tava no campo. Que aquele dia foi um dia de chuva também, foi. Aquele dia foi um dia de chuva, E eu fiquei com essa impressão assim, num primeiro momento. Mas que bom, né, que existe uma evolução. Eu tô com você. Vai ser o futuro, viu? Pode escrever, vai ser o futuro. Ah, vai. Um dia a gente só vai falar de grama nesse sentido. Um mix ou um híbrido, isso, entendeu? Isso que eu ia falar. É o híbrido. Eu acho que o maior exemplo que a gente tem hoje é o da Neoquímica Arena. Poxa, ali é perfeito, né? É um negócio incrível. E você tem o aspecto natural, porque hoje o gramado do Allianz Parque, eu tô falando da questão estética, ele é muito feio. Visual, Muito feio, isso muito sim, feio. Isso sim.
né? O do Pacaembu tá bonito, hein? É. Do Pacaembu, vou te dizer um negócio. Se você não tivesse falando que é sintético, eu ia achar que era natural. Tá, olha, tá bonito demais. E o Pacaembu, antes mesmo de ser fechado para reforma, um dos elogios que a gente fazia, né? Tava aqui o grande Luizão, né, que cuidou tanto aqui, o Maurão, né, que hoje tá lá no São Paulo, o grande Mauro. Esses caras cuidavam aqui do estádio, do gramado, como se fosse o jardim da casa deles, né? E era um negócio estupendo. Tudo bem, mudou, agora é o sintético. Mas, olhando assim, lembra muito o Pacaembu das antigas, né? Então isso realmente é muito legal, pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Você acha que existe um certo exagero por parte do Neymar, do próprio Suárez, quando estava por aqui? E me parece que o Neymar está seguindo essa tendência de jogadores que passaram por algumas lesões, de ter esse receio e se negarem a jogar num gramado artificial, Quesada? Eu acho assim, eu preciso de um estudo elaborado por especialistas que convençam com informações reais de que o gramado sintético causa mais contusões do que o gramado natural. Na hora que tiver um super mega blaster hiper estudo nesse sentido, aí eu vou poder te responder com a maior certeza do que tem que ser respondido diante de uma pergunta que é uma pergunta difícil de ser feita, entendeu? Enfim, porque assim, vamos lá. Qual é o maior perigo para um jogador? Jogar num campo esburacado normal, de grama natural, ou jogar num campo que não tem um buraquinho aqui? Ah, mas prende a chuteira. Mas tem calçado especial para jogar aqui? Com essa tecnologia aí dos calçados, das chuteiras, entendeu? Eu acho que tem tudo uma saída para você deixar o jogador apto a desenvolver seu futebol, seja na grama natural ou na sintética, entendeu? O que eu acho é isso. E você sabe, eu sou fã do Neymar, só acho que o Neymar tem que tentar se preparar, porque se tiver uma final contra o Botafogo no Rio, contra o Atlético Paranaense, tudo bem, tá na segunda divisão, Palmeiras, MRV agora vai ser também grama sintética. Aqui, Pacaembu, Barueri, ele não joga, é isso? Entendeu? Aí o Santos fica sem o Neymar, então ele precisa se preparar para isso também, né? Agora eu repito, é preciso de um grande estudo para mostrar para você, para mim, para o grande público, para o torcedor, para todo mundo que faz futebol, tá no meio do futebol, que a grama sintética é mais perigosa do que a grama natural. Eu desconheço esse estudo, tá? Se alguém tiver esse estudo e quiser mostrar, aí a gente pode desenvolver melhor esse tema. Por enquanto eu acho que é desculpa, esfarrapada. Eu também, eu tinha uma opinião a respeito, agora eu tenho uma que eu comecei a encanar um pouco com grama sintética, com medo de que perca um pouco uma essência aí do futebol. Não é nem questão de lesão, é questão de... sempre existiu o gramado natural, aí os caras desaprenderam a tratar uma grama, e aí campo de futebol virou campo de show, né? Você tem razão, isso você tem razão, É porque assim, você via lá o Mineirão tinha grama, a gente via quando garoto, né? Grama alta no Mineirão, no Serra Dourada, né? O Maracanã um campo maior. Sim. Hoje não, hoje tá tudo padronizado, até o tamanho dos campos, né? E a grama sintética, ela é pro jogo rápido, né? Porque corre muito a bola, é um negócio impressionante, que é uma tendência do futebol, né? Você vê futebol europeu aí, é uma correria danada, né? Os caras correria com qualidade, entendam, tá? Não é pejorativo aqui não. Correria com qualidade, com tática, com bons jogadores, os melhores jogadores do mundo, e um jogo de velocidade do primeiro ao último instante. E claro que a grama ajuda também a conceber esse tipo de conceito de jogo, né? Entendeu? Então daqui a pouco vai estar todo mundo com essas gramas sintéticas aí, ou se não sintéticas, grama ralinha, né? Que a bola role bastante, campo molhado, né? Inclusive um dia desses eu fiz um jogo que tava chovendo e os caras no intervalo ainda molharam mais o campo, eu não entendi nada o PDV, eu falei, pera um pouquinho, desliga aí o sistema, né? Acho que o cara deve ter programado na sexta-feira pro jogo de domingo, foi embora, se mandou e deixou programado, entendeu? Aí choveu e o sistema, mesmo assim, continuou molhando o gramado, que é para fazer a bola rolar mais também, né? Mas vamos esperar esse estudo, aí a gente desenvolve. Acho que é uma boa pauta, inclusive, para a gente fazer uma matéria sobre isso, né? Para ver os prós e contras dos dois tipos de gramados. Olhando com esse olhar importante que você levantou aí,
a ótica das contusões, né? Qual é o gramado que mais machuca o futebolista brasileiro? Tá aí uma boa pauta. Boa. Eu vou acionar o Fabiani pra gente ouvir o Thales Magno antes de liberar o Quesada. É só trazendo aqui... Não vai ter gabarito, não? Você, então, o Pretzel tá mandando mensagem aqui. O PDV é contra o gabarito. Pô, Pretzel, eu escrevi pra ele, o que eu posso fazer? O PDV que tá comandando. Se ele falar que não tem gabarito, eu não vou forçar a barra. É que eu vi, já forçando, né? Eu vi a sua empolgação com relação ao gabarito. Assim, que é algo que te move, assim, né? Nossa, é o momento mais esperado. Pra falar, eu não queria nem fazer o jogo, eu só queria fazer o gabarito. Muito bom. Vou avaliar aqui se a gente vai ter o gabarito ou não. Quesada, o que você faz na Rádio Bandeirantes? Eu só faço o gabarito. Gabarito, você vai, né? Eu entro depois do jogo. Depois do jogo, a rádio me liga, posso estar em qualquer lugar e eu só dou as notas. Com facilidade, seria? Pode ser um quadro patrocinado, né? Gabarito com Quesada, né? Nossa, o Pretzel gosta bastante, né? O Pretzel a gente sabe que gosta bastante. Adoro. Ô Puzóvio, só antes da gente ouvir o Thales Magno, tivemos gol no Campeonato Paulista. Gol no Nabi Abichedi, 6 minutos do segundo tempo, gol do Noroeste, gol de rapaz. Carlão, número 9, dá uma embolada no grupo B. Hein? Uma embolada boa, o Guarani segue na liderança. PDV. É culpa do PDV. Pô, eu tô zicando esse Bragantino desde o começo do Paulistão, que eu falei que tinha a melhor janela da temporada de contratação e não andou ainda esse Bragantino na mão do Seabra. Só atualizando aqui o grupo B, PDV. O Guarani é líder com 11, Portuguesa segundo também com 11 pontos, Santos terceiro colocado com 9 e o Bragantino volta para a lanterna do grupo B, 9 pontos somados. Boa. Só antes do Fabiani, cara, um dia a gente vai fazer jogo de madrugada ainda. Com toda certeza. Cara, tá começando agora. Vai começar 9h45 num sábado, no Rio de Janeiro, Vasco e Flamengo no Maracanã. 9h45. Que horário, hein? Cara, impressionante, né? A gente tá vendo o jogo de domingo, 8h30. Cara, 9h45 da noite, velho. Os caras perderam. Agora não tem mais desculpa, não. É que depois da novela. Não tem mais novela, pô. Não tem novela de sábado. É só futebol. É impressionante, cara. 9h45, cara. Que coisa, hein? Que coisa. No Rio tem que ser 5 da tarde, calorzão. Lógico. Galera vai pra praia e depois vai pro Maraca, pô, né? Exatamente. Pô, 9h45. Os caras inventam demais. Né? Quebra as pernas. Ô, Fabiane, vamos ouvir o Thales Magno. Conversou com você aí na Zona Mista, é isso? Isso aí, PDV. Acabou de passar aqui o Thales Magno, ele que tem o futuro incerto no Corinthians, até porque o contrato dele vai até o dia 30 de junho de 2025, ele está emprestado ao Timão pelo New York City, dos Estados Unidos. Ele comentou um pouquinho das possibilidades de futuro dele, até porque ele esteve recentemente nos Estados Unidos. Essa foi justamente a pergunta que eu fiz para ele. O Thales também abordou outros temas, ele que bateu o pênalti, que marcou o segundo gol do Corinthians na partida. Ele tomou a bola do Romero, né? O Romero ofereceu a bola para ele no momento da partida, ele comentou sobre essa situação e também sobre o gramado sintético do Pacaembu que a gente tanto debateu essa semana. Vamos ouvir? 5 gols já no Campeonato Paulista, é o artilheiro, faz uma média de 53 minutos por partida. Por que atuando pouco, 90 minutos nesta temporada, hein, Thales? Eu acho que é opções, treinador, cansaço, muitos jogos, muita batida, treinando forte. Então, eu acho que o tempo que eu jogar, a forma que eu jogar vai ser para decidir jogos, poder ajudar a equipe de qualquer maneira. Claro que eu, independente de qualquer coisa, eu vou esperar bons minutos, grandes atuações, ser titular no time. E eu tô lutando para isso, para botar a pulga atrás da orelha do treinador, que isso é importante para a equipe. Ô Thales, vocês trabalham para isso, mas essa campanha do Corinthians surpreende de alguma maneira pelo Campeonato Paulista, não? Eu acho que nosso time é muito bom, né, cara? Desde o ano passado, mostramos no final do campeonato do ano passado que o nosso time é muito qualificado. E nesse Paulista, revezando o time, alguns jogam, alguns não jogam. Todos vocês podem ver a qualidade que nosso time tem, independente de quem joga. E eu acho que nosso grupo está bem estruturado, que todos querem vaga de titular, mas infelizmente só jogam 11. E quem atuar melhor vai ter a oportunidade de jogar de titular e é isso que eu estou buscando. Thales, na sua viagem aos Estados Unidos, você sinalizou ao New York City que pretende ficar em definitivo no Corinthians? Não, a minha situação lá não foi conversa exatamente com o grupo, não. Foi particularmente do meu green card. Então a minha ida não teve muita conversa com o time, com o grupo.
E aí isso eu deixo pro Fabinho e pro pessoal daqui trabalhar. Ô, Thales, comparando com o ano passado, o número de jogos que você teve e com esse ano, o Corinthians atuou 11 jogos esse ano no Paulista e você atuou em 9. Como você vê esse rodízio do elenco que foi importante pro Corinthians estar em primeiro até agora na classificação geral? O rodízio é importante para todos os jogadores que não vem jogando tanto ou que não jogou tanto ano passado mostrar o seu valor, e eu acho que estamos mostrando, né? Então acho que Pedro Raul hoje entrou, mudou o jogo, foi muito bem, teve oportunidade de gol e segurou a zaga. O Romero ali, muito bem, Coronado, Alex, eu. Então eu acho que isso mostra a força da nossa equipe e o valor que cada um tem. Então essa rodagem de elenco mostra a qualidade de cada um e que todos querem buscar um espaço melhor na equipe. Thales, queria que você falasse sobre o lance ali do pênalti, né, um contra um ali com o zagueiro, e depois ali a discussão a conversa ali com o Romero pra ver quem ia bater. Não teve discussão nenhuma. Eu tive um mano a mano com o zagueiro e eu acho que ele me deu o fundo e deu um carrinho ali que não precisava, então eu esperei só o contato cair. E ali com o Romero não teve discussão nenhuma, foi muito tranquilo, eu só olhei pra ele, pisquei, ele já apontou pra mim dizendo que seria eu, e se ele batesse também eu ia estar feliz de qualquer maneira. E ele deixou bater bem tranquilo, não teve discussão nenhuma, foi muito amigável. Eu já agradeci Romero e sabemos que o nosso elenco é bem amigável, sim. Thales, aqui rapidinho, você que é um jogador identificado com a torcida, hoje a torcida fez um protesto sobre os valores dos ingressos, que tá absurdo pro time do Povo. Você quer dizer alguma coisa sobre isso? Eu vi ali a faixa, então eu acho que a voz do nosso time é a voz do povo, né? Então o que eles disserem que pode melhorar, eu espero que nossa gerência e o pessoal melhore, porque eu acho que sem eles no estádio a gente perde, acho que um jogador a mais. Então que se resolva o melhor possível, com bastante amigável, com bastante conversa, que se resolva tudo. Thales, fala agora um pouquinho sobre o gramado sintético. A gente sabe que o gramado da Neoquímica Arena é natural e aqui no Pacaembu é sintético. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença e como foi para você e para o time do Corinthians. É muito diferente, mas eu acho que o gramado aqui tá muito bom. Acho que de todos os sintéticos que eu joguei, foi um dos melhores. Eu gostei de jogar ali, a bola rápida, fica pouco. Então acho que o gramado tá bom, é muito diferente do nosso estádio, né? Nosso estádio é grama natural, escorrega um pouco mais, mas eu acho que o campo daqui é bom, fizeram um bom sintético no gramado. Ô Thales, na comemoração, você fala brevemente com o Ramon, ele te dá um tapa no peito e aponta pra você. O que foi conversado com o treinador na comemoração do gol? Ele foi atacante, né? A vida dele toda. Então eu acho que ele dá uns conselhos pra gente que funciona. E ali quando eu ataquei o espaço ali e recebi no 1 contra 1, era uma coisa que ele queria e ele falou pra eu ser agressivo. E aí quando saía ele falou: você quer jogar ou quer que eu jogue por você? Então a gente tem essa brincadeira. Eu falei: não, claro que eu quero que eu jogue, mas eu tenho que te escutar, né, professor? Então é isso, foi bem tranquilo. Tá aí então a palavra do Thales